Podcast Três Irmãos na área. Quem fala com vocês mais uma vez, Rodrigo Chorró. Do meu lado, meu brother, meu irmão Roberto Andrade, filho Borracha. Na mesa operando, nosso diretor Pedro Henrique. E aí, Robertinho, tudo bem? Fala aí, meus irmãos, beleza? Fala aí, meu irmão, muito bem, como é que tá aqui? Preparado pra aula? Será uma aula novamente? Sempre é. Esse convidado, quando vem aqui, é aula. Mas que professor é esse? Já tive professor de história, de educação moral e cívica, sabe, de geografia, certo, de sociologia. Agora, conhecimentos gerais, seria esse o título desse nosso convidado de hoje? Fala bem, fala de tudo, tem conhecimento, tem vivência, experiência em loco ali, sabe, entendeu? Então é diferenciado, Albertinho. Esse cara é, sem dúvida, diferenciado. Por vários fatores, assim, o conhecimento dele eu acho que já é notório, quem conhece fala, poxa, esse cara sabe tudo. Pela educação dele, sempre muito centrado, sabe, um cara sempre muito, de uma linha muito constante, então é Por muito... ser um destruidor de bolsonaristas também? Breno Altman. Eu ia falar umas coisas mais legais, mas você continua fazendo as graças, então. Meu amigo Breno Altman, não é só Breno Altman, é meu amigo, meu camarada Breno Altman. Por isso você falou esses Eu já declarei antes. 1000 vezes meu carinho por você aqui, viu, Breno? Gosto mais de você. Obrigado, Rodrigão, Robertinho. Muito obrigado pelo convite pra me aturar aqui novamente, pô. Que isso, não tem isso não. É de verdade, quando vem gente aqui pra trazer conhecimento, pra gente aprender, pô, não tem jeito. E cada dia você tem uma história nova pra contar pra gente, pô, vamos aprender, né? Ficar velho tem poucas vantagens. Uma delas é que as pessoas te passam a elogiar mais. Sério? Há uma generosidade com o idoso. Será que isso vai chegar em mim em algum momento? Certamente. Que eu já tô velho, assim, a única coisa que eles falam assim, ô velho bobo, isso aí que... Certamente as pessoas passam a ser muito mais generosas quando você vai ficando velhas. Elas te entregam elogios. Acho que não, acho que isso é uma história, Breno. Acho não, eu acredito fielmente que os elogios, a visão, sabe, assim, a característica de uma pessoa, ela é feita com a história que ela construiu. Legado, Se né, tá Robertinho? chegando elogios, pô, alguém deve admirar o que você vem fazendo. Eu fico contente. Chegou de viagem recente? Cheguei de viagem na segunda passada, que foi dia 27 de outubro. 27 de outubro. Tava Depois pra Venezuela? 8 dias na Venezuela. 8 dias. E aí, como é que tá lá? O bicho tá pegando ali, né? O cotidiano do país, Rodrigão, tá normal. Eu até me espantei. Eu fui em shoppings, fui em restaurantes, fui em supermercados. No hotel em que eu me encontrava hospedado, eu conversei com as pessoas. A Venezuela tem por hábito já há vários anos antecipar o Natal, porque o 13º deles, que eles chamam lá de aguinaldo, que é a expressão em espanhol, lá na Venezuela para o 13º, ele não é pago como no Brasil. No Brasil é 30 de novembro e 15 de dezembro. Lá é pago no início de outubro, início de novembro e início de dezembro. Então as compras natalinas, elas se iniciam em outubro. E os enfeites, a cidade, Caracas está toda enfeitada já. Lá é luzinhas também? É semelhante aqui. No mundo inteiro. É isso aí. Todos os países de maioria cristã, acho que são assim, né? E eu vi os shoppings lotados, mas lotados ao ponto de não dar para entrar. Eu precisava comprar uma pasta de dente. No dia que eu cheguei, eu tinha esquecido de levar do Brasil. E eu estava passando com um carro em frente a um shopping que eu conheço lá, Shopping Recreio, que chama. Eu falei pro motorista, pô, me para aqui no shopping que eu vou comprar uma pasta de dente. Na hora que eu cheguei na frente do shopping, não dá para entrar, tinha fila para entrar no shopping. Consumo desvairado, natalino, muito cheio, era um shopping popular. Fomos depois a um outro shopping, que era um shopping mais de classe média alta, igualmente lotado, os restaurantes cheios. Nos restaurantes eu sentei, eu estava sozinho nos primeiros dias, então eu fui almoçar só eu mesmo, né? E eu ficava de butuca na mesa ao lado para ver o que as pessoas estavam conversando, né? Eu não vi uma só mesa conversando sobre as ameaças norte-americanas. As pessoas estavam falando do Natal, falando das coisas da vida, do início da nova temporada, início ou encerramento, agora já nem sei, da temporada de beisebol, que é o esporte popular da Venezuela, não é o futebol, é o beisebol. O segundo esporte é o basquete, o futebol é só o terceiro esporte lá.
No hotel eu conversei com os funcionários também. Quando você pergunta sobre a situação, eles respondem, evidente, e manifestam que estão preocupados, né? Mas não é algo que tenha afetado a sociedade venezuelana, ao menos pelo que eu pude observar em Caracas. Eu não fui para outras cidades. Eu fui a supermercado, porque você sabe, Robertinho, quando você tem um país que está sob ameaça de guerra, qual é a primeira coisa que as pessoas fazem? Estoque de alimentos. Estoque de alimento. Então eu fui nos supermercados, toda cidade que eu conheço, ou que eu visito, eu faço 3 coisas obrigatórias. Porque é como você mede o pulso de uma cidade. Não é? Você vai a centros de compra, supermercados e shoppings, é um pulso. O outro pulso é ir à estação rodoviária e à estação ferroviária, porque você percebe o movimento de circulação. Se as pessoas estão indo embora do país, se as pessoas estão chegando do país, se as pessoas estão se mudando de uma cidade para outra, qual é o nível de mobilidade. Né? E a terceira coisa, passear pelo centro das cidades. Isso não daria certo em Brasília, que Brasília não tem centro. Né? Mas Caracas é uma cidade típica, ela tem um centro, aquelas praças tradicionais. Aquele centro comercial mesmo. Não, ali, o centro da cidade, que é a igreja, o antigo palácio de governo, a cadeia, sabe? Aqueles centros da cidade do período colonial. Sim. Típico, Caracas tem isso. Então, eu fui a 2 supermercados, muito movimento, muita oferta. Eu nunca vi em Caracas tanta oferta de produtos. Eles conseguiram já há alguns anos resolver o problema da escassez. Há outros problemas, o da escassez está resolvido. E eu perguntei ali para atendente num supermercado, para um gerente, as pessoas estão comprando mais comida? Eu já tinha informações do governo que não, as informações oficiais eram que não. Mas eu quis perguntar para quem vende, né? Porque às vezes governos não contam ali a verdade. Mas a informação também foi não, normal. As pessoas não estão estocando. Não tem movimento de estoque de comida. Está uma compra rigorosamente igual aos meses anteriores. Então, o ambiente em Caracas é um ambiente de normalidade. Agora, o ambiente da política, aí já é diferente. Aí é uma mobilização forte por parte do chavismo, não é? Por parte das forças governistas, para se preparar para o pior. Que é uma guerra. Que é a possibilidade dos Estados Unidos desencadearem algum tipo de operação militar contra a Venezuela, que pode ser desde operações localizadas até uma invasão. Então, eles estão cumprindo aquela máxima do Império Romano. Não tinha no Império Romano uma máxima em latim que era Ceviche pace para bellum. Se você quer a paz, prepare-se para a guerra. Então, eles decretaram mobilização absoluta diante das agressões e das ameaças dos Estados Unidos. Então, por exemplo, além de reorganizar as Forças Armadas, o governo Maduro convocou alistamento voluntário para as milícias. As milícias não foram criadas agora, as milícias foram criadas ainda no tempo do presidente Chávez. O que são as milícias? Também não é uma experiência única apenas venezuelana. Muitos países possuem esse tipo de estrutura, que é uma estrutura civil, voluntária, os cidadãos se alistam voluntariamente, mas que se integra às Forças Armadas. As milícias não são autônomas, elas são, no caso de guerra, elas são um braço das Forças Armadas. E neste momento, essas milícias teriam um volume de alistamento correspondente a 6 milhões de pessoas, das mais diferentes idades e capacidades. Em condições de combater, seriam 2 milhões de cidadãos. O número de 6 milhões me foi dado pelo presidente da República, pelo presidente Nicolás Maduro. O número oficial com o qual eles trabalham é de 4 milhões e meio. É o número tornado público. E o número, a avaliação de cidadãos em condições de combate, o que são cidadãos em condições de combate? São aqueles que estão entre 18 e 50 anos, que possuem uma condição de mobilidade física boa, que têm já treinamento, que estão capacitados para entrar em combate. Esses seriam ao redor de 2 milhões. Pense que o exército venezuelano, incluindo o exército profissional mais os conscritos, é um exército de 350 mil homens. Né? Profissionais são cerca de 180 mil. Então você tem uma
um componente miliciano de 2 milhões de homens e mulheres em condições de combate. Por que as milícias existem na estratégia venezuelana? Porque a Venezuela considera que no caso de uma invasão estrangeira no país, dos Estados Unidos, ou de países aliados aos Estados Unidos, a Venezuela não teria como enfrentar essa invasão a partir de uma guerra regular, apenas com seu exército. Um exército como o norte-americano, se quiser, entra em qualquer país da América do Sul. Então você tem que operar contra essa força invasora o que se chama de guerra irregular, e que os vietnamitas batizaram no período da luta contra o colonialismo francês e a ocupação norte-americana, eles batizaram de guerra de todo o povo, embora esse conceito também já existisse na União Soviética, no período que a União Soviética enfrentou o nazismo. O que é a guerra de todo o povo? Uma guerra de guerrilhas dentro do país. Então as milícias, elas reforçam a capacidade do país travar a guerra de todo o povo. E ele arma a população, essa milícia no caso. É armada. Agora, as pessoas vão para casa sem as suas armas. As armas são estocadas e guardadas pelos oficiais de comando dessas milícias, que são oficiais das Forças Armadas. Num caso mais ampliado, pode incorporar também oficiais da Polícia Nacional Bolivariana, né? Que é um contingente importante. A Polícia Nacional Bolivariana é um contingente hoje de 95 mil homens no país, né? É uma polícia criada pelo chavismo, muito bem preparada, me deu uma boa impressão, eu não conhecia a fundo o trabalho deles, pude conhecer agora nessa viagem. Então, essas milícias têm um comando profissional, né? Então, não é que o sujeito leva a arma para casa, bota debaixo do colchão, até porque nós estamos falando de fuzis, né? O grosso dos fuzis são fuzis AK-103, de origem russa, né? Tem também a AK-47, que são fuzis mais leves, e até tem ali algum AR-15, algum fuzil que sobrou dos Estados Unidos. Os equipamentos eles têm também para atender, vamos pensar, essa milícia, sim. Total. E se for um ataque aéreo? Eles têm mísseis, né? Eles têm mísseis antiaéreos. Eles têm lá? Tem mísseis antiaéreos, sim, tem mísseis antiaéreos, né? Então, de toda maneira, a política, o mundo da política se prepara para uma eventual confrontação ataque militar. Então você tem o núcleo duro do chavismo, os apoiadores pátria ou morte do chavismo, né? Que correspondem ali mais ou menos a uns 20, 25, 30% do país. Esses estão se mobilizando, se organizando, se alistando na milícia, se preparando para o pior cenário. Sabe, Breno? Deixa eu só perguntar uma coisa aqui. Quando a gente se prepara para um confronto direto, como os Estados Unidos ameaçam fazer na Venezuela, né? Tem essa conversinha do Trump sobre poder usar sua força máxima. O país que está vamos pensar, sobre suspeita de ataque ali, de ser talvez disseminado, pensando que a força americana é muito grande ainda, mesmo não sendo a potência que foi, ainda é extremamente forte, se comparado até países da América do Sul, então, sempre discrepante, são a busca de aliados. Você percebeu se eles têm algum aliado ali? Por que eu te pergunto isso? Porque a Ucrânia tem resistido à Rússia hoje, não porque está sozinha, que talvez a Rússia já tivesse conseguido, né, um êxito maior. A Venezuela, entendendo, e por que eu te pergunto isso? Porque um dos grandes amigos, aliados, pelo menos que se comunica, né, com Maduro é o Lula. O Brasil, de alguma forma, eles pensam em alguma ajuda do Brasil? Existe alguma ligação sobre isso? As relações do Brasil com a Venezuela estão estremecidas desde o ano passado, né? Quando o governo Lula não reconhece a vitória de Nicolás Maduro nas eleições, ficaram meio brigados. E depois, quando o Brasil veta o ingresso da Venezuela no BRICS. Né? Então a relação não foi rompida, as relações elas estão protocolarmente normais, mas aquela proximidade estratégica que sempre houve entre o presidente Lula e o presidente Chaves, entre a presidente Dilma e o presidente Chaves, e entre os dois brasileiros com Maduro também, aquela proximidade estratégica que existiu por anos, ela está esfriada.
Ela está esfriada Abalada. pela atitude brasileira. Né? Quem são os aliados da Venezuela? Isso. Primeiro, Rússia e China. Ah, eles estão... Claro. Todo equipamento militar, quase todo equipamento militar venezuelano é de origem russa. Eles não têm nenhuma dependência em relação aos Estados Unidos. Então, como eu disse aqui, os fuzis das Forças Armadas são os AK-103. Os blindados são blindados majoritariamente provenientes da Rússia. Toda a aviação venezuelana são os Sukhoi. Eles têm o Sukhoi lá. Claro, adquiridos pelo presidente Chávez em 2004. Aliás, em 2006 estrearam os Sukhois. Aliás, por coincidência, eu estava em Caracas no dia 5 de julho de 2006, que foi a data em que estrearam esses Sukhois, em que os Sukhois chegaram, e no dia da independência venezuelana, que é 5 de julho, é o 7 de setembro deles, o Chávez estreou os Sukhois. Então eu vi a estreia dos Sukhois, são aviões... Mas é nervoso, né? Então eles possuem ali, se eu não me engano, a Venezuela possui, de memória que eu digo, 180 aviões, é pouco, se comparado com os Estados Unidos. Ah, não, né? sim. Mas dos 180 aviões, eu acho que 160 são Sukhois. Mas dá pra você fazer, vamos passar, um enfrentamento Então, Rússia, aéreo ali sim, também, Rússia, porque não vai sair dali, também né? as baterias antiaéreas são russas, os SS-300, SS-400. Estão mais separados que o Brasil. Bem mais. Uma comparação, veja, é uma comparação um pouco complexa, mas vamos dizer, tem aqui a aviação venezuelana talvez seja superior à brasileira, por exemplo. Né? Temos que lembrar que é um país muito menor que o Brasil, né? Então o Brasil tem uma capacidade de mobilização de infantaria muito superior à da Venezuela. Mas essa milícia também é uma força absurda, A né? Venezuela tem um país de 23 milhões de habitantes que hoje deve ter uns 19 milhões vivendo no país, né? Então é um país bem pequenininho comparado com o Brasil, comparado com os Estados Unidos, então nem se fala, né? Mas a Venezuela tem uma capacidade, tem essa aliança com a Rússia que fornece armas, é o grande fornecedor militar da Rússia. O Irã também é um fornecedor militar importante por causa dos drones. A China é um grande investidor no país. A China tem muitos investimentos na exploração do petróleo? Em várias áreas. Várias áreas? Muito investimento. E a China opera o crédito para a Venezuela. A Venezuela está sob sanções duríssimas dos Estados Unidos e da Europa desde 2014. São 11 anos de sanções que excluíram a Venezuela do mercado financeiro mundial. Onde é que a Venezuela busca crédito? Com a China. Como é que ela faz isso? Compra antecipada de petróleo. A Venezuela oferece à China contratos de fornecimento de petróleo de longo prazo e a China paga antecipadamente. Então, com isso que a Venezuela consegue financiar suas necessidades, né? Então, a Rússia e a China são aliados decisivos da Venezuela. No plano regional, os grandes aliados hoje são, em primeiro lugar, Cuba. É um aliado importante. Por que Cuba é aliado importante? Porque no caso de uma confrontação militar, o exército cubano conta. Que é um exército muito grande para as proporções cubanas e muito preparado. Lembremos que o exército cubano tem experiência de combate. Lembremos que o exército cubano passou anos lutando na guerra em Angola, nos anos 80 e 90. Né? O exército cubano é um exército com muita experiência em campo, em território. E a Colômbia hoje, porque a Colômbia também está sendo atacada pelos Estados Unidos, né? O Petro entrou na alça de mira do Trump. Então, e são países vizinhos, que aliás já foram um só país, né? Ou seja, quando se conquista a independência contra o colonialismo espanhol, aquilo lá era um só país, né? Colômbia, Venezuela, Peru e Equador, eram um só país. Caramba. Então, depois eles se dividem, mas a Colômbia e a Venezuela hoje são aliados diante do risco de uma agressão militar norte-americana, até porque a agressão militar ela afetaria ambos os países, né? Então, é um aliado muito importante. Depois disso, você tem outros aliados regionais. Eu vou aqui citar aliados que têm pouca relevância do ponto de vista militar, né?
Mas o México é um aliado importante. A Cláudia Sheinbaum, a presidente do México, tem denunciado fortemente as agressões contra a Venezuela. A Nicarágua é pequenininha, mas ela é solidária também com o governo Maduro. O governo da Guatemala tem uma certa solidariedade, mas é um país que tem pouca relevância no cenário, né? Então esse é o arco de alianças que a Venezuela montou. Agora, o governo venezuelano tem claro, Robertinho, que no caso de uma operação militar norte-americana contra a Venezuela terá que defender a si própria. Sim. Outros exércitos não entrarão em combate. E esses ataques já estão acontecendo. Não, esses ataques não estão acontecendo ainda, porque esses ataques que ocorreram, eles ocorreram no Mar do Caribe, em águas internacionais. Entendo. Tá? Foram ataques contra barcos que, de acordo com os Estados Unidos, seriam barcos vinculados ao narcotráfico, que os norte-americanos chamam agora de narcoterrorismo. Tá? Até sexta-feira da semana passada, portanto, até o dia 24 de outubro, contabilizavam-se 10 ataques e 43 mortos. Não é? Ao longo da semana que passou, esse número aumentou. Mas eram barcos nos quais até agora não tem a comprovação de um único venezuelano morto. Morreu gente de Trinidad e Tobago, do Equador, da Colômbia, não é? Mas não foram ataques contra o território venezuelano. Não foram operações militares contra a Venezuela ou sequer contra a Colômbia. Foram ataques em águas caribenhas, afetando barcos, alguns deles supostamente deslocados a partir da Venezuela, ou seja, barcos que saíram da Venezuela, que estavam aportados na Venezuela, mas não houve ataques contra alvos venezuelanos até o presente momento. É o que eu ia te perguntar, porque eu até vi imagens de alguns barcos ali sendo interceptados, assim, rendidos, até onde eu vi, e não necessariamente tem algum símbolo venezuelano. Tipo assim, eles não são da Venezuela. Agora eles não renderam um único barco. Todos os 10 barcos foram afundados. Destruídos, não há prisioneiros. Não tem rendição. Né? Mas os barcos também, oficialmente, não são da Venezuela. Não tem ligação com o governo. Não tem um único morto venezuelano. Até agora. Mais de 40 mortes nesses. Sim, alguns dos mortos não foram identificados. Então pode ser que entre os não identificados apareça algum venezuelano. Agora, não são embarcações vinculadas ao governo venezuelano. Não são embarcações registradas por venezuelanos. Não são venezuelanos os tripulantes desses barcos foram mortos, ao menos não oficialmente. Ou seja, não é ainda um ataque à Venezuela, nem à Colômbia. Então, o governo venezuelano tem se mantido com um discurso muito sóbrio, um discurso de denúncia das agressões e de defesa da paz, e de disposição de negociar um combate ao narcotráfico como se deve. Como é que você combate o narcotráfico? Nem em filme, Robertinho. Você gosta de cinema? Adoro. Você já viu em algum filme narcotráfico ser combatido com míssil? Não. Nem no cinema, gente. Isso é uma palhaçada. Não se combate narcotráfico dessa maneira. Isso é um show do Trump, é um pretexto para poder justificar a presença militar norte-americana no Mar do Caribe. Como é que você combate narcotráfico? É com polícia, não é com forças armadas. Porque você tem que investigar. O melhor jeito é ir atrás do dinheiro, né? Claro, você tem que investigar, você tem que fazer o trabalho de polícia. Então, se você acha que o trabalho de polícia de um determinado país não está sendo bem feito e o narcotráfico está te prejudicando, qual é o comportamento normal? Você chama aquele país, gostando ou não do governo daquele país, você chama aquele país e vem cá. Isso aqui não está bom. Nós temos que estruturar uma operação policial conjunta. Usar uma inteligência sobre as regras do direito internacional, uma operação policial conjunta para deter o crescimento do narcotráfico. Não é nada disso que o Trump fez. É puro show. Não tem guerra às drogas nenhuma. É uma palhaçada. Para justificar a presença militar norte-americana no Mar do Caribe. A Venezuela, aliás, historicamente, tem uma baixíssima participação no narcotráfico.
Não por conta do chavismo. Desde sempre foi baixa a participação. É diferente da Colômbia. Sim. O circuito da droga tradicional, que é a cocaína, né? Porque a droga sintética hoje é o que domina o mercado norte-americano. Não é a cocaína. A cocaína tem um peso, mas ela tem um peso cada vez mais reduzido. A droga que a juventude consome hoje nos Estados Unidos já não é mais a cocaína, é o felatinil. Felatinil que se fala? As anfetaminas. As anfetaminas, né? Bom, então, a rota da droga tradicional ela é uma rota que sai dos campos de produção do Equador. A planta sai da Bolívia, do Equador e do Peru. Essa droga ela era trazida para a Colômbia. Na Colômbia ela era industrializada e distribuída. E o cartel mexicano cuidava do transporte. Esse era o desenho dos anos 80 e 90. Tá. Os cartéis colombianos foram destroçados. O cartel de Medellín e o cartel de Cali. Tá certo? Sim, Os principais, esses dois, mas outros cartéis também foram destruídos. Com a destruição dos cartéis colombianos, o que ocorreria nos anos 90, quem assume o controle são os cartéis mexicanos, os cartéis de Sinaloa. Né? O cartel de Sinaloa opera dentro do território colombiano, recebe a droga, industrializa a droga e terceiriza a industrialização da droga para mini grupos colombianos. A Colômbia deixou de ter grandes cartéis e passou a ter centenas de grupos pequenos e médios que fazem o trabalho do refino da cocaína, né, a partir do produto que chega desses outros países. E o cartel mexicano, ele compra a produção, leva para o México e a partir do México entra no território norte-americano ou entra no território norte-americano e europeu por rotas marítimas. Nada passa pela Venezuela. A Venezuela não tem papel nesse roteiro. Não tem plantação, não, nada a Venezuela tem limitadamente alguma rota de tráfico de droga, mas algo muito inexpressivo. Você fala com qualquer especialista no mercado mundial das drogas, eu desafio qualquer especialista, vai dizer que a Venezuela tem uma participação irrisória no narcotráfico. Irrisória. Então, o que eu ouvi falar é, tipo assim, realmente, você falou, parece que a cocaína só consegue ser produzida em 3 ou 4 países. Você Assim, tem, Bolívia... São 3 etapas, não são? É. O plantio, a folha da coca. Uhum. A segunda etapa é a industrialização, Isso. a transformação da folha da coca em cocaína. E a terceira etapa é o transporte. Então, mas esse transporte hoje, por exemplo, só entendendo, já que não é produzido, assim, a folha não é cultivada na Venezuela e a parte industrial dela, o beneficiamento do produto, não é feito na Venezuela também. Talvez ela fizesse parte do transporte ali, vamos entender? Até porque, estou falando isso por causa das embarcações. Eu vou te dizer qual é o papel da Venezuela. Não, mas o que todo mundo fala é que, por exemplo, hoje, quem tomou conta dessa parte toda é o PCC que distribui a droga daqui para cima. Não, veja, quer dizer, o povo fala, né? Existe a participação do PCC, o PCC tem crescido na distribuição internacional. Eu acho que o principal fato que tem na Venezuela em relação ao tráfico de drogas é que ela funciona como uma região, especialmente ali na fronteira com a Colômbia, como uma região de recuo dos grupos de narcotráfico. Eles fogem da Colômbia e se escondem na Venezuela. Entendi. Mas o governo venezuelano reprime duramente esses grupos. Duramente. O governo venezuelano não é cúmplice dessa situação. O fato é que você tem uma extensa fronteira entre Venezuela e Colômbia, isso sim é fato, uma extensa fronteira. Os grupos reprimidos na Colômbia tentam se esconder na Venezuela e o governo venezuelano reprime. Uhum. Fora isso, a Venezuela não tem nenhum papel de destaque. Há uma história que foi inventada pelos Estados Unidos de que existiria um cartel chamado Cartel de los Soles, Cartel dos Sóis, cujo chefe seria o Nicolás Maduro. Esse Cartel de los Soles, desafio novamente, pode entrevistar todos os maiores especialistas do planeta em narcotráfico. Todos eles responderão a mesma coisa. Esse cartel não existe. Simplesmente não existe. É uma invenção da inteligência norte-americana. Ele não existe. Não existe nenhuma organização que tenha esse nome.
E, evidentemente, muito menos uma organização chefiada pelo presidente venezuelano. Lá na Venezuela tem algum... É porque aqui a gente já sabe que tem algumas facções criminosas que despontaram, sabe? Tem o crime organizado. Lá na Venezuela, existe, o que seria? Existe uma organização que chama Tren de las Araguas, que é uma organização diminuta, não há um cartel, é uma organização que é combatida pelo governo venezuelano. Né? É uma organização que buscou estabelecer negociações para ter alguma participação na grande rota Colômbia-México. Mas é uma organização pequena, uma organização sem maior relevância. E, repito, combatida permanentemente pelo governo venezuelano. Essas embarcações que foram destruídas, tem alguma prova de que elas transportavam drogas? Zero! Os Estados Unidos não divulgam nem o nome dos mortos. Alguns falam que eram até navios pesqueiros. Há um caso em que o governo colombiano denunciou que foi um navio de pesca. Há um caso, pelo menos um caso. Sim, pescadores civis. Há um caso em que isso é dito de maneira incontestável. Nos outros casos... Nenhuma foto, nenhuma evidência, nenhum material recolhido. Veja, os Estados Unidos estão violando, não é só o direito internacional, eles estão violando suas próprias leis. Porque nos Estados Unidos, o governo não pode sair matando. Claro, numa situação de confronto, em que você foi atrás de bandidos, a polícia o cerca, os bandidos respondem a bala, a polícia replica, aí os bandidos morrem, ok, situação de confronto. Agora, a polícia tem um protocolo a cumprir. Você não pega um barco, identifica ali que esse barco é suspeito de traficar drogas e simplesmente o afunda. E então mata as pessoas. Não tem um lance que antes de você chegar, você não tem que ter uma comunicação com o barco, alguma coisa assim? Não tem? Tipo assim, quem é? Tem um amplo protocolo, você não pode sair matando. Em que lugar do mundo podemos achar razoável que a polícia, e muito menos as Forças Armadas, no caso nós estamos falando da Marinha, do país mais poderoso da Terra, pode sair matando? Existe algo no direito internacional e no direito norte-americano que chama-se o direito ao devido processo legal. Todo mundo é inocente até que se prove o contrário. A polícia prende e a polícia leva a julgamento. No julgamento, a promotoria tem que provar a culpa de quem foi acusado. A defesa irá cuidar dos interesses dos réus, tentará provar que eles são inocentes. E um juiz decidirá. Esse é o processo democrático. Esse é o processo do direito na democracia. Até porque eu acho que se for um navio de drogas, realmente, nem vai ficar difícil. Você vai levar um caboclo preso ali. Claro, vai ter evidente. Mas mesmo assim... mas você entende, vai lá e vai prender nenhuma Constituição diz que você pode julgar e condenar sem o devido processo legal. Sim, não. É claro. Mesmo aquele que é flagrantemente culpado de um crime tem o direito à defesa. Em que situação pode haver mortes de suspeitos? Um confronto. Quando eles confrontam. Quando eles põem em risco as próprias forças policiais ou cidadãos comuns. Ô, Breno, então, qual o truque que o Trump fez? Porque isso é importante a gente registrar. O truque que o Trump fez foi o seguinte. Ele alterou a classificação do narcotráfico para narcoterrorismo. Para poder agir em função do ato patriótico, o Patriot Act, que foi estabelecido na legislação norte-americana depois do 11 de setembro de 2001. Esse ato patriótico dá determinadas liberdades às Forças Armadas norte-americanas para abater alvos, como se fosse numa guerra. Guerra não tem direito ao devido processo legal, não é? Sim. Para abater alvos numa guerra que supostamente representam perigo de ataque terrorista dos Estados Unidos. Então o Trump pegou o narcotráfico e transformou em narcoterrorismo para fugir da lei dos Estados Unidos, para poder aplicar o ato patriótico e fugir
dos protocolos legais dos Estados Unidos no caso do combate às drogas. Por que ele faz isso? Para poder se mover no Mar do Caribe e na América Latina como uma força de ocupação, com direito de matar quem quiser, com direito de atacar territórios, com direito de atacar países, sem passar pelo Congresso dos Estados Unidos. Porque também tem essa. Em que situação os Estados Unidos poderiam atacar um país ou invadir um país? A partir de uma declaração de guerra? Sim. A Constituição norte-americana é muito clara. Somente o parlamento tem o poder de declarar guerra. O governo não pode declarar guerra. Toda declaração de guerra passa por uma votação parlamentar. Com esse truque de transformar o narcotráfico em narcoterrorismo, Trump foge da necessidade de uma declaração de guerra. E ontem ficou... deixa eu pensar aqui direito. Na semana passada, não foi ontem. No dia... Mais exatamente no dia 27 de outubro, na segunda passada, ficou provado que os Estados Unidos, junto com governos aliados do Caribe, estão preparando operações de falsa bandeira. O que aconteceu? Vou explicar. O governo venezuelano, a polícia venezuelana, prendeu um grupo de mercenários de Trinidad e Tobago que estavam operando em território venezuelano. Não era da CIA esse pessoal? Esse pessoal preso confessou que estava trabalhando para a CIA. Ah, tá. Que eu vi isso aí. O governo de Trinidad e Tobago havia permitido a esses mercenários que tinham origem nas forças de segurança de Trinidad e Tobago a se associarem à CIA. Qual era o objetivo desse grupo? Atacar um alvo norte-americano como se fosse um ataque venezuelano. Isso é o que se chama ataque de falsa bandeira. Quando você ataca o seu próprio alvo e atribui a culpa ao seu possível inimigo, para ter um pretexto para responder esse inimigo. Há um caso célebre na história, que foi o ataque no Golfo de Tonkin. Havia um porta-aviões, era um cruzador, acho que era um porta-aviões norte-americano que estava ali no Vietnã. Os Estados Unidos invadem o Vietnã sem declaração de guerra. Por que não há declaração de guerra? Porque formalmente os Estados Unidos estavam ajudando um governo amigo, que era o governo do Vietnã do Sul, a enfrentar forças guerrilheiras que buscavam desestabilizar o Vietnã do Sul. Então não havia declaração de guerra. Mas os Estados Unidos, num certo momento, o exército norte-americano se dá conta que precisaria atacar o Vietnã do Norte. Então o ataque a um outro país, já não é a defesa de um país aliado. Atacar o Vietnã do Norte pressuporia uma declaração de guerra aprovada pelo parlamento. O presidente, à época, que era o presidente democrata, Lyndon Johnson, sabia que não iria obter essa autorização. E então é simulado um ataque a uma embarcação norte-americana nas águas do Vietnã, como se o Vietnã tivesse atacado. Foram duas embarcações, o ataque a duas embarcações foram simulados, para que fosse justificada uma resposta imediata dos Estados Unidos, e então se começa o bombardeio contra Hanoi. É um caso célebre, né? É um caso célebre que os Estados Unidos operou. Então, no dia 27 de outubro, a polícia venezuelana prende esse grupo de mercenários de Trinidad e Tobago e torna pública essa operação de falsa bandeira que os Estados Unidos, através da CIA, estavam planificando. É um crime atrás do outro do governo norte-americano. Você acha que esses primeiros movimentos, essas 10, são até agora 10 embarcações, né, que foram afundadas, você acha que teve alguma... até o dia 24 de outubro, né? Assim, até na data, até porque já vai ter passado isso. Você acha que já teve uma repercussão negativa, eu falo em cenário global, porque eu vi, não sei se eu estou enganado, declarações do Trump falando que não vai ter ataque com a Venezuela, não, que era mais uma ameaça psicológica que ele estava fazendo. Você acha que já teve alguma coisa que afetou para ele meio que mudar o discurso de eu vou fazer isso aqui para só tô testando psicologicamente a galera? Olha, eu acho que há divergências dentro do governo norte-americano e o próprio Trump, como a gente já viu em vários outros episódios, ele é pendular, né? Ele ameaçou, no mês de julho, dia 9 de julho, não vamos esquecer dessa data, ele ameaçou o Brasil com medidas duríssimas caso
os processos contra Bolsonaro não fossem anulados. Passa-se um tempo, passou-se aí 3 meses, ele teve um encontro Com com o presidente Lula e o assunto simplesmente já tinha desaparecido. Continuavam as tarifas, é verdade, mas o assunto Bolsonaro sumiu. Não é? Trump já mudou de lado várias vezes em relação à guerra na Ucrânia, e assim vai. Ele se o Verdi fosse recompor hoje o compositor de óperas, né? Verdi, o italiano Verdi, fosse compor hoje La Donna e Mobile outra vez, ele se inspiraria no Trump, né? La Donna e Mobile quer dizer a mulher é volúvel, né? Aliás, uma ópera, uma área muito machista aos olhos de hoje, né? Aos olhos da época era outra história, mas ele faria essa área em relação o Trump seria uma coisa mais sensata. Agora, mas há um conflito ali no governo americano, norte-americano. O secretário de Estado, Marco Rubio, ele representa uma linha mais intervencionista na América Latina. Ele foi eleito pela Flórida, é o estado em que ele foi eleito senador, já por alguns mandatos, e ele é candidato a presidente em 2028, tendo a Flórida como sua grande base, tendo o eleitorado latino como um dos seus grupos eleitorais principais, com um discurso radicalmente anti-Cuba, radicalmente anti-Venezuela, radicalmente anti-esquerda na América Latina, incluindo um discurso radical anti-Lula. Esse é o discurso de Marco Rubio. Então, Marco Rubio, ele é um aliado de Trump. Ele disputou contra Trump a indicação do Partido Republicano. Vocês devem estar lembrados disso. Ele acabou desistindo no meio do caminho, quando ficou evidente o favoritismo de Donald Trump, mas ele não é do grupo do Trump, não é? Mas ele é um aliado importante. O Trump trouxe ele para o governo porque o setor que Marco Rubio representa no Partido Republicano é um aliado importante. A linha do Marco Rubio é uma linha intervencionista. É uma linha intervencionista. Derrubar os governos de esquerda e utilizar a força militar dos Estados Unidos como instrumento de pressão. Trump, num momento inicial, concedeu plenos poderes a Marco Rubio. Agora há dúvidas se esses plenos poderes se mantêm. Porque, por exemplo, na reunião na Malásia, que ocorreu no dia 26 de outubro entre Lula e Trump, não sei se vocês repararam, se vocês assistiram, o Trump desautorizou o Rubio, né? Disse, não, assuntos de economia não é você que vai cuidar, não. Vai ser esses outros aqui, que são o secretário do Tesouro e o secretário do Comércio Exterior. Ele esvazia o poder de Marco Rubio naquela reunião, né? Então, Marco Rubio tem uma linha mais intervencionista e o Trump uma linha mais pragmática, apoiando o intervencionismo quando lhe convém, se afastando do intervencionismo quando acha que vai dar problema, né? Eu caracterizaria a atual situação ali como uma situação de guerra psicológica de alta intensidade. Eu estou usando um termo técnico. O que é uma guerra psicológica? Você utiliza a sua força militar para impor medo aos teus inimigos e adversários, para obrigá-los a negociações subalternas, a verdadeiras capitulações diante dos seus interesses. Você não vai necessariamente à guerra. Você late, você ruge, você mostra tuas forças, você mostra teus músculos, você mostra a tua disposição de ir até as últimas consequências para que o adversário, o inimigo, tremam e negociem o que for necessário para que o ataque não ocorra. Alta intensidade, porque a guerra psicológica tem várias intensidades. Sim. Né? Como nós já estamos numa fase em que a guerra psicológica tem alvos militares concretos, que são essas embarcações no Mar do Caribe, nós podemos classificar como uma guerra psicológica de alta intensidade. Essa guerra pode se transformar num conflito militar aberto? Pode. Pode por várias razões. Pode porque sai do controle. Porque é o fio da navalha, né? Uma guerra psicológica de alta intensidade é o fio da navalha. Pode sair do controle. Pode haver uma situação de provocação
que leve a enfrentamentos. Não é? Qual é a linha vermelha para o governo colombiano e para o governo venezuelano? Que tipo de ataque militar dos Estados Unidos provocará da parte desses dois governos uma resposta com a mesma intensidade? Porque, evidentemente, especialmente no caso da Venezuela, ela não tem qualquer disposição de se render aos Estados Unidos. Eu digo isso porque fui lá e vi. Nenhuma disposição de se render. Nós temos sempre que nos lembrar que a Venezuela é a pia batismal da libertação da América Latina. Como é que a América Hispânica se libertou do Império Espanhol? O Brasil, a gente conhece a história. Tivemos rebeliões regionais, umas mais fortes, outras mais fracas, mas fundamentalmente o colonialismo português acabou por um processo de transição por cima, através do qual o filho do rei declara independência. Dom Pedro, filho de Dom João VI, declara independência. Na América Hispânica houve uma guerra de libertação. Quem chefia essa guerra de libertação, o principal líder da guerra de libertação, foi Simón Bolívar, um venezuelano, o fundador da Gran Colômbia, que juntava ali Venezuela, Colômbia, Peru e Equador, como eu já disse. Então a Venezuela tem uma história de guerra anticolonial que está enraizado na cultura do povo e que o chavismo recuperou, porque as elites venezuelanas que governaram o país ao longo do século XIX e XX, elas foram amainando essa natureza libertadora que estava presente na fundação do país. Essas elites foram se compondo, primeiro com o Reino Unido, depois se compondo com os Estados Unidos já no século XX. Não é? O chavismo ele recupera essa tradição bolivariana, essa tradição libertadora. Então o país tem isso muito inserido na sua cultura, na sua tradição. Não é? Mas antes do surgimento do chavismo, a população, porque eu vejo que a população venezuelana, uma parte dela, enxerga Chávez como um herói na Venezuela, né? Ou seja, o Chávez libertou uma parte da população de algo ruim que estava acontecendo lá. O que estava acontecendo? Bora lá. Veja, a história da Venezuela é uma história na qual a conquista da independência ocorreu no meio de uma disputa incessante entre conservadores e liberais. Estou aqui usando termos do século XIX. Os conservadores se vinculavam aos interesses das oligarquias rurais regionais. Eles queriam libertar a América Hispânica do colonialismo espanhol, porque o colonialismo espanhol impunha contra essa elite criolla, essa elite local, fundamentalmente de latifundiários, impunha impostos a essa elite. Essa elite queria parar de pagar impostos ao colonialismo espanhol. Além dos interesses dessas elites, representadas normalmente por grupos conservadores, você tinha também setores da sociedade que eram os pequenos empresários, os profissionais liberais, que eram parte do campesinato, parte de uma nascente, de uma incipiente classe trabalhadora urbana, que queriam não só a independência, mas também queriam a transformação do país, queriam o fim da escravidão, queriam conquistas sociais, queriam uma variante popular e não elitista da libertação em relação ao Império Espanhol. Então, esses dois grupos, ambos lutavam pela independência. Dentro de cada grupo desses havia muitas alas. Esses dois grandes grupos lutavam pela independência, mas eles tinham perspectivas diferentes. Não? E isso esteve sempre presente na história da Venezuela ao longo do século XIX e do século XX. Essa luta entre conservadores e liberais, sempre presente, que eram duas frações das elites venezuelanas. Setores mais atrasados, mais retrógrados, que eram esses grandes latifundiários que
queriam independência para se libertar dos impostos que a metrópole cobrava. Mas queriam ser a Espanha dentro da Venezuela. Exatamente, era o colonialismo interno. Quero me livrar de você, mas quero fazer o que você faz aqui dentro. E quero me associar a vocês de forma independente. Eu não quero romper totalmente as relações com a Espanha ou com o Reino Unido. Não, eu quero ganhar independência e negociar com vocês entre iguais. Eu não quero romper relações, eu quero mudar as relações com vocês. O Bolívar, ele era expressão desse setor mais libertário. Por isso que ele foi traído. Bolívar termina a vida, ele morre em 1831, 1830, 1831, ele morre traído, isolado. Ele foi traído tanto ele foi traído por dois grandes generais. Pelo general Páez, que separa a Venezuela da Grande Colômbia. O Bolívar era o presidente da Grande Colômbia. O Páez cria a Venezuela para que os grupos oligárquicos regionais tivessem o comando do país. E ele também é traído pelo general Santander, que cria a Colômbia. E o Bolívar morre isolado. Os conservadores em ambos os países assumem o comando e destroem o projeto da Pátria Grande de Bolívar, que não era só a República da Grande Colômbia, era a expansão da República da Grande Colômbia, a adesão, a soma de outras regiões da América Hispânica à República da Grande Colômbia. Panamá fazia parte disso aí? Também faria parte. Panamá fazia parte da Grande Colômbia. Uhum. Então, e essa luta vai se expressar ao longo do século XIX e ao longo do século XX, dessas duas frações. No século XX, acontecem novos fenômenos na Venezuela e vai surgindo uma classe trabalhadora. Uma classe trabalhadora urbana, vinculada especialmente à produção do petróleo, mas também a outros ramos de atividade. Vai surgindo uma camada bastante ampla de assalariados. Vai surgindo um povo venezuelano que já não cabia mais nessa disputa entre liberais e conservadores. Essa disputa entre liberais e conservadores, ela vai dominar o cenário venezuelano até a chegada do Chávez. Em alguns momentos ela teve ameaçada. Inclusive no século XIX. Mas esses liberais não representavam essa classe trabalhadora? Sim, no seu momento inicial, mas esses liberais eram fundamentalmente comandados por setores mais modernos das próprias elites venezuelanas. Era uma fração da burguesia venezuelana, os liberais, daquela nascente burguesia venezuelana, que era muito fraca em relação aos latifundiários. Entendi. Agora, tem um fenômeno que muda a Venezuela a partir do início do século XX. E essa mudança é essencial nós entendermos para também compreendermos o que vai acontecer em seguida e o próprio chavismo. Qual é a grande mudança que tem na Venezuela? Que se consolida a partir de 1914, mas cujos primeiros sinais datam do final do século XIX. A descoberta do petróleo. A Venezuela, até então, era um país rural. A Venezuela era o segundo maior produtor de cacau da América do Sul, o terceiro ou quarto maior produtor de café. Era o terceiro ou quarto maior produtor de gado. A Venezuela era um país agrário. No final do século XIX, se descobre petróleo em Táchira. Táchira é uma província, um estado. A Venezuela, desde o século XIX, vira uma república federal, desde a chamada Guerra Federal, que foi um choque entre conservadores e liberais, que os liberais ganharam, mas que um setor dos liberais traiu os próprios liberais e fez um acordo com os conservadores. Mas a partir dali, a Venezuela passou a ser uma república federal. Táchira, então, é um estado que faz fronteira com a Colômbia, e um cidadão, um fazendeiro. Ele estava procurando água, Robertinho, você que gosta de fazenda, ele estava procurando água para alimentar o gado. A fazenda dele era muito grande e ele gastava muito dinheiro para transportar a água de uma fonte que estava num determinado local da fazenda para os outros locais da fazenda onde estava distribuído o gado. E ele foi atrás, se eu descobrir outras fontes de água,
eu posso expandir o meu número de bois e vacas, porque eles vão ter água espalhada pela fazenda. Sim. E nesta busca, ele vai cavando para descobrir fonte de água. E aí sai uma água preta. Ouro Negro. Ali foi criada a primeira empresa de petróleo da Venezuela. O dono da fazenda abandonou toda a plantação agrícola, os bois, as vacas, e criou Petróleo de Táchira, a primeira empresa petroleira. Nos anos seguintes... Não era uma estatal nem nada, ele Não, conseguiu fazer dele. privado, assim. Era uma Caraca. pequena empresa, ele Sim, extraía... mas é. Porque o petróleo da Venezuela era um petróleo de superfície, né? Ah, tá. É porque Fácil, é mais ralinho, a né? extração é Não muito precisa fácil de fazer. A extração é muito fácil. Porque você não precisa de grande tecnologia, de grandes equipamentos. Uhum. Né? E eu já ouvi falar que não precisa muito do refino, né? Igual o nosso. Não precisa, é um petróleo pesado da Venezuela. É pesado? É pesado. Aí, em 1914... Às vezes eu erro. Em 1914, a Venezuela já tinha descoberto enormes reservas de petróleo. E isso vai mudar o país nos anos seguintes. A Venezuela vai enfrentar uma longa ditadura, a ditadura gomista, a ditadura do General Gomes, que vai até os anos 30. E a Venezuela vai passar a ter, na exploração do petróleo, sua grande fonte de riqueza. Isso muda o país. Isso muda o país para começo de conversa, porque os latifundiários desistem de ser agricultores e pecuaristas. Eles liquidam a sua produção agropecuária para oferecer suas terras em aluguel para as empresas petrolíferas norte-americanas que se dispunham a explorar o petróleo na Venezuela. Nesse momento é que se liquida a produção agropecuária da Venezuela. Ela deixa de ter uma produção agrícola, deixa de ter uma produção pecuária. Praticamente. Exclusivamente da Da renda exploração do de petróleo. Da renda do Vou petróleo. alugar minha fazenda aqui Claro. e vou viver de aluguel. Tem um romance escrito por um grande autor venezuelano, que ele até foi presidente da República por um curto espaço de tempo, Rômulo Gallegos. Tem um romance chamado Duenha Bárbara, que o pano de fundo é essa liquidação da classe dos latifundiários, da classe dos agricultores. Porque eles se transformam em proprietários de terras e entregam essas terras para o arrendamento petrolífero. E acaba a produção agropecuária do país. E acaba o campesinato. O que faz esse campesinato que fica sem terra para trabalhar? Vai para as cidades. Sim. Na pobreza, na miséria. Esse foi futuramente a gente vai perceber que esse é talvez o maior tiro no pé da própria Venezuela. Claro, o que vai acontecer com a Venezuela então a partir de 1914? Em 1928 a Venezuela já era o maior exportador de petróleo do mundo. O maior do mundo. Ela tem a Porque maior... o petróleo nos territórios árabes ele é posterior, não é? Ele vai ganhar importância quando os países vai ganhar importância nos anos 30 e 40. A Venezuela em 28 é o maior exportador de petróleo do mundo. E sempre estaria ali com os grandes exportadores depois dos anos 30, dos anos 40, quando se fortalece a produção petroleira no Oriente Médio. Mas todo esse processo de exploração, ele gera atividades econômicas no local e gera riqueza. Não. Esse campesinato que sai e vai para Então cidades, essa vem a história. ele é abandonado? Então, Eles falam que a população vivia assim... nas mil maravilhas, todo mundo com grana. Isso é totalmente falso. Inclusive, Breno, só pra contribuir pra nossa conversa aqui, eu quero te contar um negócio. Um dos nossos primeiros episódios do podcast Três Irmãos que estourou, assim, que viralizou, que a gente gravou lá na nossa cidade de Iraguari, foram com duas amigas venezuelanas. E, assim, é impressionante escutar isso que eu tô escutando de você. Porque, assim, elas saíram da Venezuela, vieram pro Brasil e os relatos delas são outros, assim, sabe? Tipo... Bom, normal, né? Você também... A gente vivia numa miséria lá, Você vai não encontrar... tinha pujança, não tinha dinheiro, faltava mercadoria, faltava tudo. Mas isso quando? Recente agora. Não, tudo bem, nós vamos chegar lá. Vamos chegar lá. 6 anos. Vamos chegar lá, vamos chegar lá. A gente gravou em 2021. Agora, o episódio, mas que elas viveram na Venezuela, entende? Foi um tempo antes. Elas estão relatando uma... Mas vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Então, vocês já ouviram falar em doença holandesa?
Doença holandesa. Doença holandesa é um fenômeno econômico que foi registrado nos anos 60, embora ele tenha existido antes. O que aconteceu nos anos 60? Os Países Baixos, a Holanda, ela descobre gás e aumenta muito sua exportação de gás. E ao aumentar muito sua exportação de gás, que gerava um lucro fantástico, os demais ramos da economia holandesa são esvaziados e o capital se concentra na exploração do gás. O florim se valoriza muito, que era a moeda holandesa na época, porque na medida em que o gás era uma indústria de exportação, passou a entrar muita moeda estrangeira, muito dólar, muito franco, muito marco alemão na Holanda comprando gás. E aí, com essa entrada enorme de moeda estrangeira na Holanda, o florim se valoriza. E ficava muito mais em conta para a Holanda importar tudo que ela precisava do que produzir internamente, já que o florim estava valorizado. Por que o florim estava valorizado? Por conta da exportação do gás. O nome que se passou a dar isso na literatura econômica é doença holandesa. Essa doença holandesa é um fenômeno que foi registrado e batizado dessa forma nos anos 60 do século passado, mas que existiu historicamente. A Venezuela é o caso típico de doença holandesa. Na hora que descobre o petróleo, o país que vinha tendo um certo desenvolvimento agrário, até um certo desenvolvimento industrial, o capital abandona essas atividades. E ele passa a fagocitar o petróleo. O capital se concentra na exploração do petróleo, nos mais diferentes, nas mais diferentes etapas da produção petrolífera. Então, a Venezuela deixa de se desenvolver industrialmente, a Venezuela deixa de ter uma agricultura forte, a Venezuela deixa de ter uma pecuária forte. E a Venezuela passa a viver em função do petróleo. O petróleo, até 1976, era controlado por grandes empresas norte-americanas, que controlavam a extração, o refino e a comercialização. Era um maná para as grandes corporações norte-americanas. E não tinha um governo que controlava isso? Não, o governo... Claro, o que o governo fazia? E a industrialização não, o governo considerava que a produção de petróleo gerava riqueza. Essa riqueza era suficiente para garantir a entrada de divisas no país, a exportação das suas riquezas, permitia divisas. Essas divisas elas eram suficientes, cada governo com as suas prioridades, para programas de desenvolvimento de infraestrutura, e essa produção de riquezas permitia que determinados setores sociais que gravitacionavam ao redor do petróleo pudessem melhorar de vida. Então a Venezuela passou a ser o típico país saudita. Até, aliás, a expressão que existia nos anos 70 era essa, a Venezuela saudita. Porque como é que é a estrutura socioeconômica de um país petroleiro, de um país que é um grande exportador de petróleo? A grande atividade econômica é o petróleo. O petróleo gera uma riqueza enorme através da exportação. A indústria petroleira é fundamentalmente uma indústria de exportação. Gera divisas. Essas divisas entram e elas são suficientes para importar tudo que o país precisa. Você não precisa investir internamente para produzir. Você não precisa ter uma indústria. Porque você tem dinheiro para comprar o que você precisa. Nesse mecanismo em que você está com a doença holandesa, você fortalece a indústria extrativista do petróleo, você cria uma burguesia comercial poderosa, porque é uma burguesia que vive da importação de produtos, uma burguesia compradora. Essa é uma expressão que se usava muito para analisar como funcionava o desenvolvimento do capitalismo na China antes da Revolução de 1949. O que é uma burguesia compradora? Uma burguesia que vive da importação e distribuição desses bens. Né? Então ela cria uma burguesia importadora e cria uma série de profissões e camadas sociais que estão ali, girando ao redor do petróleo e produzindo uma riqueza imensa por causa do petróleo. Mas massas do povo, camponeses, trabalhadores, esses não participam. De vez em quando recebe algumas migalhas, mas a renda vai se concentrando fortemente ao redor
desses grupos econômicos que vivem do petróleo, direto ou indiretamente, ou ao redor dessa burguesia compradora. Essa burguesia compradora, somada com a indústria do petróleo, gera uma burguesia financeira forte, porque para você poder importar, exportar, você precisa de bancos, né? Você precisa de crédito, você precisa fazer câmbio. Então você cria uma burguesia financeira, uma burguesia comercial, associadas à burguesia petrolífera, que no caso da Venezuela era estrangeira. Porque as corporações que exploravam o petróleo eram norte-americanas até 1976, quando tem um rearranjo. Então, a Venezuela passa a ser um país que vai aumentando o seu PIB vertiginosamente por causa do petróleo e criando uma das piores distribuições de renda do planeta. A renda vai se concentrando no topo da pirâmide, nessa triangulação entre a burguesia financeira, comercial e petrolífera, trazendo para esse campo de privilégios, claro, os setores médios, muitos advogados, né? Porque esse tipo de atividade comercial, financeira, petrolífera, exige muito contrato. É burocrático. É muito burocracia. Então você vai ter muitos advogados, você vai ter muitos contadores, você vai ter um certo número de engenheiros, você vai ter universidade para a população. Claro, mais voltado para essa elite. Né? Tá. A população, aqueles camponeses que foram para cidades porque a agricultura deixou de existir, aquelas massas populares que se concentravam nas grandes cidades, não só na capital, elas não tinham alternativa econômica, elas viviam de trabalhos eventuais, elas funcionavam como um gigantesco exército industrial de reserva que permitia à burguesia venezuelana, quando abria negócios, contratar as pessoas por salários ínfimos, porque havia uma multidão enorme de pessoas que não tinham trabalho fixo, que não tinham direitos trabalhistas, não tinham nada. Então a Venezuela ela é um fenômeno de enriquecimento acelerado a partir da segunda década do século XX, um PIB majestoso que vai crescendo até nos anos 60 a Venezuela se transformar no maior PIB per capita da América do Sul. Mas era um país que embaixo, do meio para baixo, tinha uma imensa maioria de pessoas que não tinham nada. Que viviam de comércio ambulante, de pequenos bicos, que viviam uma vida de torcer para as migalhas da mesa do petróleo cair nas suas mãos. A diferença social ficou exacerbada. Aí, claro que uma situação como essa gerava um risco social. Imagina se essa multidão se rebela. A partir de um certo momento, especialmente depois do fim da ditadura Gomes, nos anos 40, quando o país passa a viver, e por poucos anos isso vai acontecer, o país vai viver um triênio de democracia liberal, 45, 46, 47, 40, de 45 a 46, de 46 a 47, 47 a 48, é o triênio ADECO, que ele chama. ADECO era o Partido Ação Democrática, né? Que é o partido que vai ao governo depois do fim da ditadura Gomes. Eles se dão conta que uma democracia eleitoral não podia ter essa quantidade de miseráveis. Uma ditadura pode ter, porque não tem eleição. Então, eles começam a estruturar um mecanismo que só seria desmontado pelo chavismo, que era um mecanismo que garantia uma certa melhoria da vida dos mais pobres, mas um enorme enriquecimento dos mais ricos. O que eles criam? Eles não criam saúde pública, eles não criam educação pública. O que eles criam são fundações. Fundações de saúde, fundações de educação. Caramba. Nos anos 80, nos anos 90, a Venezuela era o país do mundo com o maior número de fundações. Tinha 10 mil fundações. Como é que funcionavam essas fundações? Elas recebiam dinheiro do petróleo, eram administradas privadamente por grupos empresariais e políticos que canalizavam aqueles programas sociais das fundações para apoio eleitoral para os seus candidatos. No meio do caminho, eles botavam o dinheiro no bolso. Então, por exemplo, a PDV, as companhias petrolíferas, faziam doações para essas fundações. Ainda não existia PDV, a PDV foi criada em 76. As companhias petrolíferas faziam doações para essas fundações. Ou o governo repassava dinheiro para essas fundações. Vamos dizer, nós três aqui queremos uma fundação num bairro.
as doações e transferências nos permitem ter 10 milhões de dólares por ano. Eu monto ali uns programinhas que vão dar voto pro meu partido, mas os programinhas não vai custar 10 milhões, né, Robertinho? Imagino. Vai custar 3 milhões, 4 milhões, os outros 6 milhões eu boto no bolso. Então a Venezuela vai ter um certo colchão social frágil, mas criado por esse mar de fundações, e você vai ter um enriquecimento de uma elite que vive da predação, de ser predadora do dinheiro público e de viver, buscar esse dinheiro junto ao governo e também junto às companhias petrolíferas, né? E também junto à burguesia financeira, à burguesia comercial. Até porque havia isenção de impostos quando havia doações das empresas privadas a essas fundações. Esse mecanismo era muito corrupto. O triênio ADECO ficou conhecido como um período muito corrupto. Né? E, além do mais, os recursos, o desvio dos recursos afetava as possibilidades da Venezuela investir planificadamente numa infraestrutura mais moderna. Esse será um dos fatores que leva ao golpe de Estado de 1948, dado por um general chamado Marcos Pérez Jiménez. Esse general dá um golpe de Estado, ele vai ficar no poder de 48 a 58. Porque ele considerava, provavelmente com muita razão, de que o sistema político pós-ditadura Gomes, que acaba em 45, era muito corrupto e não permitia desenvolver o país. Porque ele tinha ralos que faziam com que os impostos iam para os bolsos de uma gama de políticos e administradores absolutamente corruptos. Porque essa era a forma de acumulação de riqueza de uma parte da burguesia venezuelana. Marcos Pérez Jiménez dá um golpe de Estado, apoiado pelo setor mais moderno da burguesia venezuelana, que era aquele setor que queria modernizar o país, que queria que os recursos fossem utilizados na construção de infraestrutura, de pontes, de aeroportos, de estradas, né? Para que a Venezuela usasse a renda petroleira para alcançar novos patamares de industrialização e modernidade. Virar o primeiro mundo. Né? Algo assim. Né? Virar um país desenvolvido. Porque ela estava com uma boa grana, mas não estava desenvolvida. Não estava desenvolvendo. Tá bem? Agora, o Pérez Jiménez, se a gente quiser fazer uma comparação com a história brasileira, eu vou dizer que o Pérez Jiménez é como se fosse o Geisel durante a ditadura brasileira. Sanguinário, arrochava os salários, a política repressiva era para arrochar os salários dos trabalhadores continuarem baixos e, de preferência, serem comidos pela inflação, mas garantindo muito recurso público para o desenvolvimento. Tá. Crédito para criação de empresas, construção de infraestrutura e assim por diante. Então, Pérez Jiménez é isso. Tá bom? Ele tem essa vocação. É o Geisel brasileiro. O Geisel venezuelano. Ele seria o Geisel venezuelano. Como toda comparação, Sim. A gente tem que levar em conta que é apenas uma maneira da nossa audiência É pra gente poder visualizar ali mais ou menos o que estava acontecendo naquele período ali, ele né? faz grandes obras, são as primeiras grandes obras de concreto armado, né? Até hoje na Venezuela. Com o próprio dinheiro da exploração do petróleo na Venezuela. Oferecendo parcerias para empresas estrangeiras, mas a partir da associação dessas empresas estrangeiras com o Estado. Então a gente podia dizer que ele é uma espécie de Geisel venezuelano com pitadas de JK. Tá. Ele queria desenvolver o país. JK é de lá de Minas, da Minas Gerais de vocês. Né? Então ele queria isso. Era um sistema altamente repressivo porque ele queria estabelecer mecanismos de acumulação de capital que não fossem vazados nem pela reivindicação dos trabalhadores, nem pelos interesses da burguesia, nem pela corrupção
da nascente classe dirigente venezuelana, que vinha se formando ali na vida parlamentar na vida parlamentar e administrativa depois de 1945. É uma ditadura sanguinária. Modernizante e sanguinária. O povo se sujeitou, teve um Houve muita luta. E ele foi se enfrentamento. enfraquecendo quando o preço do petróleo cai nos anos 50. Porque nós temos que levar isso em conta também nos países sauditas, não é? Nos países que vivem do petróleo, nos países que sofrem da doença holandesa. Qual é uma característica dos países que sofrem da doença holandesa? Quando o preço do produto que você exporta cai, toda a economia vai pro saco. Não tem mais nada, né? Dependendo de uma coisa só. Exatamente. Você perde tua capacidade de se desenvolver. E até de pagar suas contas. Então, o Pérez Jiménez sofreu isso. E contra ele se formou uma frente política. Ali já existia a esquerda venezuelana. A esquerda venezuelana nasce nos anos 20 em função de um certo desenvolvimento industrial da Venezuela, em função do impacto da Revolução Russa de 1917. Surge o Partido Comunista Venezuelano, né? Vão surgindo outros grupos progressistas. Então, no final dos anos 50, você tem uma grande frente contra o Pérez Jiménez. Eles tinham contato com o Partido Comunista do Brasil? Tinha um contato com o PCB. Né? Eu me lembro que a primeira vez que eu fui à Venezuela fazer entrevista, a primeira vez que eu estive na Venezuela foi em 84, mas de passagem. Eu estava indo participar de um congresso em Cuba. O Brasil naquela época ainda não tinha relações diplomáticas com Cuba, então não tinha voo direto, né, para Havana. E aí eu fiz um voo que passava por Caracas e de Caracas eu ia para Havana. Mas eu fiquei 2 dias só. A primeira vez que eu fui a trabalho foi em 99. Eu fiquei 40 dias na Venezuela. O Chávez tomou posse no dia 2 de fevereiro de 99 e eu fiquei o mês de abril e parte do mês de maio em Caracas, fazendo ali minha primeira matéria na Venezuela, né? Conhecendo a experiência chavista bem no seu início. Então, 84 é quando a Venezuela estava bombando. 84 é pré-chavismo. Ela não estava bombando, ela estava numa baita crise por conta da crise mundial de 82. Mas eu já chego lá. Tá bom? Doença holandesa impacta na Venezuela. Ali na Venezuela, em 99, o Chávez toma posse em meio a uma crise, a uma agudização da doença holandesa, né? Porque o preço do petróleo estava lá embaixo. Então esse é um elemento importante de se considerar quando se fala de doença holandesa, dependência em relação ao petróleo. Quando é o final dos anos 50, ali 57, 58, vivia-se também um momento negativo, um momento de plena manifestação da doença holandesa. Isso se forma uma grande frente contra Pérez Jiménez, uma frente que juntaria a AD, Ação Democrática, que tinha governado o país de 45 a 48, os liberais, o COPEI, que é a Democracia Cristã, e a URD. A URD era a União Revolucionária Democrática, que era uma frente na qual estava o Partido Comunista, mas que envolvia outros grupos. Eu ia contar uma historinha, por que eu estava falando de 99? Em 99, eu fui entrevistar o presidente da Assembleia Nacional, depois eles teriam a Assembleia Constituinte. Ele era uma velha guarda da URD e o ídolo dele era o Luiz Carlos Prestes. E ele tinha sido do Partido Comunista. Agora me foge o nome dele, Luiz. Ele já morreu, ele já era muito velho na época. Mas enfim, surge a URD. Ele conhecia tudo da vida do Prestes. Tudo da vida do Prestes ele conhecia. E aí surge a URD também. Essa URD era uma frente de esquerda. E há uma rebelião popular contra o Pérez Jiménez. Ele cai, o governo dele cai em 1958 diante dessa aliança AD, COPEI e URD. A URD com muita força popular,
Mas a força institucional, o apoio da burguesia, o apoio internacional era para a AD e era para o COPEI. A AD seria, como aqui no Brasil, mais modernamente, o PSDB. Uma social-democracia meio fajuta. Mas chegou a ter alguma luta revolucionária no país? Sim, houve um levante popular que dividiu o exército. Não como um golpe, cai como uma revolução. Como uma revolução. Como uma revolução ele é derrubado. O levante popular. Uhum. Que põe fim à troca, ditadura. né? Tava lá uma cai o governo, no poder, ele foge, acho que ele entra foge. a população. E cai o governo do Pérez Jiménez. E aí, esses 3 partidos realizam um pacto do qual logo seria excluída a ORD, que é um pacto conhecido como Pacto de Punto Fijo. Punto Fijo era o nome da cidadezinha onde esse pacto foi feito. Qual foi o pacto? Vamos criar um sistema bipartidário, ora ganha a AD, ora ganha o COPEI, mas a gente vai fazer o que a gente estava começando a fazer em 45, 46, 47, vamos dividir o butim. Vamos montar um sistema no qual jamais a esquerda possa chegar no governo, também não ocorra mais golpes militares como havia ocorrido com Pérez Jiménez, e nós vamos controlar o Estado venezuelano. E nós vamos ter interesses em comum e vamos ter disputa também entre a AD e COPEI. Então criaram um sistema bipartidário, em certa medida inspirado nos Estados Unidos, que no fundo era um só partido com 2 alas, né? Porque os interesses e os compromissos e a representação de classe era a mesma. Tá vendo que você nunca pode fazer alianças? Não é? O processo nunca conclui. Então, Não pode ficar buscando aliados. nesse caso concreto, o que nós vamos ter é esse pacto de Punto Fijo que estabelece esse sistema. A URD tentou bater de frente com esse pacto de Punto Fijo, mas ela não tinha força. Ela não tinha força. E tem muita 2 contra 1, né? Não, dá, não, né? e tinha muita divisão interna, porque você tinha setores mais radicais da URD que queriam confrontar o pacto de Punto Fijo. E havia outros setores que queriam participar do pacto de Punto Fijo. Então a URD, nos anos seguintes, a redemocratização da Venezuela, ela vai se esfarinhando. Eles criminalizaram a URD? Criminalizaram o RD, começou a perseguição duríssima. Eles não tiraram formalmente o registro eleitoral, mas começou uma repressão contra o movimento operário, contra o movimento estudantil. E aí, a esquerda, o setor de esquerda da URD, que era fundamentalmente o Partido Comunista, mas não só, tinha até divisões na AD, grupos que romperam com a AD. O que começa a acontecer nos anos 60 é uma luta guerrilheira na Venezuela. O Partido Comunista da Venezuela, ele vai à luta guerrilheira para derrubar o pacto de Punto Fijo. E se junta à luta guerrilheira outros grupos, não só o PC. Não é? Digo, houve dissidências da AD. Uma dissidência da AD, por exemplo, criou o movimento da esquerda revolucionária, o MIR, na Venezuela. Não é? E aí você teve, depois o MIR se divide, outros grupos, dá origem a outros grupos, também se juntam à luta guerrilheira. O Partido Comunista, num certo momento, considera que a luta guerrilheira tinha sido derrotada, ele recua, mas um outro setor rompe com o PCV, porque considera que deveria ser mantida a luta guerrilheira, dá origem a outros partidos. É uma fragmentação da esquerda, porque a luta armada não teve muito futuro na Venezuela. Eles conseguem sustentar por alguns anos a luta revolucionária, há inclusive dissidências nas forças armadas e tudo mais, mas eles não tiveram força suficiente para ser efetivamente uma alternativa de poder. Enquanto a guerrilha acontecia no campo, nas grandes cidades venezuelanas, o pacto AD-COPEI funcionava, havia eleições, eles se revezavam no governo, eles tinham controle do Estado. Nunca a guerrilha foi um perigo real para esse pacto. E os recursos vinham de onde? Os recursos ainda da guerrilha? Petróleo, sim, não? sim. Olha, Eles eram mais pobres. Eu achei que você ia perguntar de onde estava vindo o recurso da Venezuela. Os recursos eram parcos, vinham da própria ação guerrilheira, porque a guerrilha obtinha recursos em operações contra latifundiários, contra políticos, não é?
E havia algum nível de apoio internacional da União Soviética. E talvez isso aí eu não sei, mas para mim sempre acontece da mesma forma. Você tem patrocinadores ali que são adversários, são pessoas importantes que querem também tomar o governo. Sabe, trocar, vou te patrocinar, você sai. Acontece interno, né? E você assim, tem operações parecidas, por exemplo, como foi a coluna Prestes no Brasil. Como é que a coluna Prestes financiava? A coluna Prestes chegava numa cidade, exigia que os grandes latifundiários da cidade passassem recursos à coluna Prestes, e o próprio Prestes assinava uma nota promissória dizendo assim: quando a Revolução for vitoriosa, nós vamos devolver o dinheiro. Era um empréstimo compulsório. Pô, isso é no fio do bigode demais, aí. Era, mas não, nota promissória. Eu sei. Tá aqui, ó, a Revolução foi vitoriosa, você cobra. Não? Então, a guerrilha na Venezuela também fez isso. Ela obtinha recursos entre os ricos. Isso, é o que eu imagino. Pressionava os ricos. Dá aqui seus dinheiros, tá aqui uma nota promissória. Quando a Revolução for vitoriosa, você cobra do governo revolucionário. E a gente paga. Aliás, a Revolução Russa foi financiada assim, em parte. Um banqueiro inglês que emprestou 19 mil libras. O primeiro a ser pago com a Revolução Vitoriosa foi esse banqueiro inglês. Também o banco é bom pra cobrar, né? Não, não precisa nem cobrar. O Lenin chamou o banqueiro. O Lenin chamou o banqueiro inglês e falou: nós tivemos 19 mil libras com juros. Então tá aqui, ó. Nós vamos te pagar em ouro. Tá aqui o ouro, tá aqui pago 19 mil libras. Acabou a dívida, acabou a dívida. Não, mas eu faria isso também. Hoje eu até falo isso muito. Se tiver um agiota, que eu tô devendo pro agiota e pro banco, eu vou lá pago o banco primeiro. Entendeu? Do agiota eu aguento as borrachadas do banco, não dá pra aguentar não, velho. Então você teve ali essa situação da guerrilha nos anos 60. A guerrilha vai até os inícios dos anos 70. Mas, repito, ela nunca foi uma força que ameaçou o poder. Sim. Nunca foi uma força que ameaçou o poder. Embora ela tenha tido um poderio militar e um apoio popular maior que a guerrilha no Brasil, por exemplo. Nós estamos falando de milhares de combatentes. Mas a do Brasil também não ameaçou o poder. Não ameaçou o poder, então eu estou dizendo. Ela foi mais forte que a do Brasil. Mas também sem ameaçar o poder. Não era uma alternativa de poder. Nunca foi uma alternativa de poder. Né? Mas envolveu milhares e milhares de combatentes. Ou seja, muita gente da esquerda venezuelana daquela época passou pela guerrilha. A guerrilha tem um peso na formação. Será onde que ela errou, que ela não conseguiu engajar a população? Vários problemas, né? Primeiro porque a Venezuela já não era mais um país rural. Era um país urbano. Então o campo tinha pouco peso. Não tinha um camponês mais. Né? Você não tinha base social para criar uma força majoritária no país. Não, mas você está me falando, eram milhares de pessoas, né? Que tinham para fazer. Cara, engajou todo mundo. É porque vai ter gente que, independente do que tem, não vai participar mesmo. Mais força social no campo. Mas isso você entende também. Não é todo mundo que, mesmo se estivesse no campo, não vai entrar todo mundo. É isso. Entendeu? Era uma guerrilha camponesa. Era uma guerrilha camponesa num país urbano. E num país que se urbanizava aceleradamente, porque os fluxos migratórios foram acelerados pela guerrilha. É verdade. Foram acelerados pela guerrilha. A existência da guerrilha numa determinada região acelerava o fluxo migratório para a cidade. Então a guerrilha ela não tinha base social. Ela não tinha base social. Ela era uma força militar com alguma capacidade de combate, mas ela não tinha força social. Você não faz revolução sem conquistar a maioria do povo. Não é maioria eleitoral. Você tem que ter maioria social. Você tem que ter suficiente apoio para se tornar viável como alternativa de poder. Você precisa de ter, eu já ouvi falar, 10% só para você conseguir uma revolução. 10%, o que seria esses 10%? Realmente vão para o enfrentamento. Só que você precisa da maioria da aceitação social. Claro. Mas de pessoas, por isso que eu te falo que não era pouca gente, porque se você tiver 10%, você já tem vamos pensar, o efetivo. Não, mas você precisa da aceitação da pessoa. 10% da população. Não tinha, porque você entende? Eles não tinham 10% da população. E outra coisa. E não tinham maioria social. Definitivamente. Que também é muito difícil. Não existe nenhuma revolução foi vitoriosa sem maioria social. Não tem jeito, porque você vai. E eles erraram igual no Brasil, né? O Brasil também não conseguiu chegar no campo, né? Mas lá chegou no campo. Mas não tinha pessoas no campo. O problema é que não tinha força. O campo não era forte o suficiente
Eles não eram a China de 49, não eram Cuba de 59. A Venezuela era uma outra estrutura. E aqui no Brasil eles não conseguiram comunicar com o campo, né? É, Mas aí você tem a Pelo menos extensão algumas territorial críticas também, que É? aqui no Brasil, por exemplo, você tem uma extensão territorial. sim, difícil não, de- e o é porque Brasil, você chega... mas em certa medida é um problema parecido, porque o Brasil já era um país urbano nos anos Ah, já 70, tinha, quando, então. por exemplo, o PCdoB organiza a guerrilha do Araguaia, de 72 a 74, ou antes a guerrilha liderada pelo Marighella, que planejava ir para o campo. Num país onde a classe principal era a classe operária industrial, não era o campesinato mais. Então era uma leitura errada do país. Uhum. Então a guerrilha na Venezuela faz uma leitura errada do país. Tá? Eu conheci o chefe guerrilheiro, ele já morreu, da Venezuela, Douglas Bravo. Tinha 1,55 m, assim, um baixinho, enfesado. Douglas Brabo. Douglas Bravo, ele chamava. Douglas Bravo. Eu vou te falar. Ele era o chefe do PRV, porque o Partido Comunista Venezuelano, ele cria as FAL, Forças Armadas de Libertação Nacional, as FAUN, que era o nome do braço guerrilheiro do PC venezuelano. Quando o PC venezuelano decide recuar da luta armada, a direção das Forças Armadas de Libertação Nacional, a maioria da direção, rompe com o PC venezuelano e cria um outro partido chamado PRV, Partido da Revolução Venezuelana. Esse Douglas Bravo, ele tinha sido o chefe das Forças Armadas de Libertação Nacional, ele não concorda com a posição do Partido Comunista de recuar da luta armada e ele passa a ser o chefe do Partido da Revolução Venezuelana, que arrasta a luta armada ao lado de outros grupos até os anos 70, até a segunda metade dos anos 70. E aí começa a surgir um fenômeno novo, na segunda metade dos anos 70. Vai surgindo um grupo de oficiais das Forças Armadas venezuelanas, inspirados pela experiência nacionalista do Peru, do governo Velasco Alvarado, do general Velasco Alvarado, inspirados pela experiência peruana, eles vão adotando um ponto de vista nacionalista. O que fez o governo Velasco Alvarado no Peru? Nacionalizou o petróleo, reatou relações com a União Soviética, assumiu uma política independente em relação aos Estados Unidos. Então, dentro das Forças Armadas venezuelanas, dentro dessa geração de cadetes, jovens oficiais, vai surgindo uma discussão de que as Forças Armadas da Venezuela, que tinham sido mobilizadas para enfrentar a guerrilha, que elas não podiam ficar subordinadas aos interesses das corporações petroleiras norte-americanas, aos interesses da burguesia comercial, da burguesia financeira, aos interesses da Venezuela Saudita, que eles tinham que olhar para o povo, que o país tinha que ter uma política independente, que ele tinha que deixar de ser um satélite dos Estados Unidos, que tinha que parar de ser sangrado pelos Estados Unidos. Vai surgindo uma consciência nacionalista a partir dessa experiência peruana, que se junta, essa experiência, com os contatos que esses cadetes tiveram com militantes da própria guerrilha. Porque, como eu disse antes, alguns oficiais das Forças Armadas venezuelanas romperam com as Forças Armadas e se integraram à guerrilha. Lá não teve um Carlos Lamarca, teve vários. Capitães, majores, até um coronel, que rompe com as Forças Armadas e se integra à guerrilha. Então havia uma certa comunicação entre esses cadetes nas suas regiões e lideranças remanescentes da guerrilha, com as quais eles trocavam ideias sobre a luta anti-imperialista, sobre o socialismo. Esse grupo de cadetes, no final dos anos 70, evolui até os anos 80, e esse grupo criaria, nos anos 80 ainda, dentro das Forças Armadas venezuelanas, um grupo clandestino que levaria o nome depois de Movimento Bolivariano Revolucionário, MBR. Quem era um desses cadetes? Chávez. Hugo Chávez Frias.
então, quando é fundado esse grupo, um tenente. Logo em seguida, um capitão do exército venezuelano. Então vai surgindo nas Forças Armadas uma fração nacionalista que se reivindicava nacionalista e revolucionária. Não era socialista, não era marxista, mas era uma fração que se identificava com a luta libertadora do Bolívar, por isso o nome Movimento Bolivariano, recuperar a tradição bolivariana, recuperar a tradição do general dos homens livres, que era o general Ezequiel Zamora, que havia chefiado a Guerra Federal. Ele é assassinado na Guerra Federal, né? Mas ele era à ala esquerda dos liberais. Ele era um homem que fez o combate na Guerra Federal contra os conservadores, lutando por liberdade e reforma agrária. Terras e homens livres era a consigna dele. Então, essa tradição de Ezequiel Zamora, um general, também é recuperada por esse núcleo de cadetes, de jovens oficiais. Eles vão criando um grupo no interior das Forças Armadas. Eles fazem um juramento, quando eles criam esse grupo formalmente, que é em 1982, eles fazem um juramento debaixo da mesma árvore em que Bolívar havia jurado realizar a independência venezuelana. Esse grupo vai se desenvolver nos anos 80 da Venezuela. E é a semente do que viria a ser o chavismo. Agora, qual era o cenário da Venezuela? Com o fim da luta guerrilheira, há um acordo de pacificação, há sucessivos acordos de pacificação, de reincorporação da guerrilha à política normal. Tá? E em 1976 ocorre a nacionalização do petróleo na Venezuela. O governo era do Carlos Andrés Pérez, que era da AD, era um ADECO, como eles dizem, da Ação Democrática. A Ação Democrática era afiliada à Internacional Socialista. Como eu já disse, né? Tipo PSDB, uma social-democracia fajuta. Fajuta porque interesses financeiros que vinculavam essa gente toda aos negócios do petróleo, da importação. Né? O petróleo é terrível. A doença holandesa também tem essa característica. É uma escala de corrupção que a gente não tem ideia. É um padrão de corrupção fora de proporção. Né? O Carlos Andrés Pérez é a bonança do petróleo, né? É a bonança do petróleo, porque tinha tido a Guerra do Yom Kippur em 73, quando os países árabes atacam Israel. Os países árabes decretam um boicote do fornecimento de petróleo para o Ocidente. O preço do petróleo dispara. Termina a Guerra do Yom Kippur, o preço do petróleo está lá em cima depois de 1973. É a época que surgem os petrodólares. O que são os petrodólares? Os imensos lucros das empresas petrolíferas árabes e também das norte-americanas e de outras bandeiras que exploravam o petróleo na região, no Oriente Médio. O preço dispara, se eu não me engano, o preço se multiplica por 5 vezes. Nossa. Isso beneficia também a Venezuela. A Venezuela faz parte do boom petroleiro dos anos 70. Com aquele boom petroleiro, o Carlos Andrés Pérez faz um remanejamento do esquema do petróleo. Ele nacionaliza o petróleo e cria PDVSA. Petróleo de Venezuela S.A., PDVSA. Uma empresa estatal. Mas era uma empresa estatal que só cuidava da extração do petróleo. Ele tentava, com isso, controlar nas mãos de uma empresa estatal essa receita enorme que era o petróleo, o que seria essencial para a sua reprodução política, para ele ter políticas sociais de desenvolvimento que permitissem ter base eleitoral. Né? Por outro lado, era uma maneira de manter nas mãos da burguesia venezuelana o controle do petróleo, através de aliados de Carlos Andrés Pérez e até mesmo do próprio COPEI, partido opositor. De tal maneira que não fossem mais os Estados Unidos a controlar a extração do petróleo.
Mas ele faz um arranjo no qual a PDVSA cuidava da extração do petróleo, mas as corporações norte-americanas cuidavam do refino. Os Estados Unidos não tentou intervir nisso? Não, esse negócio foi excelente para os Estados Unidos, para as empresas americanas. Você As empresas faz americanas o trabalho de colheita e o outro... Eles perdiam a extração, mas eles continuavam com o filé mignon, que é a indústria derivada. Ou seja, toda a produção, as refinarias continuavam com as corporações norte-americanas e assim por diante. Né? Então há uma redivisão pagando um imposto mínimo. O imposto cai. O imposto sobre petróleo cai na Venezuela, para que a taxa de lucro das corporações americanas fosse preservada. Então, é uma nacionalização, para usar uma expressão brasileira, para inglês ver, né? No caso, para o povo venezuelano ver. Era uma nacionalização fajuta, porque garantia o controle pelo Estado da PDVSA, isso gerava uma maior capacidade fiscal do Estado, a partir do caixa da PDVSA, mas isso era controlado pela própria burguesia venezuelana, através de sistemas de nomeação, no qual a DEI e COPEI faziam um bem bolado entre si. E as grandes corporações norte-americanas e de outras bandeiras também, elas ficavam com filé mignon pagando um imposto ridículo. Sabe qual é o imposto? 1%. 1% de imposto sobre a receita petrolífera. Né? Claro. Então, esse é o mecanismo, mas um mecanismo estabelecido na bonança do petróleo, quando os preços estavam na lua e permaneceriam assim por alguns anos até 82. Né? Em 82, você tem uma crise mundial, a recessão duraria até 84, 85. Você tem uma queda abrupta do preço do petróleo e a economia venezuelana explode. Ou melhor, implode. Né? Implode. Por quê? Porque a Venezuela estava totalmente endividada. Na medida em que ela tinha receita de petróleo e o preço do petróleo estava lá em cima, a Venezuela foi tomando crédito, porque pagar era uma brincadeira. Os juros eram baixos, as garantias eram líquidas, que era o próprio petróleo. A Venezuela tinha uma capacidade de produção de petróleo anual, vamos dizer, que permitia a Venezuela gerar alguma coisa como 500 milhões de barris por ano, e isso poderia equivaler a alguma coisa como, vamos dizer, 20 ou 30 bilhões de dólares por ano. Ela tomava a crédito 50, 60, 70 bilhões de dólares, porque ao longo do tempo ela pagaria isso com muita facilidade, né? Para então poder desenvolver o país. Bom, quando despenca o preço do petróleo, a Venezuela estava engolfada numa crise da dívida externa, né? Aquela crise da dívida externa que afetou toda a América Latina, e na Venezuela foi uma bomba atômica, porque ela já não tinha mais como pagar a dívida externa. Sua única atividade relevante era o petróleo. É um período no qual, logo em seguida, o Carlos Andrés Pérez volta ao governo, né? E naquele período, na segunda metade dos anos 80, a Venezuela adota, para poder pactuar sua dívida externa, ela adota a política do Fundo Monetário Internacional, né? Adota reformas liberais de privatização dos bancos, de medidas para recortar funcionários públicos, para diminuir os gastos sociais, o clássico pacote de medidas liberais, que foi adotado por uma série de países ali na segunda metade dos anos 80, primeira metade dos anos 90. O Brasil foi até um país tardio em adotar essas reformas liberais. Teto de gastos, superávit fiscal, tudo isso. Sim, naquela época nem se usava esses termos, são conceitos mais modernos, mas no fundamental as reformas liberais eram privatizações, contenção dos gastos públicos, geração de superávit para pagar a dívida externa. Não era para pagar a dívida interna. A dívida interna dos Estados Unidos não estava nem para pagar a dívida externa. Né? Então a Venezuela tinha que reduzir duramente suas importações, seu consumo interno, para que a venda de petróleo gerasse um superávit que pagasse a dívida. Então é um programa de arroxo duro, que o Carlos Andrés Pérez, que tinha sido eleito com um discurso de anular esses
essas reformas liberais, ele é eleito. E ele mantém e aprofunda as reformas liberais. E em 1989, ele coloca a cereja do bolo nas reformas liberais. Ele aumenta o preço dos combustíveis em 33%. Na Venezuela, o combustível barato foi um dos elementos, um dos colchões que sempre permitiu o apoio popular aos governos de direita, aos governos da ADE ou do COPEI, ter gasolina barata. O sujeito... 20 centavos, né? E ele aumenta em 33% não só o preço do combustível, mas o preço das passagens de ônibus, Sim, de todo o transporte. é. E acontece em... Minha memória às vezes pode me trair, hein? Mas em 27 de fevereiro de 89 ocorre o Caracaço, uma grande rebelião popular em função do aumento do preço dos transportes e do preço da gasolina. Uma indignação. Uma revolução, uma insurreição popular em Caracas e nas cidades circunvizinhantes a Caracas. Uma enorme rebelião popular. Lideradas por Chávez? Não. O Chávez estava nas Forças Armadas. Não. Liderada uma revolta em grande medida espontânea, na qual os grupos de esquerda participam depois que a revolta ocorre. É uma revolta espontânea, popular. Orgânica mesmo. É o povo. Indignação geral. Indignação geral. Por conta da política. E a ordem do Carlos Andrés Pérez, que o pessoal chamava de CAP, Carlos Andrés Pérez, acrônimo CAP, ocorre uma enorme repressão policial e militar. Calculam-se em milhares de mortos. Naquele momento... Meio que uma guerra civil? Uma repressão brutal a uma rebelião popular. Ela não se desenvolveu como uma guerra civil, porque essa rebelião popular não tinha armas, né? Não tinha armas. Isso muda. Extermínio, isso então, muda a visão do Chávez e dos demais oficiais que o acompanhavam. O Chávez fica horrorizado com o uso das Forças Armadas para reprimir o povo. Das Forças Armadas e policiais para reprimir o povo. Horrorizado. Nas primeiras vezes que eu o entrevistei, ele falava disso como o seu ponto de virada. Ele vinha acumulando uma consciência nacionalista, uma certa aproximação com ideias de esquerda, embora ele não fosse um marxista, ele era um cristão de um estado secundário da Venezuela, um estado pobre, Barinas. Mas ali, quando ele vê o exército sendo usado contra o povo, ele se enche de indignação. Ele acha aquilo inaceitável, uma violação das ideias de Bolívar, uma violação da tradição do exército venezuelano, que não era um exército de ricos. É diferente do que o exército chileno ou argentino, né? O exército chileno e argentino, eles foram construídos, suas oficialidades, com uma fórmula clássica. Essa fórmula nasceu na Argentina e existia também no Chile, que é: a família tinha que ter 4 filhos, né? Homens. As famílias burguesas tinham que ter 4 filhos homens. Um tinha que ser general. Outro tinha que cuidar dos negócios da família. O outro tinha que ser advogado para ser político. E o outro tinha que ser padre. Caramba. É assim que as oligarquias funcionavam. Todas É assim que a oligarquia funcionava. Um para os negócios, outro para a igreja, outro para a política e outro para as Forças Armadas. Então, se você analisasse a origem familiar dos integrantes do Estado-Maior do Exército Argentino durante a ditadura ou do Exército Chileno, a maioria dos generais era de uma família rica. Na Venezuela não era assim. Porque a doença holandesa tem algumas vantagens. Uma delas é que deixa a burguesia preguiçosa para querer assumir funções barra pesada como o exército. Tá? Então, as Forças Armadas venezuelanas, elas eram forças armadas nas quais a participação popular, a participação de gente com origem popular era muito importante. Um pouco como era o Brasil. O Brasil é uma coisa entre Argentina e Chile e Venezuela, um pouco mais para Venezuela do que para Chile e Argentina, né? Você não vê no Brasil do século XX, você já não era normal você ter filhos de famílias ricas, você tinha filhos de famílias militares, né? A tradição brasileira é um pouco diferente. É general que é filho de general, que é neto de general, que é bisneto de general, você tem famílias militares, não é?
não necessariamente famílias de proprietários de terras ou de grandes empresários. Então, você tem 3 modelos de composição social das Forças Armadas na América Latina, pelo menos os que eu conheço, né? Sim. A Venezuela é o exército de base popular. O Brasil é de base corporativa. E Argentina e Chile é de base patrimonial. Um para os negócios, um para a política, um para a igreja, um para as Forças Armadas. Tá? Então, o Chaves se indigna com aquilo, seus companheiros de organização do MBR se indignam com aquilo, e o Chaves, a partir dali, toma uma decisão. Que aquela burguesia venezuelana, representada por Carlos Andrés Pérez, tinha que ser derrubada por uma revolução. É quando o Chaves adota o caminho revolucionário, de uma maneira clara, com uma estratégia revolucionária. A partir de 89, esmagado o Caracaço, o MBR passa a articular um levante revolucionário. Apoiado pelo exército? A ideia dele era uma fusão entre uma fração das Forças Armadas, de altos oficiais da geração dele. Naquele momento ele já era tenente-coronel, né? Então, uma fração da oficialidade que estava integrada já nessa organização clandestina que o Chaves tinha criado, o MBR, Movimento Bolivariano Revolucionário, e os setores populares, os partidos de esquerda. Sim. Teria que haver uma confluência entre povo e Forças Armadas. O Chaves me disse uma vez numa entrevista, acho que uma coisa ele disse de verdade, a outra para me cativar. Aquele disse que era de verdade é o seguinte, que ele se inspirava na Revolução dos Cravos de Portugal em 1974. Na Venezuela tem uma enorme colônia portuguesa. Sempre teve. É um lugar, tem um estado na Venezuela que chama Portuguesa. Eles têm uma enorme colônia portuguesa. Então, a Revolução dos Cravos de 74, que derruba a ditadura salazarista, uma ditadura longeva, né? A ditadura salazarista foi de 32 a 74, 42 anos de ditadura. 42 anos de ditadura. Foi derrubada por uma revolução, a Revolução dos Cravos, que foi povo e Forças Armadas, né? Setores populares apoiam uma revolução liderada pelos capitães de abril. Então Chaves disse que se inspirava nisso. Para me cativar, ele dizia que se inspirava também no Prestes. Mas eu não boto muita fé nisso. Não boto muita fé nisso. Eu acho que era porque ele estava conversando com um jornalista brasileiro e ele quis ali fazer... Embora ele realmente conhecesse muito da vida do Prestes, igual esse outro dirigente político que tinha sido presidente da Assembleia Nacional e virou depois presidente da Assembleia Constituinte. Puxa vida, eu esqueci o nome do velhinho. Eu conversava muito com ele quando eu estive lá na Venezuela. Depois ele traiu, virou antichavista. Então o Chaves organiza uma conspiração que vai ter lugar no dia 4 de fevereiro de 1992. Uma tentativa de derrubar o governo CAP. Agora, o que aconteceu? Ele levantou o batalhão dele, que era um batalhão estratégico. Outros batalhões também se levantaram, mas os partidos de esquerda não apareceram com o povo. Não houve greve geral, não houve manifestações, não houve mobilização operária, não houve nada disso. Os partidos de esquerda floparam no 4 de fevereiro. Mas o Chaves estava. O Chaves estava e é preso. Ele é preso. CAP manda prender ele? Manda prender. Ele é preso e uma cena histórica gravada. A que polícia até hoje, venezuelana que prende ele ou o exército? Ele foi preso pelo exército. Ele grava uma cena histórica que seria até hoje lembrada na Venezuela. Pega um café, por favor. Dois. Breno, né? Que é até hoje lembrada na Venezuela. O Chaves vai para frente das câmeras, foi uma exigência dele, que ele dissesse pela televisão que a rebelião tinha sido derrotada e que seus seguidores deveriam baixar armas. Chaves obriga ele. Não, o Chaves exige para a televisão fazer isso. Ah. O Chaves não aceita fazer isso por escrito.
Ele exige que seja pela televisão. E aí ele fala a frase que virou uma gíria na Venezuela. Ele diz, nosotros nos rendimos por hora. Nós nos rendemos por hora. Engajou o povo. Essa frase virou, a gente diria hoje, né? Viralizou. Porque essa frase, ela está incorporada até a gíria venezuelana. As pessoas na Venezuela, quando querem brincar, que você não conseguiu fazer por a hora. Por a hora. Né? Uhum. Qual foi o recado dele? Que a revolução tinha sido derrotada, mas que ela voltaria a campo. Essa imagem tornou Chávez, naquele momento, uma figura mitológica. O CAP cometeu um erro enorme em deixá-lo ir à televisão. Porque ele estava fardado, sem algemas nem nada, e nós outros nos rendimos por a hora. Pois é, mas o Chávez, nesse momento, ele não tinha apoio popular nenhum. Não, zero. Ninguém conhecia ele. Ninguém conhecia. Ele era um grupo clandestino. Ele estava indignado Ele com tinha, as decisões ele tinha de esse CAP. grupo, o MBR, Movimento Bolivariano Revolucionário, que era um grupo militar. Uhum. Militar. Era um grupo de tenentes-coronéis, tinha um único general. Talvez pouco conhecido dentro do exército. Nada ali. conhecido, era um grupo clandestino. Como é que você vai ter um grupo dentro do exército? O exército não permite isso. É, mas como oficial ele deveria Não, ser um grupo ali. clandestino. Grupo não, mas sim. Como oficial pessoa ali, ele era. era conhecido Era talvez conhecido, um pouco era ali no conhecido. exército. E aí ele é preso. Uma nova tentativa revolucionária aconteceria em novembro com a Força Aérea, lideradas por um capitão negro, que hoje é governador de uma das províncias da Venezuela. Acho que ele voltou a ser governador, que é o Reyes. Ele também tenta um levante, já com Chávez preso. É o levante de novembro, que é um levante menos conhecido, mas que fazia parte da mesma articulação do chavismo. Foi uma tentativa de retomar o processo revolucionário. Chávez é preso. Os oficiais são todos presos. Em novembro depois, Reyes também é preso. Eles todos vão para a cadeia. A esquerda venezuelana, não. A velha esquerda venezuelana, Partido Comunista da Venezuela, o PRV do Douglas Bravo, que ainda existia, embora a luta armada já não tivesse mais em curso, o Causa R, o movimento ao socialismo tinha se rendido já para o neoliberalismo. Mas os partidos de esquerda não compareceram ao processo revolucionário, o que eles prometeram não entregaram. E o Chávez fica a pé da vida, né? Pô, que diabos essa esquerda do povo que é essa? Fica muito bravo, né? Muito bravo. E o povo continuava sofrendo ainda Sim, nas mãos do presidente CAP? Situação horrível. O CAP, além do mais, seria afastado por um impeachment por corrupção. A Venezuela era, nos anos 90, o descalabro. O descalabro. Para você ter uma ideia, quando o Chávez chega ao governo, e ele chegaria no governo em 99, a miséria na Venezuela, a miséria absoluta, não é a pobreza, a miséria absoluta beirava os 30%. A pobreza estava acima de 65%. O país estava destroçado. Destroçado, Rodrigo. Eu vi a Venezuela, porque eu esqueci, eu estive na Venezuela na campanha de 98, quando o Chávez ganha. Mas não fazendo matéria, eu fui participar de um congresso. E ainda ganha via eleição. Então... Calma, vamos chegar lá. Estamos quase na história. Tá. Vai ser um programa longo esse, hein? Não tem problema, tá bom. Não tem problema. Será que o público tá não tudo aí engajado. Inclusive dá o like aí, ó. Dá o like, compartilha. O episódio com o Breno é isso aí, né? É tão bom quanto o debate. É uma aula. Você é generoso. Pois então. Então Chávez está preso. Alguns grupos de esquerda continuam a visitá-lo. Pequenos grupos de esquerda, gente mais jovem, que ele abre as portas, conversa, dialoga. Ele não rompe totalmente as relações com a esquerda. Ele fica meio bravo com os chefes históricos dos partidos de esquerda. Mas a juventude que vai se aproximando dele, que o visita na cadeia, ele mantém relações. Ele seria anistiado, Chávez,
quase 3 anos depois, em 95. Uma data ou outra eu posso estar me enganando pela memória, né? Mas como que ele consegue essa anistia? Porque- O inimigo do Estado. Porque o Copei ganha as eleições, o presidente que ganha as eleições, ele queria entregar como seu legado a pacificação do país, Tá. né? E esse que ganha o governo, você vai me permitir consultar o nome dele? Me deu branco aqui. Sim, sim. De quem é, mas eu vou lembrar rapidinho. Ele, além do mais, estava trazendo para dentro do governo dele setores que tinham sido da esquerda, especialmente o movimento ao socialismo, cujos líderes, esses líderes do movimento ao socialismo, tinham participado da guerrilha. Especialmente um cara chamado Teodoro Petkov, que ele foi o ministro do planejamento, o ministro do planejamento desse governo do Rafael Caldeira. Pronto, Rafael Caldeira, que foi eleito presidente. O Rafael Caldeira, ele tomou posse em fevereiro de 94, em 95 ele anistia o Chaves. Por quê? Porque esses setores de esquerda que vão para dentro do seu governo, ele queria reduzir as tensões, queria apaziguar aquela situação do período do CAP, do Carlos Andrés Pérez, e ele decide anistiar. Havia muita campanha pela anistia ao Chaves, muita campanha pela libertação. O próprio Petkov, que viria a ser ministro do planejamento, que na prática era o ministro da privatização do governo Rafael Caldeira, ele pressiona pela libertação do Chaves também, e aí acaba havendo uma anistia. E Pérez aceita normalmente O Pérez tá fora. resultado das eleições. Não, o Pérez tinha sido afastado por um impeachment. Ele é impeachmentado. Ele é impeachmentado em 93. Diante de tanta corrupção ali. Ele é impeachmentado. sofre Ele é um impeachmentado, o vice-presidente dirige o país por um certo tempo, tem as eleições. Rafael Caldeira, que já tinha sido presidente, é do Copei, partido rival da AD, que era o partido do CAP. O Rafael Caldeira ganha as eleições e ele anistia o Chaves. Desde a cadeia, e especialmente depois da cadeia, tem um debate entre os chavistas, entre o MBR. Qual vai ser a via da revolução nossa? Eles continuavam querendo fazer uma revolução. Mas havia um setor que dizia, vamos preparar um novo levante militar, e havia um setor que dizia, vamos às urnas porque as chances de ganhar apareceram. A crise de Ponto Firro, a crise da AD e do Copei abriu caminho para ganhar as eleições. E esse debate se desenvolve ali em 95, 96, em 97 o Chaves se convence que a via a ser seguida era uma via eleitoral. Que a via estava aberta, que a desmoralização dos partidos da direita era gritante, que o povo queria uma alternativa contra o sistema, contra o pacto de Ponto Firro, que as condições de vitória estavam amadurecidas. E que a via eleitoral permitiria aquele agrupamento liderado por Chaves assumir o comando de um processo de mudanças na Venezuela. Não precisava mais... E aí ele só pra não transforma... perder essa frase, ele não precisava mais da esquerda, porque ele já tinha o povo estava contra a direita. Veja, Porque era a primeira vez ele precisou mas ele vai se reaproximando da esquerda na medida em que ele decide participar do processo eleitoral. Sim, Porque ele precisa criar uma coalizão para ganhar as eleições. Ele transforma o MBR, deixa de chamar MBR e passa a se chamar Movimento Bolivariano Quinta República. Porque a lógica principal do Chaves era chegar no governo e convocar uma Assembleia Constituinte que mudasse completamente a natureza do Estado venezuelano, ampliando enormemente a participação popular e os instrumentos de soberania popular, de decisão popular. Uhum. Então, a grande bandeira dele, quando ele se decide pela via eleitoral, era a convocação de uma Assembleia Constituinte. E por isso que o movimento dele passa a se chamar Movimento Bolivariano Quinta República. A nova Constituição representaria uma nova república, né? Dentro de uma lógica comum na América Hispânica, aqui no Brasil também muitos estudiosos fazem dessa maneira. Cada Constituição é uma república, Isso. né? Uhum.
Então, o movimento Quinta República propunha como sua principal bandeira a convocação de uma Assembleia Constituinte. O Chaves, naquele momento, era outro Chaves. Ele mesmo diz isso. Tem um livro muito interessante de um intelectual franco-espanhol chamado Inácio Ramonet, que é um livro de entrevistas com Chaves, longas entrevistas, ele foi fazendo ao longo de anos, em que o Chaves vai detalhando o seu desenvolvimento político e ideológico, né? Então o Chaves naquele momento, ele já era outro homem, ele tinha lido clássicos do marxismo, Se preparou ele na tinha se cadeia. preparado na cadeia, ele tinha estudado muita economia na cadeia, né? Ele vai construindo uma outra maturidade político-ideológica. Várias conversas com Várias- as pessoas da claro. esquerda que iam lá Claro, visitar. E ele decide pelo processo eleitoral, o MBR vira Movimento Bolivariano Quinta República. Movimento Quinta República, Movimento MVR, Movimento Quinta República, e ele decide disputar as eleições presidenciais do ano seguinte, quando ele toma a decisão de participar da via eleitoral em 97, no ano seguinte entre eleições presidenciais e eleições parlamentares. E nesse momento, esse grupo pequeno, que era esse grupo dele, Movimento Quinta República, já rebatizado, busca alianças com os partidos de esquerda que tinham votos. Era um saco de legendas que juntas não tinham 5% dos votos no país. Mas tinha uma base política. Mas tinham quadros, né? Tinham organizadores, tinham lideranças. A esquerda venezuelana estava muito enfraquecida. Ela até tinha tido, ao longo dos anos 90, momentos de glória, né? Então você teve ali ele até morreu, depois virou chavista, o que foi... Puxa, ele era líder dos professores, foi eleito prefeito de Caracas. Ai, meu Deus do céu. Hoje está falhando minha memória, hein? Ah, meu Deus. Mas também, assim, me lembro, porque ele a era galera meu não tá amigo, entendendo. A Mas cara dele, eu tô me lembrando aqui, era um dirigente negro que vinha do Partido Comunista. Aristóbulo foi eleito prefeito de Caracas. Houve um momento onde um líder metalúrgico que se autodenominava o Lula venezuelano disputou a eleição presidencial contra o Rafael Caldeira. Perdeu, denunciou que já tinha havido fraude. Então a esquerda venezuelana tinha tido momentos de pico, mas ela tinha partidos fracos, mas juntos representavam um punhado de quadros, tinha uma certa tradição, né? O amigo da aeronáutica foi anistiado também? Foi anistiado também. Se uniu a Chaves? Se uniu a Chaves. Né? E aí o Chaves cria uma grande coalizão de esquerda, de centro-esquerda, chamado Polo Patriótico. As eleições parlamentares aconteceram antes das eleições presidenciais em 98. O Polo Patriótico ganha a maioria do parlamento. Faz a maioria do parlamento. Coisa que, por exemplo, no Brasil, o Lula nunca teve. O Polo Patriótico ganha a maioria no parlamento venezuelano, o que foi um susto. E as eleições presidenciais ocorrem logo em seguida. A eleição parlamentar foi em novembro. As presidenciais foram no dia 2 de dezembro. E Aí, Chaves em seguida, acabou ganha a eleição presidencial. As duas são voto popular? Voto popular. O Chaves ganha a eleição presidencial. E isso foi um choque, né? As falas do Chaves na televisão contribuem pra essa eleição dele, assim, o povo Ele faz uma lembrava campanha. do... Os comícios Por do hora. Chaves eram comícios com centenas de milhares de pessoas. Então é isso que eu quero entender, como que surge esse amor da população pelo Chaves? Eu sabe? acho que isso é um cruzamento de três coisas, de três fatores. Primeiro, a tradição bolivariana, que faz com que a população venezuelana, ou parte da população venezuelana, espere de um militar a liderança dos processos de mudança a favor do povo. É o oposto do Brasil. As Forças Armadas da Venezuela deram ao país grandes líderes militares populares, anti-imperialistas, anticoloniais, anti-burgueses. É totalmente diferente do Brasil. O Brasil tem um outro militar que é isso, é Prestes, Lamarca,
Mas as Forças Armadas no Brasil são identificadas com a elite, com o antipovo, né? com as ditaduras, assim por diante. Na Venezuela, não. A tradição bolivariana é forte. E quando tudo vai mal, a população espera que surja um militar que enfrente as elites. Esse é um dos fatores. É um fator. Um segundo fator, que foi a mística de 92. Ou seja, o Chávez se comportou de um jeito que passou uma mensagem de que ele era o herói dos pobres, o herói do povo. Ele se comportou com muita dignidade, com muita valentia, né? E aquilo impactou no povo. O povo olhou no Chávez e disse: pô, esse cara fala a verdade. Ele aceitou pagar a cadeia. Esse cara é um valente. Esse cara é um valente. Então é o segundo fator. E um terceiro fator, que foi a exaustão do sistema político de Punto Fijo. Exaustão. Já se arrastava há mais de 35 anos. Há quase 40 anos. AD, Copei, AD, Copei, AD. Corrupção, pobreza, miséria, concentração de renda. Né? Não sei se isso é suficiente, assim, pra uma pessoa ter a foto de um cara na casa dela, assim. Não, mas eu acho que isso foi depois. É que isso é depois. Mas foi depois. Você tem que levar em conta que isso aqui é uma coisa gradual. Né? Tá. Então, quando o Chávez começa a campanha eleitoral, os partidos de Punto Fijo estavam muito divididos. A brigaiada entre eles era enorme. O Chávez não tinha toda a esquerda ao lado dele, porque uma parte da esquerda tinha ficado com o Rafael Caldeira, né? Como eu já disse aqui. Mas ele tinha grande parte dos partidos de esquerda ao seu lado. Ele não tinha o MAS, que era o partido mais forte, o Movimento ao Socialismo, tinha feito uma coalizão com o Rafael Caldeira. O MAS era o partido ao qual pertencia esse Andrés Velázquez, que se dizia o Lula venezuelano. Ele era líder metalúrgico, né? Esse que diz que o Caldeira roubou as eleições, mas depois o André Velázquez, junto com o Teodoro Petkov, junto com Pompeu Marques, com lideranças históricas do movimento ao socialismo, se aliaram ao COPEI, ao governo copeiano do Rafael Caldeira. Então, você tinha ali, nas eleições de 98, uma enorme divisão dos partidos da ordem, né? Vários candidatos. Para você ter uma ideia, eles foram buscar uma candidatura, o COPEI, eu acho, né? Foi buscar uma candidatura de uma ex-Miss Universo. A Venezuela tem muitas Miss Universos, né? Então foi Irene Sainz, ela chamava. Eles estavam na pior. E o Chávez unificou a esquerda, com exceção do MAS, unifica a esquerda do Polo Patriótico, unifica o que restava da URD. Ele faz uma frente de centro-esquerda sob a liderança dele. E ele ganha a eleição presidencial. Ganha parlamentar e ganha presidencial. E qual era a estratégia do Chávez? O Chávez estava convencido de que o processo revolucionário venezuelano passava por uma grande reforma do Estado através da Assembleia Nacional Constituinte. Naquela época, ele andava para cima e para baixo lendo um livro do Toni Negri, que é um italiano. Já morreu, ele morreu há pouco, um ano atrás. Chamava O Poder Constituinte. Ele lia muitos italianos naquela época, o Chávez. Gostava de ouvir falar do Gramsci. Lia ali esse livro do Toni Negri. E ele considerava isso, era a estratégia revolucionária. Ele queria construir poder popular e ele queria construir o socialismo. Mas a estratégia dele passava por uma grande reforma do Estado através de uma Assembleia Constituinte. E como convocar essa Assembleia Constituinte? Através de um referendo. Um referendo em que o povo decidiria se queria ou não uma Assembleia Constituinte, depois teria a eleição da Assembleia Constituinte, depois teria um referendo para aprovar a nova Constituição. Como eu estava dizendo para vocês há pouco, eu cheguei na Venezuela para minha primeira reportagem ali em abril de 99.
naquele momento eu estava trabalhando para uma revista brasileira. A matéria que eu fiz saiu também em revistas estrangeiras. Para uma revista brasileira dirigida por um dos maiores jornalistas do país, da história do país, que chama-se Raimundo Pereira. Está vivo ainda o Raimundo Pereira, com seus 85, 86 anos. Ele foi editor da revista Veja, depois ele criou o jornal Movimento, o jornal Opinião, depois o jornal Movimento, e depois ele criou, já nos anos 90, a revista Reportagem, para a qual era um dos veículos para os quais eu trabalhava. Então eu fui lá em nome da revista Reportagem. Essa matéria também saiu, eu acho que numa revista portuguesa, chamada Vida Mundial, que não existe mais, mas era uma histórica revista de Portugal, baseada, que cobria, fazia grandes reportagens sobre fatos internacionais. E aí eu fui lá exatamente quando estava sendo realizado o referendo para a convocação da Constituinte. E foi ali o meu primeiro momento de poder conversar com o Chaves, de poder entrevistá-lo. Na verdade, eu não quis fazer uma entrevista, eu queria fazer, como ninguém sabia que era o Chaves, especialmente no Brasil, eu decidi fazer um perfil do Chaves, e não uma entrevista ping-pong, como se diz no jornalismo. Uhum. Era um perfil do Chaves. E eu comecei, esse perfil eu pedi para o pessoal que estava me abrindo as portas lá, eu falei, eu quero acompanhar o Chaves de manhã até de noite, um único dia. No dia em que ele ia estrear o programa Alô Presidente, que era um programa por rádio que ele fazia todo domingo. Então eu cheguei lá na La Casona, que era a residência presidencial. Eu acho que ele não morava lá, não me lembro mais, mas era a residência presidencial formal. E acompanhei ele o dia inteiro. Né? Me lembro que foi a primeira exibição do Alô Presidente. E aí, num certo momento, eu perguntei para ele, a gente ganhou uma certa proximidade, não proximidade pessoal, né? Proximidade que um jornalista tem com um entrevistado, né? E eu perguntei, presidente, como é que o senhor compararia o processo revolucionário que o senhor diz desejar com a tentativa revolucionária do Salvador Allende no Chile, que também se propunha a ser por via eleitoral, mas acabou num golpe de Estado sangrento em 73, o golpe do Pinochet. Aí o Chaves respondeu assim, as duas revoluções são pacíficas e institucionais, mas a Revolução Bolivariana é armada. As Forças Armadas estão do nosso lado. O que não era muito verdade, daqui a pouquinho eu já vou tratar desse assunto. Mas a lógica dele era colocar as Forças Armadas a favor do processo revolucionário. Ele achava que a Revolução Bolivariana tinha dois pés. Um pé no povo organizado, outro pé nas Forças Armadas. Só no povo organizado daria igual no Allende. As Forças Armadas acabariam derrubando o governo. Só nas Forças Armadas, sem povo, ninguém governa. Então era um pé no povo, outro pé nas Forças Armadas. Essa era a lógica com a qual ele trabalhava. E também nessa vez, ou talvez numa vez seguinte, não me lembro direito, ele comentou assim, por hora a minha estratégia é assim, eu vou fazer uma revolução política através da Constituinte, eu vou fazer uma reforma social, melhorando a vida dos mais pobres, e eu vou manter tudo como está na economia, enquanto eu não conseguir completar a reforma social e a revolução política. Eu só vou mudar a economia quando o poder político estiver nas nossas mãos. Não só o governo, mas o poder do Estado estiver nas nossas mãos. Até lá, o que eu vou mudar na economia é mecanismos não estruturais. Eu vou dizer uma coisa que muita gente vai se horrorizar, mas eu tenho segurança em dizer isso, que nos primeiros anos do governo Chaves, pelo menos até 2001, 2002, era um governo muito mais próximo de reformas liberais do que qualquer governo petista, que alguns setores criticam como neoliberal. Uhum. Tinha independência do Banco Central, o presidente do Banco Central tinha mandato de 8 anos, isso foi chancelado pela própria Constituição aprovada pelo Chaves. Esse presidente do Banco Central era descaradamente um privatista, porque o Chaves não queria mexer na economia enquanto não tivesse o poder político. Enquanto ele não tivesse o controle
controle do Estado. E foi assim que ele fez. Ele concentrou todas as forças dele na Assembleia Constituinte. E a Constituição, que é aprovada pelo povo em 2001, ela muda estruturalmente o Estado venezuelano. Porque ela estabelece mecanismos de participação e soberania popular inéditos. Inéditos. Por exemplo, estabelece a possibilidade de convocação de referendos e plebiscitos por parte do presidente da República, do parlamento e do próprio povo. O próprio povo pode convocar plebiscitos e referendos. Como? 20% da população assinando uma petição ao parlamento, com assinaturas devidamente reconhecidas, automaticamente está convocado plebiscitos e referendos sobre questões políticas, de quaisquer tipos, ou referendos revogatórios sobre os mandatos dos políticos, incluindo do presidente da República. Isso vale até hoje? Vale até hoje. E já houve um referendo revogatório disputado pelo Chávez em 2004, que ele ganhou. A oposição conseguiu os votos necessários para colocar o mandato do Chávez em disputa. Em 2004, o Chávez ganha. Ela conseguiu os 20%. Tem uma outra Exatamente. votação. Então, o presidente da República também pode convocar plebiscitos e referendos. E o parlamento também. Qual é a vantagem disso? É a possibilidade da democracia representativa ser superada pela democracia direta. É a possibilidade do presidente da República, ao invés de ficar aprisionado no jogo do parlamento, que nem sempre ou quase nunca representa a vontade popular, e poder substituir as decisões parlamentares por decisões populares soberanas. Isso foi uma mudança O que mais que fundamental. tinha de inédito? Criação, ele foi criando as comunas populares na Constituição. A possibilidade O café deve estar até frio do já. povo... Não, tá bom. A possibilidade do povo criar estruturas de autogoverno no âmbito das suas comunidades, com recursos financeiros, poder de decisão e assim por diante. Até hoje existem essas comunas. Comunas populares. Ele desmontou o sistema de 3 poderes para um sistema de 5 poderes. Ele mudou Montesquieu. Então a Venezuela passou a ter um poder executivo, um poder legislativo, um poder eleitoral separado da justiça convencional. Esse poder eleitoral, ele não organiza apenas as eleições parlamentares, presidenciais, municipais e para governadores. Ele organiza qualquer eleição, para sindicato, para tudo. Tudo tem que passar pelo poder eleitoral, porque um grande problema que a história política da Venezuela apontava era fraude eleitoral, para tudo. Cara. Então ele constrói um poder eleitoral autônomo. Você tem o poder judiciário e o poder moral. O que é o poder representa? moral? O poder moral era responsável por regular os casos de corrupção. Era um tribunal só para isso. Um tribunal. É um tribunal só para isso. 5 poderes. 5 poderes. Ele, num primeiro momento, na Constituição aprovada em 2001, ele não faz uma reforma militar. Quando é que ele vai fazer a reforma militar? Depois de sofrer um golpe de Estado. Chávez foi derrubado por um golpe de Estado em 2002, em 11 de abril de 2002. Por que ele foi derrubado por um golpe de Estado? A estratégia do Chávez, como eu já contei aqui, ela era uma estratégia gradual. Mas o Chávez sempre contava com a hipótese, e de certa maneira eu acho que ele a provocava, de que a burguesia venezuelana, apoiada pelos Estados Unidos, ia romper o processo democrático. E que a Revolução Bolivariana tinha que estar pronta para responder a essa ruptura. Em termos de apoio popular, em termos de apoio militar, em termos de apoio midiático. O Chávez mudava os termos do processo revolucionário. Nisso ele se inspirava em Gramsci, porque em Gramsci a revolução não antecede a contra-revolução. A revolução só acontece depois da contra-revolução. Por quê? Um processo de luta pela hegemonia é interrompido por um golpe de Estado. Essa é a contra-revolução. O golpe de Estado será derrotado por uma revolução. É nesse momento que você muda tudo. É quando você contra-golpeia. Quando você responde com a revolução à contra-revolução.
É diferente do que o processo russo, é diferente do que o processo chinês ou do que o processo cubano, no qual a revolução é anterior à contra-revolução. A contra-revolução é uma resposta ao processo revolucionário. Na lógica desenhada por Gramsci para os países capitalistas medianamente desenvolvidos e que Chávez incorpora e leva em conta, evidentemente, a realidade venezuelana, a revolução deveria avançar pelas instituições, nenhum pé fora da Constituição. Ele falava isso o tempo todo. Ele tinha mandado fazer, Robertinho e Rodrigo, ele tinha mandado fazer milhões de exemplares da Constituição de bolso. Era um livrinho desse tamanho. Ele andava no bolso. Todo mundo andava no bolso com a Constituição. A Constituição era a Bíblia do processo revolucionário. Nenhum passo fora da Constituição. Essa era a orientação para o chavismo. Mas ele ia, na medida em que ele avançava, convoca a Constituinte, é vitorioso na Constituinte, o referendo de 2001 aprova a nova Constituição. O Chávez vai a novas eleições presidenciais em 2001, porque com a nova Constituição, com a criação da Quinta República, ele deveria, todos os mandatos deveriam ser disputados novamente. Ele vence as eleições presidenciais de 2001. Na medida em que ele vai ganhando força política, ele começa a mexer na economia, sabendo que mais cedo ou mais tarde a burguesia ia reagir. E em 2001, final de 2001, ele aprova a Lei dos Hidrocarbonetos. O que era a Lei dos Hidrocarbonetos? Eita. Ele mudava a legislação do petróleo. Aquela brincadeira de 1% de imposto, tchau. Acabou. Aquela história das corporações norte-americanas continuarem controlando o refino, tchau. Toda a indústria petrolífera tinha que ter a participação total ou majoritária da PDVSA, a Petrobras deles. É quando ele transforma a PDVSA num semi-monopólio estatal do petróleo, porque a PDVSA não tinha que fazer tudo. Havia espaço para iniciativa privada, mas a iniciativa privada necessariamente tinha que conduzir suas operações tendo a PDVSA como sócio, e os impostos foram majorados de 1% para 30%. Virou sócio. De 1% para 30%. Mas ele chega a estatizar as refinarias americanas? Não estatiza. Ele obriga, é parecido com o que o Brasil faria aqui quando é descoberto o pré-sal e é criado o regime de partilha, em substituição ao regime de concessão. A lei da partilha, que eu acho que foi a grande reforma estrutural dos governos petistas, é a lei da partilha, que foi depois desmontado por Temer e Bolsonaro, que obrigava a Petrobras, mesmo quando a Petrobras perdia um leilão, ela tinha 30% da bacia e obrigatoriamente a gestão era da Petrobras. Né? Então, a lei de hidrocarbonetos que o Chávez aprova naquele momento tem esse perfil. Não estatiza as companhias privadas, até porque a PDVSA tinha uma vulnerabilidade. A PDVSA tinha uma rede de refinarias de postos de gasolina, aliás, a quarta maior refinaria de postos de gasolina dos Estados Unidos. Era da PDVSA? Era da PDVSA. Então, o receio do Chávez sempre foi, se eu estatizar aqui as corporações americanas, os Estados Unidos pegam lá. Pegaram quando houve a tentativa com o Juan Guaidó, né, em 2019. Mas eu já vou chegar lá. Nós já estamos chegando nas etapas seguintes. As etapas finais dessa história da Venezuela. Então o Chávez aprova essa lei dos hidrocarbonetos. Isso enfurece a burguesia venezuelana. Né? Enfurece os americanos. Ele mostra que, consolidado o poder político e realizada uma série de políticas sociais pró-povo, redistribuindo a renda do petróleo, que ele agora ia fazer o que falou que ia fazer. E o povo já sente essas reformas? Sente, porque o que o Chávez faz? Moradia, o Chávez faz uma coisa simples quando ele ganha as eleições. Ele viaja pelos países da OPEP. O petróleo estava muito baixo. O valor do preço do petróleo estava ao redor, menos de $10 o barril, em 1999. Menos de $10 o barril. Ao longo dos anos 90, o petróleo esteve muito baixo.
Tá, em qualquer E consequência evidentemente dessas- que os países capitalistas centrais adoravam isso, porque são consumidores de petróleo. Os Estados Unidos, mesmo sendo produtores de petróleo, naquela época não produziam o suficiente para suas necessidades internas, muito menos para preservar suas reservas estratégicas. Os Estados Unidos têm uma gigantesca reserva estratégica de petróleo. O Chaves vai visitar os países da OPEP, a Venezuela é da OPEP, da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, e diz, pessoal, não é possível a gente estar sangrando assim. Nossa produção está altíssima, o preço está baixíssimo, quem está ganhando são os nossos inimigos, nós estamos sangrando. E ele visita o Iraque, ele visita a Arábia Saudita, ainda é o Iraque de Saddam Hussein. E ele consegue construir no interior da OPEP, é o seu primeiro contato com o Putin. Ele consegue, no interior da OPEP e na relação com a Rússia, reduzir a produção de petróleo para forçar o aumento do preço. Começa a subir o preço do petróleo e começa, evidentemente, a beneficiar economicamente a Venezuela. E ele cria 2 fundos, o Fundo Social e o Fundo Econômico. Fundo de Desenvolvimento Social, Fundo de Desenvolvimento Social, e o Fundo de Desenvolvimento Econômico, o Fundo de Desenvolvimento Econômico. Era o FODEM e o FODES. Em português é uma coisa meio... Sim, sim. Quase pornográfica. É o FODES, Fundo de Desenvolvimento Social, e o FODEM. A partir de um certo patamar da venda do petróleo, de um certo patamar de preço por cada barril, 50% desse sobrepreço ia para o fundo econômico e a outra metade para o fundo social. O fundo econômico era para investimentos, para modernizar o país, e o fundo social para uma série de políticas de benefício ao povo. Poxa, o Chaves, nos primeiros 7 anos de governo, de 99 a 2007, o salário mínimo na Venezuela subiu de 40 para 370 dólares por mês. Nossa senhora, quase 10 vezes. Nossa. 2007? O percentual de pobres do país, que batia em 60%, caiu para menos de 25%. O de miseráveis, que alcançava os 26%, 27%, caiu para menos de 12%. Aí, nessa época ele vira realmente um ídolo, né? Ele vai mudando e ele vai desmontando o velho Estado. Por exemplo, ao invés de ficar indicando gente para dirigir hospital, para dirigir posto de saúde, para dirigir as estruturas da saúde, ele cria uma estrutura paralela. Ele cria as missões, como se chamavam. Para cada política social, uma missão, que construía novas estruturas. Na missão a missão de saúde, que chamava... Eu esqueci o nome, mas cada missão tinha o nome de uma pessoa, não o nome de um herói da pátria. Tá. A missão de saúde, com muito apoio cubano, os cubanos chegaram a ter mais de 40 mil médicos na Venezuela, ele foi criando uma série de policlínicas, de clínicas com especialidades, saúde da família, em tudo que é lugar da Venezuela. Os hospitais públicos foram sendo esvaziados. Ele mudou totalmente a estrutura. Ele criou uma estrutura que era inteiramente nova. E ele fez a mesma coisa com a educação, ele fez a mesma coisa com a universidade. Ele foi criando novas estruturas a partir dos recursos e oferecendo possibilidade de acesso ao povo. O povo tinha acesso a essas estruturas de saúde, a essas estruturas de educação, a essas estruturas esportivas, a essas estruturas culturais, com base nessa redistribuição da renda petroleira. Agora, a aprovação da lei dos hidrocarbonetos mudava de qualidade a coisa, né? Porque não se tratava apenas de distribuir o lucro do petróleo. Se tratava do Estado controlar o lucro do petróleo, o lucro do petróleo diretamente a partir da exportação do petróleo, porque até as leis do hidrocarbonetos, esse Fundo de Desenvolvimento Econômico e o Fundo de Desenvolvimento Social, eles se beneficiavam dos impostos pagos pelas empresas petroleiras e da renda gerada pela PDVSA. Né?
O Estado não tinha controle de toda a cadeia de petróleo. E o imposto que as empresas privadas pagavam era o mínimo. Com a lei dos hidrocarbonetos isso muda. Porque o Estado passaria a ter um controle quase total, semi-monopolista, de toda a cadeia produtiva do petróleo, não só a extração, que a PDVSA já era responsável, mas também o refino e a distribuição. Tudo estaria sob o semi-monopólio do Estado, participação obrigatória da PDVSA em todas as operações, e os tributos por cada uma das atividades petroleiras, em alguns casos, se multiplicavam por 30. Então a renda petroleira saía das mãos dos grupos privados e passava para as mãos do Estado, passava para as mãos do povo. E aí os Estados Unidos veio aí e fudeu eles. Aí Falou, vem Aí vem a tentativa, o golpe de Estado de 11 de abril. O chavismo se divide, um setor mais moderado do polo patriótico rompe com o Chaves. O Chaves perde maioria parlamentar. Para a gente ver como é importante, nesses processos revolucionários por dentro das instituições, tem que ter maioria parlamentar. Se não tiver maioria parlamentar, o perigo é enorme. A gente viu... Perde. Não, porque o parlamento pode se derrubar. Sim. Né? Então uma parte do polo patriótico rompe com Chaves e vai para a oposição. Luiz Michelena, chama o velhinho que eu entrevistei, que traiu Chaves. Tá ligado. Luiz Michelena, ele era um velho líder, um velho militante comunista, depois foi da ORD, ele que entendia tudo de Prestes. E o Michelena, ele trai o Chaves, ele era o presidente da Assembleia Nacional, e o prefeito de Caracas, que já não era mais Aristóbulo, era um outro... até um jornalista muito famoso assim na Venezuela, eles traem o Chaves, um setor do polo patriótico se junta com a direita, o Chaves fica sem maioria parlamentar e ocorre o golpe do 11 de abril de 2002. Eu vou contar uma passagem profissional minha um pouco antes do golpe. Quando foi o mês de... Eu vou dizer aqui que é setembro, outubro de 2001. Eu me lembro que é o mês que cai do governo boliviano o Goni. O Goni era um presidente boliviano que falava espanhol com sotaque inglês. Ele tinha vivido a vida toda dele nos Estados Unidos, ele foi presidir a Bolívia e privatizou a água na Bolívia. A água! Esse era a besta fera do liberalismo. Estão fazendo isso aqui no Brasil. Né? O Goni privatiza a água. E o Goni cai. Protestos populares gigantescos. É o momento em que o Evo Morales aparece internacionalmente, depois de ser eleito presidente em 2005. E eu tô lá entrevistando o Chaves. O Chaves tinha um apartamento dentro do Palácio Miraflores. O Palácio Miraflores é o palácio governamental em Caracas. Lá no Miraflores, eu não sei se ainda tem, mas na época tinha um pequeno apartamento no alto de Miraflores, caso o Chaves, ele fazia isso muitas vezes, caso ele quisesse dormir no palácio, não fosse para casa, aquela coisa toda. E eu estava entrevistando o Chaves para um livro que eu nunca lancei. Essa entrevista até hoje ela é exclusiva inédita. Eu estava fazendo um livro entrevistando os grandes líderes da esquerda latino-americana. Então eu já tinha entrevistei Zé Dirceu, que na época era chefe da Casa Civil do Lula. Não, na época era presidente do PT, não era chefe da Casa Civil. Tá. Né? Era presidente do PT. Eu tinha entrevistado a Gladys Marin, que era secretária-geral do Partido Comunista do Chile. Eu tinha entrevistado Manuel Marulanda, o chefe histórico das Farc. Eu tinha entrevistado uma série de pessoas. Eu interrompi por conta de outros compromissos profissionais, eu nunca terminei esse livro. E estava me entrevistando o Chaves. Você entrevistou o Lula? Eu não tinha entrevistado o Lula para esse livro ainda. Mas agora já? Não, eu entrevistei o Lula algumas vezes na vida, mas... Não, agora com ele presidente, não. Por que você não entrevista ele e encerra o livro? É uma hipótese, mas eu acho que perdeu... Muitos personagens estão mortos, eu não sei. Um dia eu vou... Tem um eu preciso achar maior, essas fitas, eu sou desorganizado com meus arquivos. Mas enfim, aí eu tava entrevistando Chaves, e aí entrou um general, já gordo, grande, de óculos escuros, isso já era noite. E aí o general entrou, falou com o presidente Chaves, saiu ali da conversa. Eu falei, presidente, o senhor me permite fazer a mesma pergunta ao senhor que o comandante Fidel Castro fez ao presidente Salvador Allende quando visitou o Chile em 71?
O Fidel ficou um mês no Chile em 71. E aí o Chaves, não, claro, você está livre para o que você quiser perguntar. O senhor confia nos seus generais? Por exemplo, o senhor confia nesse general, que é o comandante, o chefe de Estado-Maior? Ele diz, pátria ou morte. Minha confiança é total. São todos oficiais da minha formação, da minha turma, da minha geração, ou um pouco mais velhos. Com eles, né, em algum gente instante. comprometida com o processo, comprometido com a Revolução Bolivariana. Nós herdamos uma geração de ouro das Forças Armadas. Eu ouvi, gravei. Eu acho que é setembro ou outubro de 2001. Quando foi abril de 2002, tem o golpe. O golpe foi cívico-militar. Quem era o general que estava comandando o golpe? O gordinho lá. Pra ver só, né? Era o tal do general. Aí, que feeling de jornalista. O golpe. Não tem visão. feeling nenhum, Feeling gente. de jornalista. Não tem feeling nenhum. Foi rigorosamente uma pergunta trivial, porque um dia eu tinha ouvido que o Fidel tinha perguntado para Allende, eu achei que era engraçado perguntar para o Chaves. Tem feeling nenhum. Jornalista não tem feeling. Jornalista, na escala produtiva, o jornalista está lá embaixo. O jornalista é aquele que tá no lugar feeling... errado, na hora errada, no dia errado, e aí dá tudo errado. Você ia vir e falar assim, que eu te falei. Não tem... Não vou dizer aqui que feeling nenhum, é pura coincidência. Eu fiz uma pergunta. Tá bom, mano. Tá bom. Você bate hoje, você sabe quem é, mala. Bom, aí, você sabe. O golpe acontece no dia 11 de abril e o Chaves volta ao poder no dia 13, 48 horas depois. Ele é preso pelos golpistas, é levado para um forte. Eles falsificam a informação de que o Chaves tinha renunciado, assume uma junta. Cívico-militar o poder, assume. Eles cometem um erro assim brutal. Eles celebram a queda do Chaves abrindo uma garrafa de champanhe na frente da televisão. É um negócio escandaloso. O presidente dessa junta era o presidente da federação, como se fosse a Fiesp, da Pedro Câmara, ele chamava, presidente da Federação Empresarial. Um escândalo. Assim, de festa da burguesia pela derrubada do Chaves. Mas o Chaves dá um jeito de retirar, através das mãos de militares leais, ele passa uma mensagem que imediatamente é repercutida para a imprensa cubana, para o mundo inteiro, e para dentro da Venezuela, o Chaves passa uma mensagem: eu não renunciei, levantem-se para defender o meu governo constitucional. E o povo atende. E o povo atende, até porque o Chaves tinha feito uma reforma na Constituição fundamental, que foi uma lei de meios de comunicação, que chamava Lei da Comunicação Comunitária. Foi a primeira lei do Chaves, foi essa, uma das primeiras, que garantia para as organizações populares terem rádios, terem até televisões comunitárias, quebrando o monopólio dos meios de comunicação que existia. Então essa rede de rádios e TVs comunitárias repercute a mensagem do Chaves. A imprensa cubana, a comunicação cubana repercute no exterior e até para dentro da Venezuela. E milhões de pessoas vão às ruas. Milhões vão às ruas, se dirigem ao Palácio de Miraflores exigindo o retorno do Chaves. E o exército se divide. E uma parte do exército se junta ao povo. E derrota o setor golpista e o Chaves volta ao poder no dia 13 de abril. E ali ele faz uma reforma militar. Porque ele se deu conta que não podia confiar em pessoas. Qual é a reforma militar do Chaves? Ele muda o sistema de formação, ele muda o sistema de promoção e ele faz algo de uma simplicidade genial, na minha opinião. Ele cria um exército de 800 generais. Antes tinham 40. Era o modelo franco-prussiano, que quase todos os países imitam, inclusive o Brasil, né? Você tem poucos generais que comandam grandes estruturas por muito tempo. O Chaves falou negativa, pequenas estruturas, mais fácil, né? Rápida ascensão, rápido descenso, rápida mudança de região para não criar raízes. E eu perguntei para ele em outra oportunidade, por que essa reforma? Ele disse, 40 generais numa sala grande decidem um golpe de Estado. 800 generais não tem como. Eles precisam de um ginásio. Genial. Coisa simples, né? Sim. Totalmente.
E ele mudou totalmente o sistema de formação das Forças Armadas. Ele disse, eu não quero mais a neutralidade das Forças Armadas. Eu quero as Forças Armadas como um braço da Revolução. Eu vou formar os oficiais para serem oficiais da Revolução Bolivariana. E assim o fez. E assim o fez. E assim o fez. Ele mudou completamente a estrutura das Forças Armadas. O sistema de promoção, por exemplo, a promoção para o generalato, quem decidia, como é no Brasil, isso também no Brasil está na Constituição, mas ele, na prática, quem decidia a promoção para o generalato na Venezuela era ele, como presidente da República. Eu me lembro que nas semanas em que ele estava analisando todos os currículos, as investigações sobre cada um dos que era candidato ao generalato, ele não tratava de mais nenhum outro assunto. Puniu os golpistas? Não. Muito pouco. Eu perguntei isso para ele uma vez. Vem cá. E os golpistas? Nós não precisamos disso. Não precisamos punir ninguém. Vamos trabalhar. Me ajudaram. Não vou punir ninguém. Talvez ajudaria. Talvez ele já esperava esse golpe. Não, eu tenho, para mim, a convicção de que fazia parte da estratégia do Chávez provocar a burguesia para tentar o golpe de Estado. Para ele poder avançar nas reformas em função das tentativas de golpe de Estado. Cada vez que o encurralava, ele avançava. Ele operava. Eu me lembro dele me dizendo que a lógica dele era a mesma do judô. O judô vive do contra-ataque, não do ataque. O que não é exatamente verdadeiro, eu já lutei de judô na minha adolescência, mas é bastante verdadeiro. De que o judô, na maioria das vezes, você consegue dar golpes decisivos a partir do desequilíbrio do seu adversário quando ele te ataca, né? Sim. Quando ele te ataca. Ele vivia muito da lei da ação e reação. É Ele isso. esperava uma Mas veja ação, só a mas é porque inteligência ele tinha estratégica. preparado uma A reação. revolução é a resposta contra a revolução e não o contrário. Por quê? Porque isso dá mais legitimidade. Você foi eleito, você está cumprindo a Constituição, você está dentro da lei, o teu inimigo rompeu a Constituição, o teu inimigo violou a lei, o teu inimigo pode ser punido aos olhos da opinião pública. Eu fico me perguntando assim, até agora, Chávez é um estrategista, o cara pensou em todos os pontos. Mas por que focar tanto no petróleo? É óbvio que o petróleo é importante, mas por que não desenvolver, Então vamos lá. não investir em outras áreas? Vamos lá. É a fragilidade da Venezuela até hoje. Vamos ver isso como funciona. Então, ali depois do golpe de 2002, abre uma nova etapa na vida da Venezuela. Tá certo? Uma nova etapa porque Chávez consolida o seu poder nas Forças Armadas e Chávez decide então resolver o último capítulo da hegemonia sobre o Estado, que era a PDVSA. Até aquele momento, a PDVSA era dirigida por quadros indicados pelos governos anteriores, ou indicados pela própria PDVSA, porque o Estatuto da PDVSA permitia a autoindicação a partir da sua planta dirigente. O governo não conseguia controlar a PDVSA. O governo conseguia arrecadar parte das receitas da PDVSA, mas não conseguia mandar na PDVSA. Não conseguia mandar na PDVSA. Eles já pegavam uma fatia considerável. Eles ali, escondiam os resultados, eles mandavam dinheiro para o exterior, eles tinham contas secretas. Indicava pessoas de fora. Eles tinham contas secretas, eles determinavam bônus para os diretores da PDVSA que eram lunáticos. Nossa Senhora. Então, aí o Chávez vai para cima da PDVSA. Ele se sente forte o suficiente para derrubar a última fortaleza do capital na Venezuela. Até então ele não tinha como mexer na estrutura do petróleo. Ele podia operar parte da renda do petróleo para desenvolver um pouco o país e para atender os programas sociais. E ele vai para cima da PDVSA. E ocorre na Venezuela, isso é final de 2002, início de 2003, exatamente quando está acontecendo a transição no Brasil. O Lula tinha vencido as eleições presidenciais. Exato. No dia 27 de outubro. Lula vence no dia 6, 13, 20. No dia 27 de outubro de 2002, Lula ganha o segundo turno. Lula toma posse dia 1º de janeiro de 2003. Né? E nesse período está acontecendo o que na história da Venezuela é conhecido como o paro petroleiro, a greve petroleira. Não é uma greve dos trabalhadores, é uma greve decidida pela cúpula da PDVSA.
apoiada pelo patronato todo da Venezuela, um lockout, como se diz tecnicamente. A diretoria Uma greve empresarial. Eles decidiram interromper a produção se o Chávez não recuasse das suas medidas em relação à PDVSA. Mas eles não produzem nada, quem produz é o operário que Sim, tá ali mas na eles plataforma. comandam, eles controlam a cadeia de comando. Eles começaram... Eles paralisaram a produção. O Chávez o que faz? Ele se dirige aos operários, aos petroleiros para manter a produção, mobiliza o povo, mas a lógica do paro petroleiro era sufocar economicamente o país, porque se parava a exportação de petróleo, parava a entrada de divisas. Se parava a entrada de divisas, parava o abastecimento de mercadorias do país. O país importava naquela época 70% de tudo que consumia, como corresponde a um país petroleiro, a tal da doença holandesa, que a gente já falou aqui. Né? Então, eles asfixiaram o país, e o país ficou sem combustível. Não tinha combustível para os carros, para os ônibus. A PDVSA simplesmente tinha fechado os postos de gasolina, tinha fechado as refinarias, tinha fechado as estruturas de extração. Foi uma nova tentativa de golpe de Estado, a partir de um lockout patronal. Nesse momento, justiça seja feita, o Fernando Henrique, conversando com Lula já tinha vencido as eleições, manda um navio de petróleo para a Venezuela. Começa a tentar ajudar a Venezuela com petróleo. Porque, claro, o caos na Venezuela afeta o Brasil, né? Inevitavelmente. Países vizinhos, afeta especialmente ali a nossa região norte, Roraima. Fronteira ali. Que é mais negociável. Onde é que o pessoal de Roraima compra combustível? Na Venezuela. Se não tinha combustível na Venezuela, isso afetava o norte do Brasil. Afetava o transporte de carga, afetava o abastecimento dos carros, dos postos de gasolina brasileiros, né? Não é que o Fernando Henrique tivesse simpatia pelo Chávez, mas ele faz uma operação, aí, uma ponte aérea, uma ponte marítima de apoio ao Chávez por conta do que afetava o Brasil. E o Lula, depois que vence, reforça essa ponte marítima. Mas o Chávez vai cercando o patronato, vai mobilizando o povo, vai convocando os petroleiros vão tomando conta de baixo para cima das estruturas da PDVSA, vão abrindo na unha os postos de gasolina, vão retomando as refinarias e ele derrota a elite petroleira. Derrota. E assume o comando da PDVSA. A PDVSA é do povo agora. A PDVSA é do povo. Essa foi, aliás, a frase do Chávez. A PDVSA é do povo. Agora, o país tinha ficado muito machucado economicamente. Essa batalha pela PDVSA, ela duraria meses. Exauriu economicamente o país. E é neste contexto de exaurimento do país, de dificuldades econômicas, que a oposição convoca o referendo revogatório de 2004. Consegue pela Constituição os 20% de assinaturas. E convoca o referendo revogatório. Foi suficiente para enfraquecer o Chávez no país? No início, sim. Quando convoca o referendo revogatório, havia perigo, medo de que o Chávez perdesse. Mas o Chávez já não estava reunindo a classe operária? Ele estava reunindo capacidade de mobilização. Mas outra coisa era a capacidade eleitoral. Porque nas eleições votam os mobilizados e a cidadania silenciosa também, né? Não votam só os mobilizados. Mesmo que o Chávez estivesse conseguindo mobilizar 20 ou 30% do país, para vencer o referendo revogatório, ele tinha que ter o dobro disso. E quando a oposição consegue as assinaturas suficientes, isso acende um alerta vermelho de que o Chávez poderia perder o referendo revogatório. E aí eu vou abrir um parênteses para justificar os problemas da economia venezuelana no que você me perguntou. Por que não diversificou? E a explicação é a democracia. Eu vou me explicar melhor. A Venezuela, desde a vitória do Chávez, lá se vão 27 anos. 27 anos. A eleição foi 2 de dezembro. Agora, no dia 2 de dezembro de 2025,
27 anos. Em 27 anos, a Venezuela teve 31 processos eleitorais nacionais. 31, é mais de um por ano. Várias das medidas econômicas que o país tinha que tomar para diversificar sua capacidade produtiva teriam que ser tomadas com algum grau de arroxo social. Quer ver um exemplo? Preço da gasolina. Sangrava os cofres venezuelanos em alguma coisa como entre 7 e 11 bilhões de dólares por ano. Um carro, uma SUV, daquelas que a gente vê muito lá em Uberlândia, né? Aqueles jipões grandes, tem 90 litros, né? Um carro daqueles. Põe lá. Você sabe com quanto que você abastecia na Venezuela os 90 litros? Com $1. Eu falo isso. $1. Então havia um subsídio generalizado ao petróleo. Para você ter recursos para as medidas que você tinha que tomar de ampliação e modernização, você tinha que parar com essa selvageria. Porque não era um bônus para os mais pobres comprarem combustível. Era um petróleo barato, quase gratuito para todos, o que significava dizer distribuição de renda ao contrário, né? Sim. O dono do jipão, que custa $100 mil, pagava $1 para encher o tanque. Agora, se você tomasse medidas com tantos processos eleitorais, você tomasse medidas impopulares, como o aumento do preço de combustível, havia o fantasma do Caracaço, de que você ia ter outra rebelião. Você tinha que permanentemente priorizar os avanços sociais. Você não podia deixar de priorizar os avanços sociais. Os avanços sociais eram muito mais importantes do que os econômicos. E na medida em que o preço do petróleo estava ascendente, houve também a acomodação do governo. Não, dá para tocar a vida, pelo menos por hora, até a gente consolidar a revolução desse jeito. Pega o preço do petróleo, joga em políticas sociais, joga em programas sociais poderosos, saúde, educação, aumento do salário mínimo, melhora a vida do povo drasticamente, para a gente poder ter um colchão de legitimidade para a revolução. O preço do petróleo está alto e está subindo, a gente consegue manter o abastecimento do mercado interno através da importação e lá adiante a gente resolve a doença holandesa. Lá adiante a gente resolve a doença holandesa. Eram tantos processos eleitorais que a lógica que foi imperando foi essa. Adiando políticas de diversificação da economia e concentrando forças na melhoria imediata do nível de vida e renda do povo. Era espetacular o que aconteceu na Venezuela. Você via mudanças na vida das pessoas, não era ao longo de 3, 4 anos, era de um ano para o outro. Você ia, eu visitei, por exemplo, fazendo matérias na Venezuela, eu fui muitas vezes à Venezuela. Desses 26 anos, quase 27 de chavismo, eu não fui à Venezuela menos de 80 ou 100 vezes. Caralho, você foi muito mesmo. Muito. Você foi mais lá na Venezuela que eu fui lá na roça do meu pai. Eu era convidado a congresso, a dar palestra, ia fazer matéria. Entre esses tipos de... Eu acho que umas 80, 100 vezes eu fui. Não estou exagerando, não. 3 vezes por ano, vezes 26, 80 vezes. Por que não convocar o povo, promover os referendos? Então, mas foi feito tudo isso lá. Colocar um imposto sobre o lucro das pessoas. Tudo isso foi feito, muitos referentes foram convocados para diversas questões, mas o governo estava convencido de que a consolidação da revolução dependia da vida das pessoas melhorar drasticamente. Então, os conjuntos habitacionais que o governo construía eram comunidades habitacionais. Teve até empresas brasileiras envolvidas na construção. Cara, não existia aquilo. Primeiro que o apartamento mínimo, tamanho mínimo de um apartamento que o Chaves entregava, era de 90 metros quadrados. Segundo, que o apartamento era entregue com tudo dentro. Todos os aparelhos eletrodomésticos. Não pagava energia. A energia na Venezuela é tudo subsidiado. Água, energia, tudo subsidiado. Os conjuntos habitacionais não eram apenas habitação. Eram feitos com espaço para lazer. Condomínios. Eram condomínios com espaço para lazer,
Academia, com tudo. clube. Claro, simples, mas era algo que nunca se tinha visto no país. Havia muito erro de gestão, muito desperdício, porque quando o dinheiro vem fácil, ele não é produto de um trabalho planificado, você gasta mal. Vamos pensar assim em termos individuais. Quando você trabalha e seu ganha-pão vem do seu trabalho, você, mesmo quando você ganha muito, você é metódico no gasto. Porque você sabe quanto custa ganhar aquele dinheiro. Você calcula cada passo que você dá. Não é assim? Uhum. Se você é um herdeiro que vive de um dinheiro que está depositado num banco e que rende juros, você é muito mais relaxado, não é? No gasto. Não é? Você vai gastando. Quando você tem petróleo, é essa a situação. Você tem um dinheiro no banco que está rendendo juros. Você não precisa fazer grande esforço, aquele dinheiro jorra, literalmente jorra da terra. Então você tinha muito problema de gestão. Que não era problema lá em cima, na cúpula do governo. Eram os problemas de execução. As pessoas não ligarem muito para procedimentos administrativos que têm que ser rigorosos para você evitar desperdício. Mas a ponto de não pensar numa reforma agrária, mandar a população pro campo, desenvolver o campo. Coisa Então, do mas tipo. aí vem também... Veja, nós temos que ser cautelosos com essas críticas, porque era uma experiência inteiramente nova, né? A Venezuela nunca tinha passado por nada parecido. Eles eram todos muito jovens também. Então, o campo na Venezuela não existia. Terra tem, né? Aí o que o governo... O governo foi tentando, ao longo do tempo, tentativa e erro. Bolou um projeto que era criar grandes cooperativas no campo. Empresas estatais e cooperativas. Não vamos aqui ter pequena propriedade. A pequena propriedade tem um problema de que ela não tem escala produtiva, ela cria uma base social que pode se voltar contra a Revolução Bolivariana, porque o pequeno proprietário ele pensa nos seus interesses e não nos interesses do país. Havia uma série de argumentação. Tudo bem. Empresas estatais e empresas cooperativas. Investimentos do governo nisso. Tentaram. Cadê a pessoa para trabalhar no campo? Cadê as pessoas com vocação para trabalhar no campo? Se a economia petroleira durante um século tinha destruído o campo. Como é que você estimulava as pessoas a ir para o campo? Para elas serem funcionários de uma estatal? Para elas integrarem uma cooperativa? A vida no campo é mais difícil, né? Claro, você tinha que começar, como tudo na vida, do começo, né? Investimento nas universidades, Isso foi feito bastante. Mas pesquisas científicas. Foi feito bastante. Tinha o exemplo da União Soviética da Rússia, né? Foi feito, mas aí a gente tem que entender o processo, como é que ele ocorre. Porque o problema do campo é grave. Porque o que estava acontecendo na Venezuela? Uma enorme expansão da renda dos venezuelanos, não é isso? Sim. Pô, só aqui do salário mínimo que eu falei, pulou de 40 para 370. As pessoas tinham uma capacidade de consumo que multiplicou por várias vezes certos setores sociais. Na época o salário no Brasil era $150. O que aconteceu com a economia? Aumentou a demanda. E não tinha produção de produtos agrícolas para abastecer a demanda. Então o país, mesmo tomando medidas de recuperação da economia agrícola e da economia industrial, porque não é que nada foi feito, foram feitas muitas coisas, mas não conseguia dar conta do crescimento da renda. Então, a taxa de importação se manteve em 70%, mas agora já não era mais 70% sobre $1 bilhão, era 70% sobre $10 bilhões. Então, a necessidade de gerar recursos vai crescendo para manter o abastecimento, porque a renda subiu muito. Por que a renda subiu muito? Porque esse é um compromisso do governo de esquerda, subir a renda do trabalho, mas você não pode subir a renda do trabalho demasiadamente acima da tua capacidade produtiva. Se você faz isso, você tem inflação. Sim. Se você faz isso, você tem crise fiscal. Se você faz isso, você tem crise cambial. É batata. No capitalismo ou no socialismo. É batata. Então, essa elevação da renda do trabalho, ela foi desproporcional ao aumento da oferta. E deixava o país muito sensível
a novas crises da doença holandesa. Bastava o preço do petróleo cair e a sustentação daquele edifício ficava complicada. Esse era o problema do qual Chaves tinha extrema consciência. Não é que ele não era inconsciente. O problema estava em que o processo político na Venezuela, que era um processo na democracia, no voto, empurrava o governo a manter medidas que permanentemente expandissem a renda popular, direta ou indireta, através de salário ou através de direitos. E entrou num mecanismo, eu me lembro de ouvir gente comentando, vamos diminuir o ritmo, porque aumentar o ritmo não é apenas uma pressão contra o tesouro, contra o caixa do Estado. É criar uma percepção na sociedade de que sempre será essa a velocidade de melhoria. Essa velocidade alucinada, em algum momento nós não vamos ter como manter. Então a percepção, as coisas melhoravam com tal velocidade que as pessoas foram, e ao longo de vários anos, que as pessoas foram incorporando que assim vai ser a nossa vida, nós vamos ser um país. Eu me lembro das pessoas falarem, nós vamos ser um país de primeiro mundo em 5 anos. Nunca vai acabar. Entendeu? Então, isso era essencial. Romper com isso era colocar em risco os processos eleitorais. Essa é uma contradição. É o problema da democracia, né? Claro. Você precisa de fazer pra você estar lá. Ninguém... Claro, na medida em que você conseguisse enfraquecer seus inimigos, isolá-los, dividi-los, você poderia olhar para isso com mais cuidado e convencer o povo a fazer sacrifícios. O socialismo, ou o caminho para o socialismo, não é um caminho de progresso ilimitado e permanente, sem idas e vindas. Não existe isso. Claro que não. É como na vida das pessoas. Ninguém progride o tempo todo sem parar, sem ter percalços, sem ter desafios, sem ter perdas. Não é? É uma loucura. Só coaches acham que a vida funciona assim, que basta você, como é que é a história? Tomar banho 7 horas da manhã, de água fria. Pegar seu bolo de pote e descer. Como é a história mudar a chave? Virar a chave, instalar um drive. Isso é uma loucura. Você tem problemas, isso tem recursos, tem avanços, né? Mas criou a euforia chavista, era um instrumento eleitoral. E era visível isso. Era apaixonante, claro, para um socialista, para um humanista, você via aquela melhoria espetacular, que era acompanhada por uma enorme politização, por uma enorme organização do povo, por uma mobilização incrível contra o golpismo, contra a direita. Aquilo era apaixonante. Era ver de perto uma revolução, por isso que eu ia tanto para lá. Aquilo era apaixonante. Era um processo que havia sido desenhado no Brasil pelo PT nos anos 80. Na época que você ia pra lá, você já enxergava os defeitos? Eles enxergavam os defeitos. Você sabia que em algum momento isso ia acontecer. O Chaves tinha total consciência dos problemas. A questão estava em que a ameaça golpista que se manifesta em 2002, ela seria contínua nos anos seguintes. Nunca eles tiveram sossego. Nunca eles tiveram sossego. Nunca. O Chaves ganha as eleições de 2000, ele ganha o referendo de 2004, por uma margem folgada, ganha espetacularmente com 65% dos votos a eleição de 2006. Nesse momento, poderia ter pisado no freio dos avanços sociais e acelerado os avanços econômicos. Ele estava com um bom apoio popular, e aí, né? Claro, ele vai tomando medidas nesse momento. Depois de 2006, vamos enfrentar o problema do desenvolvimento. Né? E ele começa a avançar nisso. Começa a avançar. Agora, ele já está submetido a uma pressão norte-americana danada. A pressão dos Estados Unidos, ela foi contínua desde 2002. Sofrendo embargos já. Sofrendo sanções. Especialmente sanções financeiras. A lógica era
atacar a capacidade da Venezuela em gerar divisas. Então o Chávez teve que tomar medidas, por exemplo, como a centralização do câmbio. O Brasil também já enfrentou isso. O que é a centralização do câmbio? Quando o câmbio é livre, você vai num banco, Sim. você compra dólares, paga lá um imposto e remete os dólares para onde você quiser, para pagar um compromisso, para ajudar um familiar, por que seja, não é assim? Esse é o câmbio livre. No Brasil é câmbio livre. A Venezuela era câmbio livre. O Chávez teve que centralizar o câmbio, ou seja, o Banco Central da Venezuela tinha que analisar pedido por pedido de remessa cambial e aprovar ou não. Por quê? Porque a burguesia venezuelana associada aos Estados Unidos estava sangrando a capacidade, as divisas da Venezuela. Isso foi um baita problema. Um problema grave. A centralização do câmbio aliviou isso, mas a centralização do câmbio cria vários outros problemas, porque você tem que acompanhar a centralização do câmbio com o monopólio do comércio exterior pelo Estado. Porque na medida em que o câmbio está centralizado, ou seja, o Estado é que autoriza o fechamento do câmbio, a conversão da moeda local em divisa, para impedir a sangria das reservas do Estado, você tem que tomar medidas de monopolização do comércio exterior. Você tem que dizer o que é prioritário no comércio exterior. No mínimo isso. Você tem que fazer uma hierarquia. É porque você tem que fazer o controle do dólar, então você tem que... Claro, né? Então, todo o comércio exterior passa pelo Estado. Passa por uma decisão estatal. E isso é um complicador. Numa economia capitalista, especialmente. É complicador. Porque o sujeito que tem uma fábrica, que ele fabrica motores, e ele precisa de 20% ou 30% dos seus componentes, dos componentes das máquinas que ele fabrica são importados, se ele não consegue manter o ritmo do fornecimento daqueles componentes... A produção dele tem que dispensar o funcionário. Claro. E ele não consegue autorregular o fornecimento, porque ele tem que fechar o câmbio, porque ele tem que ter autorização do governo. Alterar a produtividade. Mas por que o governo adotou essas medidas? Porque queria? Porque um belo dia o Chávez acordou e disse isso é bom para a economia? Não, porque se ele não fizesse isso, ele sangrava. A operação era para sangrar o país. A elite financeira estava disposta... Estava sangrando o país, estava remetendo o capital para o exterior. Sem parar. Sem parar. Estava sangrando o país. Estava fechando o câmbio e... estava vendendo imóveis, estava saindo do país. Então ele adotou essas medidas. Essas medidas, ele sabia que era uma complicação para a economia. Então, e o que deixava essa elite rica na Venezuela? Como eu disse, contratos com a PDVSA, importação de produtos e venda de produtos. Ainda eram essas operações. Ainda eram essas. Havia algum nível de indústria, mas era pouco. O grosso girava em torno do petróleo. Então, na medida em que o Chávez foi fechando os condutos, a burguesia quis sair do país. Porque o Chávez baixou a revisão de todos os contratos da PDVSA. Eles não estavam dispostos a uma vida legal. O Chávez acabou com as mamatas da PDVSA, com grande parte das mamatas. Mais. Não vai ter dinheiro para as fundações, não vai ter esses contratos falsos. Ele fez um pente fino na PDVSA. E isso provocou histeria da burguesia e até das camadas médias altas da Venezuela. Então os caras picaram a mula. Eles iam vendendo propriedades, eles iam convertendo tudo que eles podiam em moeda estrangeira e remetendo para fora. E a campanha norte-americana estimulando isso. Os meios de comunicação, que estavam então controlados pela direita ainda. Era muito melhor colocar a grana em outro país e viver do rentismo em outro lugar do que investir aquela grana na economia, fazer girar. Exatamente. Então ele teve que tomar essas medidas cambiais, que duraram muitos anos. Porque a Venezuela sempre teve sob esse tipo de pressão. O Chávez... Aí vem um problema... Vem a crise econômica do capitalismo em 2008. E o preço do petróleo cai, se recupera, e ele viria a cair de novo em 2014. Gravemente. Então você teve ainda
esse solavanco em 2008, queda do preço do petróleo. O preço do petróleo cai em 2009, 2010, se recupera em 2011, 12, 13 e despenca em 14. Né? Isso afeta muito a economia venezuelana. Volto a falar daquela história que eu já contei aqui da doença holandesa. Bom, aí nós temos outros problemas. O Chaves sofre uma derrota em 2007. O único referendo que... desses 31 processos eleitorais nacionais vividos pela Venezuela, o chavismo perdeu 2. Um referendo importante em 2007 e as eleições parlamentares de 2015. Foram as 2 derrotas que o chavismo teve. Em 2007, Chaves quis aprovar um referendo ônibus. Era um monte de coisa num único referendo. Um monte de coisa. Desde mudanças políticas, por exemplo, o direito de candidatura ilimitada do presidente da República. O presidente da República não tem mais limitação de número de mandatos. Até medidas econômicas, as mais variadas. Juntou tudo no mesmo pacote, num momento em que o governo enfrentava algum desgaste e perde o referendo. Porque, no fundo, era uma lógica um pouco... eu acho inocente, ingênua, que era o socialismo por referendo. Ali havia uma série de medidas para avançar na construção do socialismo do século XXI. Era a palavra de ordem do chavismo. Então havia uma série de medidas que aumentavam o peso do Estado na economia. E o socialismo não é uma construção referendária. Ele é um processo complexo. E ali colocar ali, eu acho que eram 18 pontos em referendo, num único referendo. E estava feito de um jeito, Robertinho, que não era que você votava ponto por ponto. Você dizia sim ou não para o conjunto de medidas. Ou tudo ou nada. Aí o governo perde em 2007. Aí o Chaves separa a reeleição ilimitada num referendo isolado em 2008. Aí ganha. A lógica do Chaves é de que ele precisaria de um longo tempo de governo para concluir as tarefas da transição ao socialismo do século XXI. Mas quando começa a segunda década do século XXI, o Chaves descobre que está doente. Estava com câncer. Câncer do que tinha? Um câncer retal. Grave. E isso foi um golpe duríssimo, porque era uma liderança. Chaves morreu em 5 de março de 2013. Chaves morre nessa data. Ele morre em 5 de março de 2013, ele tinha 58 anos. Novo demais. E era uma liderança ímpar, né? Chaves era um fenômeno desses que acontece, sabe-se lá de quanto em quanto tempo, que cada país tem o direito de ter um fenômeno desses uma vez a cada 200 anos. Como que a população recebe a notícia da morte de Chaves? Não, ele fica doente primeiro. Então a doença do Chaves já abala a população? Já abala. O Chaves mesmo assim vai à reeleição em 2012. Eu acompanhei bem a campanha de reeleição dele. Na campanha de reeleição dele, ele apresenta um plano. O programa da campanha de reeleição é um plano de diversificação econômica do país. Já não é mais um plano de conquistas sociais. Ele considerava que as políticas sociais haviam atingido um teto de gastos, não o teto de gastos, mas um limite, não se devia ir além daquilo, que o país agora, para garantir a melhoria da vida do povo, ele tinha que se modernizar e se industrializar. Já era o suficiente o que fez. Claro. Então ele apresenta um plano, como programa de campanha, ele apresenta um plano
de modernização e diversificação da economia, acabar com a dependência do petróleo, acabar com o rentismo petroleiro. É um programa fantástico. Ele vai à reeleição em 2012 com esse programa. Ele é reeleito em 2012. Não com uma ampla maioria, porque havia um desgaste do governo, mas é reeleito com uma certa folga. Mas ele morre poucos meses depois. E isso instala uma transição forçada no âmbito do chavismo, no núcleo dirigente do chavismo. Ele escolhe para ser seu sucessor, ele avisa isso no dia 8 de dezembro de 2012, que é quando ele vai a Cuba e lá ele faleceria. 3 meses depois. 3 meses depois ele faleceria. Ele escolhe Nicolás Maduro como seu vice-presidente e, portanto, seu sucessor. Na Venezuela, o vice-presidente não é eleito junto com o presidente. O vice-presidente é indicado pelo presidente da República e aprovado pelo parlamento. É um vice-presidente executivo, que se diz. Não é eleitoral. Mas ele sucede o presidente em caso de vacância. E como o Chávez não tinha chegado na metade do mandato, obrigatoriamente, caso o Chávez falecesse, e como ocorreu antes de chegar na metade do mandato, haveria obrigatoriamente novas eleições em 2013, como ocorreu, se eu não me engano, em junho ou julho de 2013. Nicolás Maduro, nessa época, ele era chanceler. Ah, tá. Ele já era um político lá, já ele atuava dentro da... Nicolás Maduro foi militante de uma organização chamada Liga Socialista. Ele foi um líder dos sindicatos motoristas, um dirigente sindical. Ele é um homem que muito jovem, ali, ele tinha 30 anos de idade, até menos, ele visitava o Chávez na cadeia. Maduro deve estar, ele tem quase um pouco menos que eu, acho que vou fazer 64, eu vou dizer que Maduro deve ter 61, 62. Até enxuto, hein? Tá bem ele. Que ele é um butelão, assim. Ele é um homem de quase 2 metros de altura, né? Ele é grandão, fortão e... do tamanho. E ele era tinha sido um chanceler muito prestigiado, porque era um homem que tinha capacidade de diálogo, não só com a esquerda, também com gente da direita no mundo. É um chanceler querido, é um simpaticão. Maduro é um cara muito simpático. Ele entra num ambiente assim, ele faz todo mundo se divertir, ele não é um cara sisudo, ele é um sujeito de muito humor, muito humor. Ele fala um pouco de português. Português é bom? Não, é bom. Assim, não é o suficiente para um diálogo, para uma entrevista, né? Mas ele fez escola em Cuba, ele fez curso de formação em Cuba e ele dividia quarto com um brasileiro. Então esse brasileiro que já faleceu ensinava ele português em troca dele ensinar espanhol. Ele deve entender melhor do que fala. Acho que sim. Acho que sim. Então, o Maduro foi escolhido pelo Chávez, na minha opinião, né? Exatamente porque ele era, das lideranças chavistas de primeiro plano, o que tinha maior capacidade de negociação. Porque o Chávez sabia que com a morte dele, e a morte dele era inevitável, né? A elite ia avançar. Claro, ele precisava de alguém que primeiro mantivesse o chavismo unido. Não houvesse uma guerra sucessória. Segundo, que mantivesse o país flutuando, impedindo ataques dos Estados Unidos, impedindo golpes de Estado. Ele precisava de alguém que fosse capaz de estabelecer um ambiente menos conflitivo, para o próprio país poder implementar aquele plano vitorioso de diversificação da economia. Precisava atrair capitais privados. O Chávez, o plano de diversificação que ele apresenta, se vocês estão lembrados de uma outra oportunidade que eu tive aqui, ele é, de certa maneira, uma NEP, aquela nova política econômica que o Lenin faz, que abre espaço para o mercado, para o capital privado, um pouco parecido com o que a China realiza.
Chaves continuava a falar em socialismo no século XXI, mas a diversificação dele reservava um papel para o capital privado e para o capital estrangeiro. Né? Então, para conduzir um plano com aquelas características, ele precisava... É esse horário mesmo? 1h? Segue. Ele precisava de um político, de um presidente, de um sucessor com essa capacidade de negociação. Mais que capacidade de negociação, com força, né? Claro. Eu falo força de enfrentamento mesmo. Teve problemas ali na sucessão, porque você teve uma dissidência de alguém que imaginava poder ser o sucessor de Chaves e que era o presidente da PDVSA, Rafael Ramírez. Né? Ele estava envolvido com esquemas de corrupção na PDVSA e ele quis utilizar os recursos da PDVSA para criar uma armadilha contra o Maduro. São descobertos as fraudes dele. Dizem rumores de imprensa que os Estados Unidos entregaram o Ramírez para criar uma crise interna na PDVSA. Não, na cúpula chavista. Tá. Ou seja, os Estados Unidos sabiam que ele era corrupto, o chavismo não sabia, não tinha uma investigação sobre ele, mas dizem rumores, eu não sei se isso é verdade. O governo venezuelano tem uma outra versão, mas há essa versão de que o próprio governo americano coloca a informação na roda, que exatamente prevê um choque entre o Maduro e o Rafael Ramírez, o que de fato acontece. O Rafael Ramírez foge do país, mas é preso o sobrinho dele, que era o Testa de Ferro. São descobertos dezenas de milhões de dólares escondidos por esse sobrinho, em contas secretas. Né? Então isso foi uma crise pesada ali no início. E claro, o Maduro nunca tinha se imaginado presidente do país. Ele sempre tinha se imaginado um braço direito do Chaves, um dos braços direitos de Chaves. Um vice. Né? Nem um vice. Ele não era um sujeito ambicioso. Eu o conheci antes dele estar no governo. Presidente. Ele não é um sujeito ambicioso. Ele nunca se imaginou nessa função. Né? E claro, ele teve que se acostumar a essa função. Não foi fácil para a Venezuela perder um líder do tamanho do Chaves. E aonde que Maduro erra que começa uma disparada de inflação? Sério, aí que tá. Eu não acho que ele erra. Ou eu não acho que a disparada inflacionária foi um erro dele. O que acontece? Como eu já citei, teve a crise internacional de 2008. Como é que o preço do petróleo se comportou? Ele cai, ele se recupera e ele despenca em 2014. Despenca. O preço do petróleo ficou abaixo dos $20 o barril. Isso gerou uma dificuldade financeira gigantesca para a Venezuela. A Venezuela perdeu capacidade de aquisição. O país perdeu capacidade de importação e de pagar seus compromissos internacionais. E o cerco norte-americano se radicaliza em 2014, com Obama na presidência. Por que o cerco se radicaliza? Por intenções geopolíticas. O governo norte-americano queria aproveitar a crise econômica na Venezuela para asfixiar ainda mais o país e ajudar a oposição a derrubar Maduro. E na outra ponta, os interesses da ExxonMobil em Esequibo, na Guiana. É outra polêmica que a gente sabe que envolve a Venezuela. Esequibo. O que é Esequibo? Esequibo é uma região na Guiana que é reivindicada desde o século XIX pela Venezuela. Porque o Reino Unido era a potência colonial da Guiana, certo? Uhum. A Guiana britânica se chamava. O Reino Unido tinha comprado a Guiana da Holanda. Quando ocorre a independência da Guiana, e desde antes, quando estava independente a Venezuela, mas a Guiana ainda continuava sob domínio britânico,
o Reino Unido foi alterando a fronteira da Guiana. Foi puxando a fronteira da Guiana cada vez mais para o oeste do rio Esequibo. A princípio porque havia uma grande reserva de ouro ali numa das regiões marginais ao rio Esequibo. E a Venezuela, desde a primeira metade do século XIX, dizendo isso daqui é fraudulento. Finalmente, a Venezuela reclama isso quando a Guiana se torna independente. É criado uma arbitragem em Paris. A Venezuela não tem o direito de participar dessa arbitragem, porque havia denunciado a manobra do Reino Unido de alterar o mapa territorial de Esequibo. Quem representa a Venezuela nessa arbitragem em Paris são os Estados Unidos. Vários anos depois, o representante dos Estados Unidos disse que houve uma fraude contra a Venezuela. Já nos anos 40 do século passado, o diplomata que representou os Estados Unidos disse, olha, houve uma fraude para que o parecer fosse contra a Venezuela e favorável à Guiana Britânica. Roubaram o ouro da Venezuela. Roubaram o território de Esequibo que pertence à Venezuela. A Venezuela, isso aqui nos anos 40, né? Que sai essa confissão do diplomata. A Venezuela vai para as Nações Unidas e ali se assina o Acordo de Genebra. Pelo Acordo de Genebra, é um acordo tripartite, a Guiana, a Venezuela e o Reino Unido. Eles estabelecem que iriam encontrar uma solução de comum acordo entre os três atores desse processo. Especialmente, claro, entre a Guiana e a Venezuela, que haveria uma solução pacífica e aceitável para todas as partes. Portanto, o Acordo de Genebra, que é de 1966, ele reconhece que Esequibo é uma região sob arbítrio, sob disputa arbitral. Isso significa dizer que a Guiana não pode fazer o que quer com Esequibo. Sim. A Venezuela não pode querer tomar Esequibo à mão armada. E a Guiana não pode fazer o que quer de Esequibo. Ela tem que consultar a outra parte do litígio. No entanto, lá por 2013, 2014, se descobre petróleo em Esequibo. Uma gigantesca reserva petrolífera. Que passa a ser explorada por quem? Pela ExxonMobil. O governo Maduro apita, desde o início. Dizendo, não. Se vocês vão explorar Esequibo, nós temos que ter entre nós um acordo sobre a divisão dessa renda. No mínimo um acordo. Esequibo não pertence à Guiana. Ele está sob litígio, de acordo com o Acordo de Genebra. Veja, isso não tem nada a ver com o chavismo, né? Acordo de Genebra não, é pré-Chaves, 1966. A junta arbitral é de 1899. A denúncia de fraude na junta arbitral é de 1948, se eu não me engano. Não tem nada a ver com o chavismo. O chavismo não inventou um conflito com o Esequibo. Ao contrário, Chaves teve uma política extremamente generosa com a Guiana antes da Guiana descobrir petróleo. Chaves vendia, através da Petrocaribe, uma subsidiária da PDVSA, Chaves vendia petróleo subsidiado para a Guiana. Subsidiado e dizia uma coisa, outra coisa. Nós temos esse litígio, mas nós queremos uma relação amigável com a Guiana. Mas os Estados Unidos, quando se descobre o petróleo em Esequibo, diz, é nosso, ExxonMobil na parada. E o Obama, evidentemente a serviço da ExxonMobil, o Obama sanciona a Venezuela para enfraquecer ainda mais a Venezuela, também, além das razões geopolíticas que eu já citei, também para proteger os interesses da ExxonMobil na Guiana. Mais sanções diferentes. Sanções cada vez mais pesadas. Estava sancionada já. Cada vez mais pesadas, que praticamente impediam o acesso da Venezuela ao mercado financeiro. Impediam acesso a créditos, impediam acesso a mercados. Né? O Chaves, a Venezuela sempre teve relações legais com a Rússia e com a China. Foi aprofundando desde o golpe de 2002, né?
Com o golpe de 2002 que os Estados Unidos apoiam e que a Europa também apoia, o Chávez se deu conta quem eram seus aliados. Uhum. Estados Unidos e Europa, Tchau. tchau. Toda a parte militar, de fornecimento militar, Rússia. Ele abandona a indústria de defesa norte-americana, ele troca toda a indústria de defesa norte-americana pela indústria de defesa russa, e também um pouco iraniana, um pouco chinesa, mas predominantemente Rússia. Troca as alianças econômicas ocidentais pela aliança com a China e com países da América Latina, claro, inclusive o Brasil. O Brasil foi sempre um grande aliado. Né? E por conta dessas sanções é que Maduro decide estatizar o mercado interno inteiro? Não, ele não decide estatizar nada, Maduro. Isso aqui, o mercado vem estatizado e nunca completamente desde o Chávez. O Maduro faz um movimento oposto alguns anos depois. Em 2014, o que acontece? É o segundo ano do governo Maduro. Ele está numa ponta com o petróleo lá no chão. Noutra ponta com sanções brutais que praticamente impediam a Venezuela até de comprar peças de reposição para as refinarias. Por que todas as empresas internas, contabilidade, lojas, comércios, foram passadas para o Estado? Não passaram para o Estado. Isso não é real. Isso não é real. E no governo Maduro aconteceu um movimento oposto. As medidas que o Maduro foi tomando foram medidas de liberalização do mercado. De liberalização do mercado. Pode ver qualquer relatório do Fundo Monetário Internacional, da CIA, isso aqui é plenamente documentado. Breno, eu conversei com venezuelanos que falaram assim, meu pai tinha uma loja lá do tamanho de uma pernambucana, o governo pegou. Então, deixa eu te falar uma coisa. Meu tio tinha uma isso aconteceu, veja, calma lá, pegou. isso aconteceu no período Chávez. O governo Maduro não foi caracterizado por nacionalizações. O governo Maduro foi caracterizado por liberalizações dos controles econômicos anteriores por conta da asfixia a qual estava submetido o Estado venezuelano. As pessoas falam coisas, por exemplo, outro dia eu estava conversando com uma jornalista amiga brasileira que está em Genebra e ela me conta que no programa que ela participa, ela tem um programa de rádio na Suíça, perdão, não é na Suíça, na França. Ela foi entrevistar brasileiros bolsonaristas. E na entrevista, o casal disse que era muito difícil viver num país comunista como o Brasil. Então, o que as pessoas falam tem a ver com as suas opções ideológicas, tem a ver com seus sofrimentos pessoais, tem a ver com as suas dúvidas, né? Não tem um caráter científico. Por que no governo Maduro tem uma disparada inflacionária? Então, qual é? Veja só. Tem uma grande quantidade de pessoas saindo da Venezuela, então, principalmente do Brasil. Vamos pegar... Nessa época, acho que, assim, só entendendo, acho que foi até um pouco depois, né, que a gente vai seguir mais um pouco. Mas, se não me engano, quando começou a guerra na Ucrânia, tinham mais pessoas saindo da Venezuela do que da Ucrânia, que era um país que estava em guerra. Sim. Embora os números sejam exagerados, aqueles que são reportados pela imprensa ocidental, isso é verdade. Mas o que aconteceu? A partir de 2014, você tem uma confluência de fatores negativos que são externos ao país. Repito, queda do preço do petróleo. Sanções brutais. São os dois principais fatores. Com a queda do preço do petróleo, a Venezuela perdeu capacidade de importação, como eu já disse, isso provocou escassez. Mais do que provocar escassez no comércio de bens varejistas, provocou escassez na estrutura produtiva. As refinarias não conseguiam mais ter peça de reposição, tanto pela queda do preço do petróleo, quanto pelas sanções. Não conseguia mais importar a tecnologia necessária para renovar a indústria petrolífera. E aí a produção de petróleo do país foi despencando. Diante dessa situação em que você tinha incapacidade de importação, você teve um desequilíbrio profundo da demanda com a oferta. Despenca a oferta e existe a demanda. O que acontece com os preços? Disparam. Essa é a origem da inflação. Os preços disparam. Você não consegue ter oferta. Os produtos são escassos. Foram anos de escassez no país.
em que o país não conseguia, pela queda da produção petroleira e pela queda do preço do petróleo e pelas sanções, não conseguia abastecer o mercado interno. Os preços disparam, o mercado negro, o mercado paralelo, como se diz atualmente, ele se expande com muita velocidade. A inflação toma conta. Toma conta. As divisas escasseiam. O país tem escassez de dólares para fazer importações. Quem entra com dólar no país recebe como prêmio valores em moeda nacional cada vez maiores. O governo sem recursos para poder manter solvente a economia, os seus compromissos mínimos, pagamento de salários, pagamento de pensões, gastos sociais desse estado de bem-estar social que havia sido criado pelo chavismo, que era enorme. O que faz o governo? Sem poder se endividar no exterior, em moeda forte, o governo emite moeda. O governo emite moeda. Cria dinheiro. E cria inflação. Há uma expansão desmedida da base monetária do país. O bem-estar social diminui, o serviço começa... Claro, você começa a ter problemas de toda sorte. Você tem uma tríplice crise conjugada. Uma crise cambial, com uma desvalorização brutal do bolívar em relação ao dólar. E, portanto, agravando a capacidade de importação do país. Você tem essa crise cambial. Você tem, simultaneamente, isso, uma crise inflacionária, como já nós nos referimos. E uma crise fiscal. Porque o Estado perdeu fontes de renda. E ele recorre à emissão de títulos. E mais do que emissão de títulos, a emissão de moeda. A emissão de moeda. E é uma emissão de moeda que não gera ativos produtivos. É emissão de moeda para pagar suas despesas correntes. Sem criar novas estruturas produtivas. Porque quando o governo emite moeda e ele cria uma estrutura produtiva que era capaz de se rentabilizar, é uma coisa. Quando você utiliza a emissão de moeda para as despesas correntes, é outra coisa. Não? As pessoas começam a sair da Venezuela. Aí, claro, a base produtiva decai, você tem dificuldades financeiras do Estado para manter o estado de bem-estar social, despencam todos os serviços públicos, a taxa de desemprego explode, e as pessoas fazem o que fazem nessas situações, em todos os países do mundo. Então, debandada. Você sai do país. Então, o fenômeno da crise venezuelana, ele é prioritariamente, principalmente, um fenômeno externo. O governo cometeu erros? Claro que cometeu erros. Mas o fenômeno é centralmente um fenômeno exógeno, provocado pelas sanções. Provocado pela queda do preço do dólar, provocado pela pressão norte-americana. Nessa situação, a China já não negociava da mesma forma. A China negociava, mas como é que eram os termos da negociação com a China? Petróleo porque tinha por uma recursos. Isso. Se cai tua capacidade de produção de petróleo, como é que você faz essa troca? Não tem mais. Você dependia para fazer essa troca de manter a capacidade. Na época do Chávez, no pico, a Venezuela era capaz de produzir, vamos dizer, tem dois números, entre um e outro está a verdade. 2,5 a 3,2 milhões de barris por dia. Sabe a quanto que caiu em 2016, 2017? A menos de 300 mil barris por dia. A 10% do que era. Então o país ficou com 300 mil barris por dia, a Venezuela não era capaz de abastecer o seu mercado interno com petróleo. O que é a população da Venezuela hoje? Quanto é? Olha, a população pré-2014, ela girava nos seus 23, 24 milhões. Eu acho que o número de imigrantes não é 7, 8 milhões. Instituições internacionais identificam que o número real estaria em alguma coisa como 4 milhões de imigrantes. Então, você tira de 23, 4.
você tem 19. Eu vi alguma coisa sobre 14, tipo assim. Não chega a isso. 18, 19 é um número adequado. E a galera que tá fora de alguma... que saiu nessa debandada, hoje alimenta parte do pessoal que tá lá. Claro. Com rendimentos, manda dinheiro pra lá. Gente, como acontece com qualquer país. Não, existem vários isso. O fenômeno da imigração é um fenômeno típico da América Latina. Em maior ou menor escala. Países pequenos, evidentemente, têm a imigração numa escala muito maior em termos percentuais do que países grandes, não é? Então o Brasil também já teve escalas migratórias enormes. Nós somos um país gigantesco. Quando saem do Brasil 3 milhões de pessoas ou 4 milhões de pessoas para buscar a vida no exterior, isso representa 2% da nossa população. Lá foi bem mais, né? Assim, claro, proporcional, né? Claro. Mas por que eu te pergunto isso, Breno? Porque lá é uma proporção maior. Vamos pegar de 20 para 17, sei lá, que seria uma conta mais lógica, né? A gente teria ali mais de 10%, talvez 15%, evadiu, 15%, jogando alguma forma de recurso para dentro do país de novo. E uma diminuição... Depois de um certo tempo, Sim, né? sim, até porque tem uma adaptação e tudo mais. E com as dificuldades de enviar esses recursos, porque as sanções impedem. De entrar. A maneira como 80% das pessoas devolvem recursos ao seu país de origem, ou enviam, é através de serviços de pagamento, serviços de remessa, né? Especialmente serviços americanos. As sanções impedem. Entendi. E aí, mas aí, só para mim entender uma conta, né, de padeiro, bem, né, tosca, vamos pensar assim. A gente tem hoje uma galera que está fora e que tenta de alguma forma ajudar a família que está lá, né, que ficou muito complicada, anos de complicação aí, de escassez. E você teve também uma diminuição da população, né? Uma diminuição acentuada. Teve uma diminuição dos recursos, lógico, do petróleo, mas como a população diminuiu, né, também perceptivelmente, e tem alguns outros recursos, hoje você acha que já deu para dar equilibrada nas contas lá? Hoje houve uma reequilibrada, mas a reequilibrada aconteceu também por medidas econômicas adotadas. A situação foi muito declinante de 2014 até 2017, 2018, 2019. Muito ruim. Uns 4, 5 anos até de recessão bem pesado. Eu vou dizer que entre 2014 e 2017 foi uma etapa até mais leve. Obviamente que delicada, mas depois veio 2017. Já era governo Trump. Que aí, aí é uma crise política gigantesca, tentativa de golpe de Estado. 2017 a 2020 é uma época muito grave, é a época mais grave, que é o pico das imigrações. Porque o que acontece? Na medida em que se fragiliza a economia da Venezuela, depois de 2014, quando o Trump vence as eleições de 2016 e assume em 2017, tá bem? Sim. Ele se dá conta da fragilidade da economia venezuelana e aperta todos os cravelhos de uma vez só. Lembremos que naquele momento o governo Dilma tinha caído, o golpe havia levado Temer ao poder. Lembremos que na Colômbia governava Ivan Duque da extrema-direita. Né? Tá. Então a Venezuela estava cercada e Trump vai para as cabeças. E é nesse momento que ocorre uma nova tentativa golpista com o autoproclamado Juan Guaidó. Né? Nós tivemos as eleições presidenciais na Venezuela do ano de 2018. A oposição não reconhece o resultado das eleições. E Juan Guaidó, que era o presidente do parlamento, aquele parlamento eleito em 2015, que eu contei aqui, que é uma eleição que o chavismo perde, o Juan Guaidó se autoproclama presidente do país. Avisa que está vacante a vaga de presidente. Porque a eleição do Maduro a oposição não reconhecia. A eleição de 2018 a oposição não reconhecia. Os Estados Unidos e a União Europeia reconhecem Juan Guaidó como presidente do país. E transferem os ativos financeiros do exterior para o Juan Guaidó. Citgo,
a rede de refinarias e postos de petróleo nos Estados Unidos, as reservas do ouro que estavam no Banco da Inglaterra, empresas venezuelanas na Colômbia. Transfere direto pro cara, pro CPF. Claro, ele é o dele, presidente. assim, a pessoa Não, para um pisca dele. governo governo. fictício, né? Uhum. Um governo autoproclamado. Hoje, setores da oposição dizem que o Juan Guaidó botou no bolso 2 bilhões de dólares. Transferiu pro cara, pô. Ele vive em Miami hoje. Ninguém mais fala dele, né? Um morto-vivo. E o Juan Guaidó tenta um golpe de Estado. Ou seja, ele, como presidente autoproclamado, ele tenta um golpe de Estado em 2019. Janeiro de 2019. Então, ali, de 17 a 20, além dos problemas econômicos que já eram graves, vem uma crise política brutal e aí a produção do país e o PIB nacional despencam. Despencam. Ou seja, lembremos que naquela época Donald Trump falou: todas as cartas estão sobre a mesa contra o governo de Nicolás Maduro, incluindo a carta militar. Vocês estão lembrados que já era o governo de Bolsonaro e entre o Ivan Duque na Colômbia e o Bolsonaro se falava em plano para invadir a Venezuela? E que o Hamilton Mourão, vice de Bolsonaro, disse: nem por sonho o exército brasileiro iria se complicar numa guerra desse tipo. O Donald Trump falava abertamente na carta militar e invadia a Venezuela a partir do exército colombiano. Que a Colômbia naquela época tinha um presidente de direita. Sim. Então era uma crise brutal, 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 brutal. O Maduro chega a diminuir a qualidade de vida do povo venezuelano Claro. para manter o seu exército. Não é a para sua manter o estrutura. exército, simplesmente não tinha como manter nada. É claro que numa situação como essa, você privilegia os gastos militares, porque o país está em perigo. Mas as dificuldades eram imensas. Imensas. Não havia recursos para nada. O PIB venezuelano, ele cai, segundo algumas contas, ele chega a cair nesse período de 2014, 2015 até 2020, chega a cair 70%. Pra você ter uma ideia, a União Soviética, na guerra de 41 a 45, perdeu 37% do PIB. A Venezuela perdeu o dobro. Como que o Maduro enxerga uma solução para esses problemas? Aí ele começa a implementar uma outra política, que é uma política de abertura econômica. O que ele faz? Ele acaba com a centralização do câmbio e com as medidas de monopólio do comércio exterior. Ele permite que as empresas privadas passem a importar e libera o câmbio para essas empresas. E permite que os venezuelanos que estavam no exterior pudessem livremente entrar no país com dólar. E que o dólar pudesse ser usado dentro da Venezuela como moeda corrente. Uma dolarização, assim, é brasileira, né? Não houve uma Deixa o dolarização oficial. É, então, por isso que eu Não é? falei, é brasileira, que é Mas uma coisa que a gente mas usa aí, houve uma liberdade de circulação do dólar. Isso começa como reflorestar. Lembra aquela novamente a classe média Venezuela. que tinha ido embora com dólares no bolso? Sim. Foi viver na Espanha, por Pode exemplo. voltar. Ela volta e compra imóveis na Bacia das Almas. Abre um negócio com dólares por uma quinquilharia, um Monta loja de restaurante, Ferrari. uma loja. Então, o retorno daquele dinheiro vai mobilizando a economia. Hoje a elite, ela vive bem na Venezuela novamente. Essa classe média alta, né? É isso que você está chamando de elite? Porque não houve um retorno do grande empresariado. O grande ainda não. Não, porque esse vive de renda. Esse não precisa voltar para ganhar dinheiro. Aham. Né? Esse saiu com centenas de milhões de dólares. Mas, vamos dizer assim, um pequeno e médio empresariado, ou até profissionais liberais, que tinham uma certa reserva em dólar, hoje já é diferente, mas quando esses dólares retornaram, por exemplo, um advogado que tinha 100 mil dólares, com 100 mil dólares na Venezuela em 2020, 2021, o sujeito... Comprava várias coisas. Entendeu? Então, isso foi reativando a economia.
houve um outro fator de reativação que, curiosamente, foi impulsionado pela sanção. Na medida em que o país não podia importar nada, porque estava sancionado, a agricultura renasceu. Por que renasceu? Porque havia demanda e não havia quem suprisse a oferta. E aí começa, a partir da pequena propriedade, a se produzir alimentos. Antes, a Venezuela importava 70% de tudo que comia. Chegou a 90%. Hoje, 85% da cesta básica é produção interna. Renasceu a agricultura venezuelana. O agro é foda. E o Maduro deu essa terra pro camponês. Ele parou com aqueles planos de investimento estatal na agricultura. O que ele fez foi garantir terra, foi garantir água, foi garantir um pouco de equipamentos, crédito para os equipamentos básicos da agricultura, foi garantir livre comércio, foi garantir estruturas de distribuição diretamente nas cidades, e a agricultura avançou. É uma NEP. Ele mesmo diz, Maduro diz, é a nossa NEP. Nas últimas eleições que aconteceram na Venezuela, que parece que eles pediram as fichas das urnas, atas. Mas nessa hora que o Lula brigou com ele. Olha, eu vou dizer uma coisa. Inclusive o Lula não reconhece Maduro como presidente. Né? Isso é uma bobagem do Lula. Você é amigo do Lula. Você devia cobrar isso do Lula, então. Eu já fiz isso muitas vezes, publicamente. Porque eu fui trabalhar como jornalista nas eleições venezuelanas. Eu vi o que aconteceu. O que aconteceu? O que aconteceu foi uma sabotagem no dia das eleições. Veja, como é que funcionam as eleições na Venezuela? As eleições na Venezuela já foram elogiadas pelo ex-presidente norte-americano Jimmy Carter como as mais limpas que ele já viu. As mais seguras que ele já viu. Porque na Venezuela você tem o voto eletrônico e o voto impresso. Você tem os dois votos. É um sistema inexpugnável. Que já foi passado por N análises internacionais. Todos os partidos que participam das eleições venezuelanas têm direito às atas de cada urna. E existe uma apuração oficial. A apuração oficial, ela depende da centralização dos resultados no Tribunal Superior Eleitoral deles. As atas que os partidos têm, elas são entregues por unidade de votação. Não são atas centrais. São por unidade de votação. Houve comprovadamente, há muitas comprovações disso, internacionais, não estou falando de comprovações venezuelanas. Na noite da apuração, o sistema de transmissão venezuelano foi atacado por hackers. Já se sabe de onde partiu o ataque, que foi de Montenegro, ali da antiga Iugoslávia. Os mecanismos que foram utilizados. Se impediu a centralização do resultado eleitoral. Simplesmente o Tribunal Superior Eleitoral não tinha mais os resultados. Mas como que eles transmitem? Lá é diferente da daqui, porque a daqui não é ligada com a internet, a nossa. Nem lá. Porque o problema é que existe um pedaço da transmissão, porque a parte interna, que é a parte das urnas eleitorais até o meio do caminho, é um sistema intranet, vamos dizer assim. Sim, esse certo? É inviolável. Inviolável. Agora, das regiões para o TSE, era um sistema... não era um sistema da internet corriqueira, mas era um sistema interceptável, que era a fragilidade que provou ter o sistema deles. Eles ficaram sem apuração. Eu estava lá na noite em que houve pânico entre os venezuelanos. Entre os membros do TSE, eu estava lá, eu vi o pânico. Nós não estamos conseguindo ter os resultados. Mas aí tem o impresso. O impresso é cada partido, urna a urna. Sim. Tá certo? E aí Quem que fez a oposição? Nessa hora o impresso salvou, qual foi então. a tramóia? Bloqueia por um ataque eletrônico a centralização do voto. E a oposição só divulga as atas que lhe são favoráveis. As atas desfavoráveis ela não divulga. Porque todo mundo tem as atas urna a urna. Então você passou a ter uma situação na qual o PSUV tinha atas,
A oposição... PSUV é o partido do Maduro, né? Partido Socialista Unificado da Venezuela. A oposição tinha atas e ninguém tinha a totalização. E as atas que existiam eram as atas nas mãos de cada partido. Cadê o Conselho sistema... Moral, não? O Conselho então, ele Eleitoral reúne o Conselho Nacional pra... Eleitoral, o Conselho Nacional Eleitoral informa essa situação e o Conselho Nacional Eleitoral, a partir de uma contagem parcial, informa um resultado já naquela primeira noite. Né? Mas é um resultado muito parcial. Baseado nas próprias atas partidárias. Eles não tinham acesso ao controle eletrônico. Né? E aí o Maduro faz o correto. Ele vai à Corte Suprema, porque existe uma Corte Suprema na cúpula do Poder Judiciário. Ele diz: a Corte Suprema tem que ordenar que todos os partidos apresentem todas as suas atas para uma recontagem. Todas as atas têm que ser apresentadas. E as atas do meu partido estão aqui. Todas que nós temos estão aqui. Mas todos os partidos têm que ser obrigados a apresentar as atas. E haver uma recontagem a partir das atas. A oposição não aparece para entregar as atas. E passa a dizer que o vitorioso tinha sido Edmundo Gonzalez, que era o candidato apoiado por Maria Corina. A oposição não apresenta as atas. Ela simplesmente diz: nós vencemos. Mas se a oposição não entregar as atas vamos pensar, a ocasião, entregas de Maduro, essa primeira parcial teria que ter saído uma vitória abrangente do Maduro. Não. Veja, as atas da oposição, tanto as atas do PSUV quanto as atas da oposição, tem que ter os votos de todo mundo. Sim. Tá certo? Então, o que foi recontado? Foram trazidos para o Tribunal Superior Eleitoral os votos físicos e as atas que foram apresentadas ao tribunal, que eram as atas do PSUV. Porque as atas da oposição, a oposição não entrega. Sim. E depois se descobre que várias das atas que eles apresentam nos meios de comunicação eram falsificadas. Eram falsificadas. Aí foi o próprio, vamos pensar, aí o Tribunal Suprema Eleitoral apura, faz essa análise, né, de falsificação. Claro, a Corte Suprema apura a partir das atas que foram entregues ao tribunal, apura a partir dos votos recolhidos dos centros de votação, que não havia todos os votos recolhidos, porque muitos centros de votação foram atacados por milícias da oposição na noite eleitoral. Foram incendiados os centros de votação, exatamente para você não ter acesso aos votos físicos. A Corte Suprema apura a partir daquelas atas, apura a partir daqueles votos que recolhe e declara que o Maduro foi o vencedor. E a oposição, que nem sequer tinha respeitado a Corte Suprema, denuncia fraude com apoio dos Estados Unidos, com apoio de países europeus. E o Brasil, o México e a Colômbia apresentam um discurso híbrido, nem cá nem lá, do tipo: não denunciamos fraude, mas não reconhecemos a vitória do Maduro porque nós queremos ver as atas. As atas às quais se referia Brasil, Colômbia e México, elas não existem. Porque não são as atas do PSUV que estão sendo reivindicadas. São os registros urna a urna que teriam que ter sido transmitidos para um sistema que foi sabotado. Não existem essas atas oficiais, porque não houve transmissão. Não houve transmissão. São transmissões automáticas na hora que você faz o voto. E não houve essa transmissão. Na hora que você fecha as urnas, é que esses votos eletrônicos são transmitidos para registros urna a urna na Gazeta, como chama lá? Gazeta del Pueblo, o diário oficial deles, que é onde normalmente saem esses resultados. Você chegou a ter informação das pesquisas eleitorais lá, como que estavam? Havia pesquisas de todos os tipos. Umas que coincidiram com o resultado vitorioso para o Maduro e outras que davam derrota do Maduro. É porque na pesquisa realmente agora, dá um reflexo. O que mostra que houve um plano organizado é que eu nunca vi tanta concatenação. Bloqueio da votação na noite do dia 29 para o dia 30 de julho. Naquela mesma noite, em 40 pontos diferentes da Grande Caracas, vamos chamar assim, da região metropolitana, aparecem as guarimbas. Guarimbas são grupos violentos que começam a tocar fogo em prédios públicos, em centros eleitorais, no aeroporto. Eles tomaram o aeroporto. Houve uma das gangues
armadas da oposição, tomou o aeroporto. Eu sei que estava lá no mesmo hotel que eu estava hospedado. Mesmo hotel? Agora estou em dúvida. Mas estava lá o João Pedro Stede, do MST. Ele não conseguiu voltar ao Brasil, porque o aeroporto tinha sido tomado por uma milícia da oposição. O que ele estava lá fazendo? Observador internacional. Tá. Haviam mais de 400 observadores, mais de 700 observadores internacionais. Ele não conseguiu voltar ao Brasil. Demorou 2, 3 dias para conseguir voltar. Em 40... Isso aqui não é espontâneo, né? Não existe isso. Havia muita gente paga, contratada, muito jovem, pago para tocar o rebu. Evidente que se planificou um golpe de Estado. Se lascaram esses que estavam pagos lá para fazer um claro. Porque eu vi uns blindados passando em cima deles o chavismo se dá conta que um golpe de Estado estava em curso, mais um golpe de Estado. Não mataram ninguém, não? Matou? Não, teve morte. Rapaz, teve muito enfrentamento. Teve cima morte dos dois mesmo, lados, aí. porque teve enfrentamento. Matou muita gente? Muita gente não. Não, mas teve acho que 20 e poucos mortos. Uhum. De lado a lado, teve mortos do chavismo, que a oposição matou, e teve mortos da oposição. Porque na hora que a oposição toca o rebu em Caracas, com esses, e fora de Caracas também, em outras províncias, o chavismo vai às ruas. Imediatamente a direção chavista, não na mesma noite, mas na manhã seguinte, convoca às ruas a população. Os chavistas vão às ruas enfrentar o que era um golpe. Era visivelmente a tentativa de golpe de Estado. E eles conseguem desmontar o golpe. Uma mistura de mobilização, atuação da polícia, que vai desmontando essas guarimbas. Essas guarimbas não são novidade. Nas outras tentativas de golpe do período Maduro, em 2017, 2019, a gente também teve essas guarimbas. Também houve tentativas de golpe sucessivas depois de 2014. Essa não foi a primeira. Então eles conheciam como é que se comportava a oposição. E a oposição se divide. Uma parte da oposição não aceita o golpe. E essa parte que não aceita o golpe comparece à Corte Suprema e legitima a vitória do Maduro. Não é só o chavismo. Uma parte da oposição, ela aceita o ela resultado. volta atrás e vai lá e reconhece. Claro, reconhece. E participa dos processos entrega as eleitorais placas atuais, deles. dos processos eleitorais atuais. Já teve eleição para prefeito, para governadores e para deputados de novo. Eu acho que o problema no Brasil é que muita gente acredita que as eleições não foram transparentes e foi um golpe por parte do Maduro, que tem várias pessoas que acreditam nisso aqui do país, né? Parte é do fato do Lula não reconhecer as eleições do Maduro. Pode ser. Porque ali... E, inclusive, isso também gerou outras eu polêmicas. vou aqui analisar. Eu acho que há um erro de princípio e há um erro de político. O erro de princípio é o seguinte. Quando a Corte Suprema de um país decide quem ganha a eleição, acabou o jogo. Isso aí, sim. Não tem mais Acabou o discussão. jogo. Você não pode ficar dizendo, não, eu não confio no resultado da Corte Suprema daquele país. Mas então quem é que decide? Se não é a Corte Suprema do país. Imagina, agora o Brasil não está enfrentando a mesma situação? Ou pelo menos estava enfrentando o Trump questionando o Poder Judiciário brasileiro pelos processos contra o Maduro? Contra o Bolsonaro? Não estavam enfrentando isso? Uhum. Nós não defendemos no Brasil a soberania do Poder Judiciário? Que nenhum outro país pode decidir no lugar do nosso Poder Judiciário? Bom, inclusive o Maduro teve uma fala polêmica em relação a isso, né? Que ele fala, ó, se o STF daqui, se o Supremo daqui reconhece a minha vitória, Exato. porque Não, e ninguém reconhece o DAC. e o povo por que lá no Brasil o sistema reconhece a vitória do Lula e ninguém contesta? Ele falou isso, né? E aqui, ele teve uma fala parecida ele com falou assim, essa. ó, por que no Brasil a urna lá é válida e foi validada pelo judiciário, e o daqui foi o mesmo sistema, a urna é válida e foi verificado pelo judiciário, assim, foi validado pelo judiciário, por que o daqui não teve? É isso. Qual que é a diferença do daqui pro daí? Claro. Foi uma situação dessa que ele coloca. Qual que é a diferença do meu judiciário pro daí? Nem me lembrava dessa declaração, eu não prestei atenção à época, mas ele tem toda razão. Quando a Corte Suprema de um país decidiu, não existe um tribunal
eleitoral internacional. O Brasil não tem poder arbitral, nem nenhum outro país tem poder arbitral sobre as instituições soberanas de um outro país com o qual você mantém relações diplomáticas normais. Então, se não, todas as eleições passam a ser questionadas. Senão, todo mundo que faz eleições terá que mostrar as atas uns para os outros. Isso não existe. Além do que, o Brasil violou com esse comportamento o princípio da autodeterminação nacional. E o Brasil inventou uma situação que não existe. O Brasil, o que levou às eleições na Venezuela foram chamados Acordos de Barbados, porque foram realizados em Barbados. Esses acordos foram realizados em 2023, assinados em 2023. O Brasil não é parte do Acordo de Barbados. Podem dar palpite, então. Não. Eu acho que houve, esse é o erro da política brasileira, um excesso de protagonismo. Calculando que esse protagonismo de mediação ajudava as relações do Brasil com o governo democrata do Joe Biden, com os governos europeus, próximo, com os governos europeus, especialmente os governos europeus liderados pelo social-liberalismo ou pela social-democracia, e internamente tirava o governo Lula dessa identidade com a Venezuela que, segundo alguns, lhe é prejudicial eleitoralmente. De alguma forma eu acredito que sim. Entendeu? Mas eu acho uma política estapafúrdia. Estapafúrdia. É o maior erro. Eu acompanho o presidente Lula, acompanho sua atividade política há quase 50 anos. É o maior erro da sua trajetória política. Que agora cobra seu preço, né? Então, o negócio aqui é o seguinte. Você viu a população lá, uma parte dela até, pelo menos nas imagens bem robusta, bem contrariado com o resultado da eleição. Que não Na Venezuela. É. Claro, o país é dividido mesmo. Veja isso. o resultado da apuração da Corte Suprema da Venezuela. Foi um resultado com Maduro vitorioso com 52% dos votos. Isso que eu ia falar. Como o que aqui? não, O que aconteceu aqui? o que não quer dizer que representa a maioria da população. Então, A o maioria da Robertinho população é simples. votou, Aí eu vou votou. na linha do Maduro, já que você me lembrou essa frase do Maduro que eu não lembrava. Aqui no Brasil, o que aconteceu? Não, sim, mas O Lula ganha com 52% dos votos, os bolsonaristas vão para frente dos quartéis. E o que diz o PT? Com razão, diz essa acusação de fraude no processo eleitoral, porque é isso que os bolsonaristas foram fazer diante dos quartéis, é o preâmbulo de um golpe de Estado. Que de fato houve uma tentativa no 8 de janeiro. Na Venezuela você acredita que teve uma tentativa de golpe também? Por que cargas d'água que no Brasil teria havido uma tentativa de golpe de Estado a partir da derrota do Bolsonaro por uma ínfima margem, Sim. com o bolsonarismo acusando fraude? E por que na Venezuela o errado é o Maduro? Quando aconteceu exatamente a mesma coisa. Então, pra mim é muito semelhante. muito então, semelhante. o que teve lá na Venezuela também foi uma tentativa de golpe. Nenhuma dúvida. Eu sou testemunha da tentativa de golpe. Eu passei por várias guarimbas naquelas 2 noites. Porque eu fiquei na Venezuela até o dia 2 ou 3 de agosto. Não mais, eu fui embora no dia, vou dizer aqui, eu fui embora no dia 4 de agosto. Eu passei por várias guarimbas. Houve tentativa de ataque à Telesur, que é a emissora internacional. Tá. Não é? Ou eu vi ataques a hospitais. As imagens na internet se contam a centenas, filmes a esse respeito. Atos de violência brutal, mais brutal do que aqui no Brasil. Sim. Ali houve uma tentativa de golpe de Estado. O que o Maduro fez com essas pessoas que foram... Muitas foram presas, perguntar. agora quase todos estão soltos. A Venezuela não tem... As pessoas falam ditadura Maduro, né? Tem muito menos gente presa na Venezuela por conta de uma tentativa de golpe de Estado mais violenta que no Brasil. Tem Bem muito mais. menos gente presa do que aqui. E por isso que o povo não respeita o judiciário de lá, tá O vendo? Bolsonaro não tá a caminho... fraquíssimo. O Bolsonaro não tá a caminho da cadeia? Fraquíssimo o judiciário. Já. Tá Ele caminho já da tá cadeia, preso Tá já. em casa, Sim, mas gente. Tá preso Vai já. pro Xilindró real, não vai? Aham. Cadê a Maria Corina? Tá presa?
Ah, ela ganhou um Nobel agora. Sim, mas e daí? Ela nunca tá presa antes disso também. Ah, mas ela ficou presa. Não, nunca foi presa. Nem o Juan Guaidó nunca foi preso. Olha. Ainda ganhou um A prêmio. lógica, O Guaidó ainda a ganhou lógica um do prêmio. governo Maduro, a lógica do chavismo histórica, porque isso já valeu no golpe de 2002, é uma lógica sobre a qual eu tenho muitas dúvidas, mas eles é que sabem da casa deles, né? Que assim, a gente só leva a julgamento quem participou diretamente de ação violenta. Entendi. Se não participou de ação violenta, ou da ordem explícita de ação violenta, ou de conspiração para invasão estrangeira, não é preso. E os mandantes, que às vezes o cara só dá, vai lá, Cara, não participou, então, mas deu. Mas esse é o que é o vilão. Por isso, estão presos quem participou de ações violentas ali naquela semana pós-eleições. Uhum. Ainda tem um grupo preso, que eu acho que é um grupo de 70, 80 pessoas, que cometeram ações violentas, incluindo homicídios. É homicídio. Mas Maria Corina está solta. Nenhum dirigente relevante que não tenha participado de uma ação armada está preso. Nenhum. Porque eles não prendem se você não participou de ação violenta, se você não participou, se você claramente não ordenou ação violenta, ou se você não foi partícipe direto em crimes de traição. Ou seja, pedir invasão armada do país. Mesmo assim, o Juan Guaidó pedia, e a Maria Corina também, e nunca botaram a mão neles. Só um dirigente da oposição foi preso por isso, que é uma pessoa que o Maduro está pedindo agora para a Corte Suprema a cassação da nacionalidade dele, que é o Leopoldo Lopes, que está exilado na Espanha, que fugiu para a Espanha. Ele pede a invasão da Venezuela. Como que você vê Estados esse Unidos. Nobel da Corina lá? Uma armação que não teve, eu acho, que a participação norte-americana. Acho que não, porque o Maduro, porque o Trump ficou chateado, né, de não ganhar ele o Oscar. Tô cansado de não ganhar ele o Nobel, ele ficou chateado. Não é? É isso. Deixa eu cantar, assim. Ali houve uma armação ali dos liberais europeus, dos conservadores europeus, que dividem hoje os próprios europeus. Você viu que o organismo norueguês responsável pelos festejos em homenagem a quem recebe o Nobel da Paz, disse que não fará as homenagens, porque considera duvidosa a entrega do Nobel da Paz a Maria Corina, porque ela não atende os princípios tradicionais dessa premiação. Então eu acho que foi uma coisa ali de um setor da burguesia europeia, dos conservadores, dos liberais, mas é uma fraude, é uma coisa... Essa mulher... Você acha que com o tempo o Maduro vai conseguir consertar essas coisas dentro Mas da Venezuela? veja, já está acontecendo isso. A Maria Corina está absolutamente isolada. Não, eu falo de consertar até assim, ó. Eu vejo que os ataques dos Estados Unidos fortaleceu a população na Venezuela. Né? Eu acho que o povo se juntou E a economia mais ao está Maduro. crescendo, Rodrigo. A economia desde 2021 O cresce. fato dele ter jogado agora, dessa vez, a população pro campo é benéfico pra ele. Querendo ou não, ele tem petróleo pra caramba lá ainda. Né? O petróleo A maior pode reserva de petróleo do mundo. valorizar. Eles aumentaram a produção daqueles Maior reserva 300 do mil, mundo. que foi o piso na crise, Exato. para 1,2 milhão de barris por dia. Tá 1,2 milhão. O que já permitiu a eles respirar. Ou seja, ele vai ver aonde errou, né, no passado, não vai errar naquele ponto mais. Agora com o campo crescendo, que é o que é fundamental, né, ter outras atividades dentro da Venezuela. Eu acredito, sei lá, será que daqui 30 anos, 20 anos a gente pode ver uma Rodrigão, Venezuela, aquela potência que realmente o era com crescimento Chávez? médio da Venezuela 2021, 22, 23 e 24, ainda não temos 25, o crescimento médio é de 8,5%. Ó, quase 2 dígitos aí. Então a Venezuela já, mais uns 2 anos, ela se recupera totalmente do período mais grave da crise. Entendeu? A Venezuela está na rota de recuperação. Por que o Trump resolve atacar novamente a Venezuela? Porque ele não quer que a Venezuela se recupere. Porque derrotar a Venezuela é decisivo para o Donald Trump voltar a ter, para que os Estados Unidos voltem a ter influência na América Latina.
Sim, A Venezuela de entrada é o ali, né? claro, e é o governo de esquerda mais poderoso. Porque a esquerda na Venezuela não chegou só no governo, chegou no poder. A esquerda na Venezuela tem hegemonia, tem a direção do poder executivo, do poder legislativo, do poder judiciário, das forças armadas, da polícia. A Constituinte está pronta, né? Entendeu? Então, Tudo- o Estado na Venezuela não é mais controlado por um empresariado vinculado aos Estados Unidos, ao contrário do que acontece no Brasil, ao contrário do que acontece na Argentina, ao contrário do que acontece em toda a América do Sul, com exceção da Venezuela. Então, na Venezuela, você tem um Estado que não é mais controlado por esse empresariado pró-Estados Unidos. Ele é controlado por forças populares lideradas pelo chavismo, através de múltiplos mecanismos de participação direta. A Venezuela é uma democracia não liberal. Pelo que você conversa com o Maduro, você acredita que quando tudo se restabelecer lá dentro, ele é um cara que pode ajudar os outros países na América do Sempre eles fizeram isso. A política externa do Chávez era muito generosa, gente. O Chávez pegou a riqueza petroleira da Venezuela, criou uma empresa internacional que eu já citei aqui, a Petrocaribe, Sul? para vender petróleo subsidiado para os países que não tinham petróleo em toda a América Central. Mas eu e no falo uma Caribe. ajuda no processo revolucionário. Mas essa é a grande ajuda do processo revolucionário. Quando esses governos de esquerda que chegaram no poder, quando essas forças de esquerda chegaram no governo, e elas têm que botar ordem numa economia que tem poucos recursos. Quando o chavismo vende petróleo subsidiado para Cuba, e Cuba nem tem que pagar em moeda por esse petróleo, mas paga em serviços médicos, técnicos e esportivos, isso é uma enorme ajuda ao processo revolucionário cubano. Não é? A Venezuela, veja, ela tem que respeitar o princípio da autodeterminação. Por esse princípio da autodeterminação, nenhum país pode interferir na vida interna dos demais países. Né? Então a Venezuela não pode sair financiando partidos no Uruguai de esquerda. Até porque isso é ilegal no Uruguai. Se houvesse dinheiro venezuelano financiando a esquerda uruguaia para vencer a direita, a esquerda uruguaia é caçada. Porque qualquer país proíbe o financiamento externo de partidos. Então a Venezuela não faz. Mas a Venezuela não faz isso. Não é? Não, eu falo, mas tem outros países financiam. Eu não acredito que faça isso. A Venezuela não, mas a gente sabe que tem uns países que faz. Sim, mas eu não acredito que faça isso. Né? Se em algum momento alguma coisa parecida foi feita, não sei. Mas eu acho que não faz isso. Ela não tem uma política de interferência na vida interna. Ela tem uma política de defender ideias, de ajudar os países que já têm governos progressistas, ou mesmo países que não têm governos progressistas, mas que querem ter uma aliança, uma relação madura e pacífica com a Venezuela. Não é? Ou seja, lembremos sempre do sonho do Bolívar. Acho que é uma boa maneira para terminar o programa. A Venezuela... Não termine não, que eu quero te perguntar uma coisa. Eu também quero dizer o sonho de Bolívar era a pátria grande. O que era a pátria grande? Uma América Latina unida do norte ao sul. Então o chavismo, ele incorpora essa aspiração, essa meta, esse desejo bolivariano. Eu só te perguntar que aí você encerra, porque a minha, né, você sabe, eu tinha que estragar a noite do Breno. Não, tô brincando. Mas é o seguinte, pela proximidade que você tem com o Maduro e tudo mais, conhece ele pessoalmente, já teve com ele algumas oportunidades. Saiu em diversas revistas, em várias matérias aí, que você me contou que ele era um jovem sindical lá, alguma coisa nesse sentido, e que depois participou do parlamento e tudo mais. Uma pessoa comum, né, desde sempre. E pegou a Venezuela num mau momento, ainda não teve um ápice de rendimentos, depois que ele conseguiu chegar no poder. Mas saiu matérias diversas aí falando que teve apreendido, por exemplo, os bens deles, coisas de 700 milhões. Não. Saiu, não sou eu que tô falando, né? O que é isso aí? Veja só, o que saiu foi uma decisão dos Estados Unidos de que os bens dele deveriam ser apreendidos. Parece que foram apreendidos, não? Não? Tá. Eu não conheço a informação.
Não. Gente, eu conheço... É por isso que eu tô te falando, porque você é o cara que... Eu conheço razoavelmente a ele, da época que ele não era presidente, da época que ele era deputado, depois chanceler, já pude entrevistá-lo em várias oportunidades. Ele leva uma vida absolutamente simples, mas absolutamente simples mesmo. Ou seja, ele, por exemplo, gosta de conversar com jornalistas, com quem ele tem, ele próprio dirigindo o carro. Ele dá entrevistas dirigindo o carro. Tem. Porque ele é um Essa motorista. é uma coisa legal, tipo assim, você anda com ele lá, ele anda normal pela sua Não, zona agora ele Venezuela? tem uma estrutura de segurança, imagino eu, É poderosa. Uhum. Porque a vida dele tá Mas arriscada. com o povo não tem assim, ele anda na rua, não é aquele negócio, pô, xingar, querer jogar ovo, sei lá. Veja, Cara, só anda de moletom, velho. Só uma jaquetinha ali da Não Venezuela. entendi, mas isso aí jaquetinha tem vermelha. presidente ele que se come atacar, pastel na veja. feira e, né? você tem a oposição na Venezuela, ela está enfraquecida, ela está dividida, o setor extremista está isolado. Mas você tem uma parte da Venezuela importante, 45% da Venezuela é de oposição ao Maduro. É claro que se ele circular nos bairros ricos, ali na Praça Altamira, que fica em Chacal, que é um distrito rico, é evidente que ele vai ser vaiado, né? Porque as camadas ricas não gostam dele. Entendi. O país é um país dividido. Acho que menos dividido agora do que há um ano atrás. Porque as ameaças do Trump unificam O povo, né? o povo e ampliam a base de sustentação do Maduro. Mas, evidente, é um país que tem uma polarização, como em todos os países da América Latina, né? Porque a polarização não é um desejo, ela é uma consequência de países muito desiguais, quando o povo decide tomar conta do seu próprio rumo. Quando o povo elege ou elegeu um governo de esquerda, ali começa a polarização. Porque aqueles que sempre governaram olham para um governo de esquerda, mesmo que seja um governo, digamos, de reformismo fraco, como o governo Lula, olham para aquilo lá e dizem, não, quero para baixo, esses caras não podem governar. Né? Então, a polarização só se enfraquece quando as forças de esquerda, as forças populares, as forças identificadas com os trabalhadores, são incapazes de chegar ao governo. Aí tudo bem. Aí eles chegam a ser até democráticos. Né? Quando a esquerda está limitada a pequenos grupos, que faz discurso até duro, radical, mas não tem força para chegar no governo, não é um problema. Deixa. Não é um problema. Agora, quando chega ao governo, são capazes de dirigir o Estado, de tomar decisões, de governar o país, aí não. Não foi para isso. A nossa democracia é assim, nós mandamos e vocês têm direito a um papel secundário ali, fazer barulhinho. Tudo bem, pode fazer barulho. Se não atrapalhar a nossa acumulação de riquezas, a gente nem liga. Pode fazer discurso radical, pode falar de socialismo interplanetário, não tem problema. Agora, na hora que as forças de esquerda chegam ao governo, repito, mesmo quando são forças de esquerda limitadas por razões diversas, isso não pode. A gente viveu essa experiência no Brasil. O governo Dilma não era um governo revolucionário. Não era um governo de reformas profundas. E foi derrubado como foi derrubado. O presidente Lula nunca comandou governos revolucionários. E foi preso como foi preso. É que é inadmissível que as forças populares, que os de baixo, cheguem ao governo. É simplesmente inadmissível no nosso continente que isso aconteça. O fato disso acontecer já é motivo para uma polarização cujo resultado é fatalmente a tentativa de golpe de Estado. Isso é da história da América Latina. Chegou lá, começou a fazer umas reformas que afetam os interesses dos mais ricos, mesmo que afete pouco. América do Sul, né? Começa o circo, começa o golpismo. Essa é a base do golpismo. É a incapacidade das elites latino-americanas e das suas representações políticas, que são os partidos de direita, a incapacidade de aceitar qualquer tipo de concessão.
Essas elites só enriquecem através da superexploração do trabalho, do monopólio da terra, da transferência dos recursos públicos por seus bolsos, da dependência externa em relação aos países capitalistas mais desenvolvidos, da corrupção. É só assim que elas sabem enriquecer. Elas não sabem enriquecer através da inovação da tecnologia. Tem exceções, tem um grupinho aqui, um grupinho acolá, um ramo aqui, um ramo acolá, mas as elites latino-americanas, elas são predadoras. Elas não são governo norte-americano, claro, elas não são com aval. Elas não são produtoras, elas são predadoras. Elas vivem disso desde a época colonial. Elas foram criadas a partir do mais predador dos sistemas, que é o sistema colonial. É, todos esses países sofrem golpe. Ó, o Brasil, mais de 100 anos tomando um golpe atrás do outro. Entendeu? Então, agora, e por que a Venezuela provoca tanta irritação na direita planetária e na América Latina? Porque na Venezuela as forças populares chegaram ao governo, hoje estão no poder e não é fácil tirá-las. O pacto social foi cumprido. Né? Não conseguem tirá-los. Não conseguem tirá-los. As forças de esquerda na Venezuela, que são a representação política das classes trabalhadoras da Venezuela, elas fizeram uma revolução política. O Estado é um Estado de poder popular. Não é mais um Estado a serviço do empresariado. Isso eles não aceitam. De jeito nenhum. E não tem mais forças, aparentemente, ou pelo menos por hora, não tem mais forças de tentar a derrubada do governo Maduro e da Revolução Bolivariana internamente. O que eles estão fazendo? Vamos tentar derrubar externamente. Vamos tocar o rebu no Mar do Caribe. Vamos utilizar esse rebu do Mar do Caribe lá, foram 10 embarcações, né? Uma era o Cabeleira falou aqui que parece que eram pescadores. As outras 9 alguém reivindicou, tipo assim, esse barco é meu, ninguém fala de onde que é o barco. Vocês já foram pro Caribe? Não. Do que as pessoas vivem no Caribe? Pesca. Claro, isso significa dizer o quê? Um monte de barco. Vocês acham que esses barcos de pesca no Caribe são registrados? Eles têm licencinha? Mas eu falo assim, ó, meu marido sumiu aqui, ele era pescador, então, ninguém manifesta isso, ninguém falou, cadê o pai desse menino? Na Venezuela, não. Eu perguntei isso claramente nesses 8 dias que eu tive na Venezuela. Há alguma reclamação de desaparecimento? Não. Então. Agora, as pessoas, muitas vezes, ficam amedrontadas. Não é simples para uma pessoa comum do povo ver a notícia de que os Estados Unidos está matando aleatoriamente, bombardeando barcos. Então as pessoas ficam com medo de, às vezes, de denunciar a situação até para o seu próprio governo, com medo de que os Estados Unidos venham matar também os parentes, né? Os Estados Unidos matou meu pai pescador ali. Eu vou lá denunciar que isso aconteceu. Com um míssil. Com um míssil. E eu sou o próximo alvo? Porque as pessoas ficam com medo, cara. Então você tem um problema de que você tem muita embarcação sem registro. Todas as embarcações sem registro são embarcações do narcotráfico? Claro que não. Não. Qualquer um conhece o litoral brasileiro. Vocês são mineiros, não conhecem o litoral. Sabe o que é mar? Claro que eu sei. Pô, lá em Minas Gerais tem mar? Claro não, que só bar. Só bar, né? Então, cara, os pescadores não têm tudo barco registrado, não. Eu sei que não. Mas eu falei, tipo assim, não, meu pai... Porque eles não sabem se quando você sai num barco, sei lá, explode, ninguém avisou, tá dando... É diferente quando um barco vai afundar, sei lá, às vezes chega uma notificação, não, olha aqui, ó, você viu o discurso pode do ser de Petro? outro país O também, presidente né? da Colômbia, é isso que eu falo. O presidente da Colômbia, terceira teoria. O presidente da Colômbia, que também está sob ataque do Trump, ele deu uma entrevista outro dia muito esclarecedora. Ele disse, pessoal, a droga não chega em barquinho nos Estados Unidos e na Europa. Ela chega em gigantescas embarcações dentro de containers, misturada com outros produtos. Do Brasil vai de submarino pra Europa, gente. Entendeu? Vai de submarino, não é, pô. ninguém. Ele diz, pode ser que um traficantezinho ou outro leve ali 2, 3 quilos de droga. Agora, a droga pesada chega em grandes embarcações, com enormes containers, e completou o Petro, cujos donos são norte-americanos. Nenhum grupo da América Latina é dono de um grande barco, de um navio cargueiro. Nenhum grupo na América Latina, ou pelo menos no Caribe, controla gigantescos portos, gigantescos armazéns para containers. Isso tudo é uma operação de larga escala, cujos principais operadores são norte-americanos.
Não é num barquinho, numa lancha. É evidente que não. Você conversa, ô Robertinho, conversa com qualquer policial especializado em narcotráfico, qualquer. Ele vai rir ao comentar a situação, porque ele vai dizer, jamais o narcotráfico vai ser impedido dessa forma. Isso aqui é um circo, é um show. Mas sabe por que eu te falo isso? Porque eu tenho uma outra terceira teoria aqui, pra mim. E aí, pensando já muito no que o Trump faz. Imagine. Porque ninguém fala de onde é o barco, ninguém reivindicou, tipo assim, teve um que é de pescador, o resto da família não falou, ninguém falou, nenhum país assumiu um barco meu que foi bombardeado. Talvez um blefe dos Estados Unidos, eles nem estão fazendo nada lá e tá só guerra psicológica mesmo, ó, nós estamos explodindo todos os barcos aqui. Por que cadê as referências do barco que sumiu, entendeu? Essa é uma linha de raciocínio minha, não sei se ela é... Eu concordo contigo. Infundada. Agora, você vê, os Estados Unidos, que possuem um serviço de inteligência sofisticado, eles não são capazes de dizer, esse barco daqui nós chegamos à conclusão de que era um barco de narcotráfico, porque nós temos essa e essa informação, os passageiros eram esses, vinculados à máfia tal e qual, estavam transportando X quilos de droga. Não tem essas informações básicas. Por isso que eu te falo, pra mim você tá só blefando também. Claro, eu também acho isso. Sei lá, você entendeu a minha terceira teoria que eu pra acho mim que tem um duplo blefe, sabia? Primeiro, há navios que eles informam que afundaram que nunca existiram. É isso. E há Pra mim navios que eles atiraram a esmo. Eu também acho que transporte de droga, não. Tá vendo aqui, são 2.100 quilômetros de Caracas até a Flórida. Como que uma embarcaçãozinha vai pegar aquilo ali, cruzar esse mar durante E o problema, Rodrigão, e droga, é escala. Gente, nós temos que entender que é um produto que só tem sentido econômico quando tem escala. Porque ninguém vai transportar, a não ser pé de chinelo. Ninguém vai levar uma droga em pequenas embarcações. Precisa ter grandes volumes. Não, e a guarda costeira americana intercepta isso na hora ali, a hora que estiver chegando no Agora, mar os dos grandes Estados Unidos, contêineres, você vê lá uma exportação normal, tradicional, que o cara mete nos contêineres a droga. E corrompeu a alfândega do país que sai, corrompeu a alfândega do país que chega, entendeu? E já destina uma parte da droga para cair, para fazer a festa da DEA americana, para os caras dizerem que aprenderam 10. Eu já fiz matéria sobre isso com traficantes presos, eles dizem assim, 10% da nossa produção, de 10 a 15, é perdida. Já viu como é que faz pinga? Não. Quando você vai fazer a pinga, antes de sair a pinga de qualidade mesmo, sai um líquido também que chama água fraca. A água fraca, às vezes deixa metanol, pegar. Né? Entendeu? Na droga, a que saiu mais ruimzinha, só não deixa você pegar isso aqui, ó. Que tá... Aí, a minha é a última. Você acha que a Venezuela, se ela entra no BRICS, ela consegue acelerar o processo dela lá dentro? Sim. Ajuda muito. O Maduro fala muito sobre isso. Tipo assim, não cara, fala a Venezuela era essencial dentro do BRICS. Não fala muito porque, enfim, ele tá com outras preocupações, eu acho. Mas é evidente que esse foi um outro erro brasileiro, que foi vetar a presença da Venezuela no BRICS. Era importante para o BRICS, era importante para a integração latino-americana, era importante para a Venezuela, era importante para o Brasil. A Venezuela era demais. Pô. Ali a gente jogou contra ali o Brasil. Eu acho um erro. Volto a dizer, o maior erro que eu já vi na trajetória vitoriosa do presidente Lula é sua atual política em relação à Venezuela. Você consegue entender o porquê do veto? A mesma lógica do não reconhecimento das eleições. Tá. Complementada pela própria situação eleitoral, né? Foi uma espécie de punição que o governo brasileiro decidiu fazer ao governo venezuelano. E mostrando com isso um distanciamento em relação à Venezuela para o exterior e para dentro do país. Eu acho isso um grave erro e eu espero que o presidente Lula retifique esse erro em função das agressões que vem sofrendo a Venezuela por parte dos Estados Unidos. Retifique o erro. Ao ele se oferecer como mediador entre Estados Unidos e Venezuela, ele pode estar abrindo uma porta para dizer, na América Latina ninguém mexe. Não pode ter operação militar estrangeira na América Latina.
Nós vamos nos resolver entre nós. O problema do narcotráfico nós vamos resolver a partir de acordos normais e assim por diante. Espero eu que o presidente Lula retifique. É um grave erro, é o maior erro de toda a sua trajetória. Breno Altman, qual que vai ser o próximo tema dos nossos encontros? Acho que batemos o recorde do mais longo podcast da história dos Três Irmãos. Nada. Dá pra ficar mais umas 3 horinhas. Mas o mais longo podcast da história dos Três Irmãos? Não. Quantas horas a gente teve? A gente teve aqui 5 horas. Já teve programas mais longos que esse? Já de mais de 7. Meu Deus do céu. Sobre que assunto? Venezuela. Que você tá perdendo. Quer bater o cara aqui? Eu tenho mais umas dúvidas aqui. Mesmo? Não, tô brincando. Aí, True crime. Aleatório. Crimes. A gente tava falando legal. de crimes, Bom tema. Foi bem eu longo. gosto desse tema. Obrigado, Breno. Próximo tema, não sei qual é o próximo tema. Cuba. Pode ser Cuba. Vietnã. Pode ser, Vietnã. Eu conheço Debate. Debate não é tema. Debate é... Mas eu me divirto vindo aqui nos Três Irmãos. Eu sei que você não... Vamos, né? Depois você vê o quê, né? Deixa que eu resolvo. Vamos falar de Estados Unidos. Estados Unidos. Não, mas aí você vai ter que falar bem. Estados Unidos. Você vai ter que falar bem. Ou você vai falar só a verdade? Só a verdade. Eu sempre falo só a verdade. Só fala a verdade, Albertinho. Não, é porque ele sempre falou só a verdade, você entendeu? Não? Eu aprendi na atividade jornalística e também na atividade política, que a frase do Gramsci é verdadeira. Só a verdade é revolucionária. Eu acredito. Eu não acredito em nada que não seja verdade. A verdade é o ponto de partida para tudo. A gente nunca pode negar a verdade. Boa. E aí, quem quiser ouvir algumas verdades, é no Opera Mundi, onde que acha? No Opera Mundi. Visitem-me no Opera Mundi. Inclusive o Opera Mundi tá em collab com o podcast Três Irmãos. Isso aí. Então você vai se inscrever no nosso canal, dar o like nesse vídeo, comentar o que você achou desse episódio e aproveita, já segue o Opera Mundi, que a gente tem que fazer esse canal bater 1 milhão logo aí e bombar o Opera Mundi, que são entrevistas incríveis que acontecem lá dentro, tá? É isso, né, Robertinho? Opa, Black Friday da Coruja! Se você ficou aqui também até agora, um presente pra você. Aproveitem agora a Black Friday da Coruja. A Coruja é uma plataforma desenvolvida para te ajudar em concursos públicos, Receita Federal, Receita Estadual, com os melhores professores do Brasil lá, traçando planos de estudo com você e acompanhando você até o fim, até passar. E agora é o momento de aproveitar aí que a Coruja nunca teve tão barata, igual você vai encontrar agora, que é a promoção de Black Friday. Aproveitem agora. A Black Friday da Coruja é o maior evento que eles fazem, é onde eles garantem que você vai ter um estudo durante 1 ano com um grande desconto. E pra você ter uma ideia do que o Coruja faz, no último Cefaz do Rio de Janeiro, de 10 aprovados, dos 10 primeiros aprovados, 8 fizeram o Coruja. Isso é a diferença que ele vai fazer nos concursos. Galera, só o último recado. Em janeiro, Três Irmãos na China. Se você quer ir com a gente pra China comemorar os 600 mil inscritos do Três Irmãos, clica no link aí na descrição, você vai entrar no grupo, vai ter uma assessora de viagens que vai entrar em contato com você, passando valores, roteiro, a gente vai visitar mais de 6 cidades. Vamos levar o comandante Robson Farinazo para falar de geopolítica lá com a gente. Vamos levar a doutora Andréia Vermont. Vamos ficar 15 dias na China, entender como é que é o processo lá. Vou levar umas bíblias para ver se eu vou ser preso. Vou dar uma namorada em praça pública para ver se vai dar ruim. Atravessar fora da faixa. Você vai ser perder preso, uns pronto. créditos Você sociais. vai ser perder o crédito. Valeu, galera. Valeu, galera. Até a próxima. Fui.